chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Edu Pinheiro. Dois minutos às 16. Daqui a 58 minutos, seja o que Deus quiser. De novo em campo ela. É ela que tá em campo. Esse é que é o problema. É ela. A incrível macaca safada. Que não tem jeito. Quando você pensa que ela vai, ela não vai. Aí, de repente, você acorda e fala, hoje não vai. E ela vai. Vai entender. É só ela. Cruzeiro e Macaca. Jogo fácil. Tranquilo. Quase não tem público. O adversário não tem motivação. Tá tudo errado lá no Cruzeiro, né? Então Macaca hoje vai fazer um bom jogo no Mineirão, hein? Olha, quem vai narrar é o moço de Piracicaba, Leandro Borges. Quem vai comentar é o moço de Jundiaí. Hoje é Piracicaba e Jundiaí, hein? Piracicaba e Jundiaí. Piracicaba narra, Jundiaí comenta. E Gleger Zorzin, alegria até o fim, também comentando. Muita gente pergunta, mas o Gleger é aquele? É aquele, ex-goleiro do Guarani. Jogou no... só de São Paulo, jogou no Guarani, no Corinthians, no Bragantino e na Portuguesa. Aí subi no mapa aqui, deixa eu ver o que mais, eu chego no estado de Goiás, jogou no Vila Nova. Antes em Minas, jogou no Cruzeiro e no América. Subindo lá para Pernambuco, ele jogou no Santa Cruz. Deixa eu ver o que mais aí. Tá faltando, tem mais clube, mas já lhe fala, tá bom? Onde é que ele jogou? Mas hoje é nosso comentarista, o ex-goleiro Gleger Zorzin, tá bom? Bom, trabalhos técnicos, atenção, hein? Gilberto Sufi! No cacuete do rádio, você fala o nome do técnico, ele responde com uma vinheta, hein? É revólver na mão de macaco, hein? Seja o que Deus quiser, tá bom? Também com Lucas Pessoa, com Gil Kleber, com Danilo Capucci e Leandro Renato. É isso aí. O nosso WhatsApp, por falar nisso, meu caro Giba, cadê o WhatsApp, hein? Por favor, cadê o tablet? Veja pra mim, por gentileza, tá? O nosso WhatsApp é o 971021493. Por quê? Porque a Bandeirantes é a casa do improviso. Você tem que chegar aqui, se tiver tudo certinho, então você não consegue trabalhar. Tem sempre alguma coisa pra você realmente pensar rápido, né? Pra poder pegar e, evidentemente, no improviso resolver a questão, tá? Deixa eu girar a nossa equipe aqui, começando com o meu narrador, hein? Eu queria ter um filho assim. Alô, Leandro Borges. Fala, Borges, um abraço. Tudo bem, Edu? Um grande abraço para você, um abraço pro ouvinte da Bandeirantes nesta quinta-feira, feriadão, Corpus Christi. Estamos mais uma vez reunidos juntos, né, Eduzão? Agora há pouco na tela da Band e agora aqui na Rádio Bandeirantes. Muita história, credibilidade em AM 1170 e também no FM 85.7 no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos com a Macaca, jogo difícil, complicado, isso todo mundo sabe, né? É chover do molhado, que o jogo é complicado, mais de 60 mil torcedores, a expectativa, todos os ingressos vendidos. Mas dentro de campo é o que vale, quando o árbitro apitar e a bola começar a rolar. E por falar em bola a rolar, a Macaca já está definida e escalada.
e com novidades para o Pega daqui a pouquinho, às 4 da tarde, contra o Cruzeiro, fatalmente com a presença de Ronaldo Fenômeno, que é o atual dono do Cruzeiro, Edu. Ele quase não tá dando jeito lá, né? Quase não tá dando jeito. Então tá bom. Vamos para a escalação, porque depois os nossos analistas já entram e já comentam. Deixa eu pegar aqui, atenção, a minha planilha. O nosso WhatsApp é o 97102 14 93. Aê! Vamos lá, macaca safada, escalada, manda a bola. Kaique França no gol, vai para sua 13ª partida, jogou todas na Série B. Aí vão ser 3 zagueiros. Na ordem da escalação da Ponte estão Fábio Sanches, 27, capitão. Fabrício, 4. E Douglas Mendes, um garoto chamado de DG, né? Douglas, D-I-G, as iniciais, as consoantes de Douglas, com a camisa 39. Tá, um momentinho só, 39, o DG, fazendo a sua estreia como titular. Entrou um pouquinho só no último jogo do ano passado. Ele completou 18 anos semana passada, hein? 18 anos tem um garoto. E qual é o terceiro zagueiro? Fábio Sanches, Douglas Mendes, o primeiro? Fabrício Dornelas. Qual o número do Fabrício? 1, 2, 3, 4, Edu. Que número que ele é? 4. Camisa 4, ok. Isso. Tá, vamos lá, vamos pros alas. Alas, pela direita, Igor Formiga com a 22. Com a 22, ok. E lá pela esquerda é o Arthur com a camisa 15. A camisa 15, hein? Efeito Marcelo Chamusca, hein? 15 Arthur tá fazendo escola Chamusca, hein? Vamos pro meio. 32 Fraga. Que, aliás, veio do seu 15 de Piracicaba, 32 Fraga. 5 Leonaldi. O Leonaldi da base do Taubaté para a base da Ponte. Que número que é o Naldi? 5. 5, manda. E fechando este meio-campo, Ramon Carvalho com a 40 estampada na camisa. O Ramon, que ele é volante de ofício, sempre jogando com a 40, tentando fazer um papel de meia. Vamos para a comissão diferente. Vamos lá, Fecim com a 20. Não poderia ser diferente. Fecim com a 20, já CH analisando, hein? E o garoto Nicolás com a 18. O senhor Nicolas, depois eu vejo de onde que ele veio, Nicolas. Do Inter. Do Inter, eu queria ter um filho assim. Número? 18. 18 no Nicolas. E no banco... Tá, repita a Ponte, por favor. Vamos lá, então. Boris. Kaique França, Fábio Sanches, Fabrício e Douglas Mendes, Igor Formiga e Arthur, os 2 alas, Fraga, Leonaldi, Ramon, Fecim e Nicolás. Vamos ao banco. Vamos lá, Luan, goleiro 30. Luan é o goleiro, ok? 7, Moisés Ribeiro. É volante, Moisés Ribeiro, ok? 8, Dodô. Dodô é atacante. 16, Ramires. Ramires, se não me engano, também é atacante. Atacante, isso. Perdeu a posição, hein? Felipe Amoral, 19. Não brinca, tá voltando também de contusão, os 2 jogos. Mas já é o segundo jogo, né? Esse vai ser o terceiro, né? Terceiro já, né? Que ele voltou, né? Exato. 25, Alisson. Quer dizer, ficou fora de 2, seria hoje a volta, mas o Alisson, né? O Alisson, né? O W. É volante. Alisson. Edu, contra a Ponte contra o Ituano foi a 11ª, né? O garoto Felipe Amaral não ficou nem no banco, né? Não ficou. Não ficou, não. Então, 12ª, 13ª. Então, são 2? São 2 jogos, exatamente. São 2 jogos. Com esse 2, né? Com esse aqui vai ser... esse aqui, se ele ficar de fora, é o terceiro. Isso. Se ele ficar de fora, é o terceiro. O último jogo do Amaral, ele saiu no intervalo contra o Sport, lá em Pernambuco. Na Arena Pernambuco. Ele saiu contundido, saiu no intervalo. Vamos lá, 25, então, o Alisson. O Alisson. 26, Jean Carlos. É lateral esquerdo. 29, Echaporã Gomes. Echaporã. Vamos lá, Echaporã. Você vai sair do banco, vai fazer o gol da vitória. O que mais? E o 55, Matheus Slip Anjos. Matheus Anjos. O técnico hoje é o Guilherme dos Anjos, que é o filho do Hélio. O Hélio está suspenso. Tá, o que aconteceu com o Luca? Luca suspenso, né, Edu? Tá suspenso. Bernardo, lateral direito? Também. Suspenso. Hélio dos Anjos, suspenso. Thiago Oliveira, zagueiro. Suspenso. Tá, e o Danilo Gomes também não viajou, machucado, né? Tá machucado.
Tá machucado. Tem o Cruzeiro aí, Boris, não? Claro, ora pois. Mande. Pode mandar. Retilíneo, pode ir. Vamos lá, o Cruzeiro com o Rafael Cabral, campeão da Libertadores com o Santos em 2011. São 3 zagueiros também, ó. 5, Zé Ivaldo. Pode ir. O 26, rapaz, tem aqui I Oliveira. É que tem que montar ainda, né? Sair a escalação. E ainda tem que montar. Faz o seguinte, enquanto você monta o Cruzeiro pra mim... Beleza. Eu vou pedir pro CH, então, que analise para a ponte com 3 zagueiros ou entrar com 3 volantes. É um jogo terrível. Na casa do Cruzeiro, 60 mil ingressos. O Ronaldinho hoje apresentou essa semana um plano de ação, CH, para as dívidas do Cruzeiro, parcelado, trabalhista, vai ser em tantos anos, tanto por mês, papapá. Tá tentando, já renovou com o treneiro até a final de 2005. Até final de 2005. O prefeito de Betim oferecendo Betim para que o Cruzeiro construa uma arena. Ele vai negociar a taxa de administração do Mineirão. Enfim, o homem tá fazendo, acontecendo, tudo animado. Então, CH, a pergunta é: 3 zagueiros justifica, professor? Um abraço, CH. Oi, Edu, um grande abraço a você. Um abraço especial para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Edu, diante de tantos problemas, eu acho que é uma tentativa. Eu não gosto. E explico rapidamente por quê. O DG, ele tinha que entrar no lugar do Fabrício. Não é? Falou comigo alguma coisa, Edu? Não. É o som aqui da interna aqui. O som pessoal alto da técnica, interno, né? sim. O som bem alto interno. E eu não colocaria o Fabrício no jogo. Eu arriscaria com o DG e Fábio Sanches. Jogaria no 4-4-2. 3 zagueiros precisa, não quer dizer que não vai funcionar. Isso é uma questão pessoal, né? Outro detalhe importante, esse menino Nicolas, que eu conheço muito pouco, tá? Muito pouco. Esse garoto tem 18, 17 anos, 18 anos. Não sei. De repente é uma tentativa. O Guilherme e o Hélio dos Anjos, eles não rasgam nota de 100. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles deram uma oportunidade para o Tiagão, deram força aí, principalmente para o Leonaldo, que já tinha muita moral, para o Amaral. Eles estão tentando lançar jovens jogadores para que a Ponte tenha corpo, né? Tenha opção. Então não dá para dizer que está errado, porque não tem nenhum atacante que a gente efetivamente possa dizer: olha, esse precisava jogar porque esse resolve. O que resolve não vai jogar. Estará fora por cartão amarelo, por suspensão, que é o Luca. Então, vamos aguardar, Edu. Eu não faria desta maneira. Eu acrescentaria mais um de marcação do meio, mas não jogaria com 3 volantes. O Cruzeiro é o favorito, disparado, mas a Ponte, ela não pode tomar gol cedo. Porque se toma gol cedo, logo no primeiro tempo, nos primeiros instantes, a parte do planejamento de jogo e a parte emocional fica abalado. E aí o que é difícil, muito difícil, fica muito mais complicado. Ok, Boris, o Cruzeiro escalado. Vamos lá, Rafael Cabral, goleiro com a 1. 3 zagueiros, 5, Zé Ivaldo. 26, Léo Oliveira. E 14, Eduardo Brock, que é o capitão do time. Giovani Jesus, 42. William Oliveira, 29. Neto Moura, 25. Fernando Canezin, 55. E meia dúzia, chamado no Cruzeiro agora de Matheus Bidu, ou simplesmente o Bidu ex-Guarani. Na frente, o Rafa Silva com a 17 e o 99, o Edu, artilheiro da última edição da Série B. Então, Rafael Cabral, 1, Zé Ivaldo, 5, Léo Oliveira, 26, Eduardo Brock, 14, Giovani Jesus, 42, William Arão, 29, Neto Moura, 25, Fernando Canezin, 55, Matheus Bidu, meia dúzia. 17, Rafael Silva, 99, Edu, que não é o Pinheiro. No banco, 27, o ex-bugrino Gabriel Mesquita, 8, Rômulo, 53, Pedrão, 36, ex-ponte Rafael Santos, 15, Adriano, 23, Felipe Machado, 21, Pedro Castro, 48, Daniel Júnior, 11, o ex-bugrino Vagninho, 19, Vitor Leque, 60, Breno, 60, Breno,
E 33, Rodolfo, a equipe do uruguaio Paulo Pesolano, que renovou seu contrato com o Cruzeiro até o final de 2023, Edu. Verdade, ó, é o seguinte, esse no banco aí, o Rafael Santos, você disse bem esse ponto, Rafael Santos, o último gol de falta da Ponte foi dele. Foi no dia 2 de outubro do ano passado. Lembra que eu passei pra você, Bola? Sim, está anotado aqui no papel. Dia 2 de outubro de 2021, majestoso Ponte 1, Vila Nova de Goiás também 1. Ele marcou o gol de falta, gol de entrada, lá no gol de entrada, né? O último gol de falta da Ponte. Há 8 meses que a Ponte marcou de falta. Esse tá no banco, que perdeu a posição pro Bidu, que é do Guarani lá. Você disse bem aí, bem observado, é Matheus Bidu, né? O Bidu do Guarani, lá é Matheus Bidu no Cruzeiro, que ainda pertence ao Guarani, o Bidu. De Campinas tem então o Bidu, tem esse Rafael Santos que passou por aqui, tem mais ainda, tem o Gabriel Mesquita, goleiro, William reserva. Oliveira, né, passou pelo Guarani volante. Quem? William Oliveira, camisa 29. O William Oliveira, tá aí, perfeito. Tá bom. Olha, é o seguinte, pelo nosso WhatsApp aqui, boa tarde, Edu, estamos ligados na Band, vai, macaca safada, nós vamos surpreender hoje, Edu, muito obrigado aqui, Adriano, Aleia, Adriele e João Lucas, lá do Campo Belo, um abraço pra vocês, muito obrigado pelo carinho. E tem o Neto Moura também, né, Edu? Neto Moura? Isso, passou pela ponte. Neto Moura, Com tá o onde? Luiz Oyama, lembra aquela dupla infernal de volantes? Neto Moura, deixa eu ver, é Neto Moura titular, hein? Enganaram a gente aqui em Campinas. Mas vocês querem de volta? É o seguinte, pô, senhor Edu, serve pro Cruzeiro, não serve pra Ponte? É gozado. Eu tava ouvindo essa semana vocês debaterem, uma série de jogadores, que aqui não faz nada, não binga. Nirtinho, rapaz, você lembra de Nirtinho? Aqui na Ponte nada, estreou no Náutico, fez gol. E por falar nisso, senhores, Thiago Real! O Chapecoense foi em Salvador, ganhou 1-0 do Bahia. Com 2 minutos de jogo, gol da Chapecoense. Christian, mas quem foi que cruzou? Thiago Real. Com 9 minutos, teve um da Chapecoense expulso. Com 9 minutos, o jogo estava 1-0 e teve um expulso. Vou te falar pra você, hein? Se segurou, hein? De um lado, Guto Ferreira, técnico do Bahia, do outro, Gilson Kleina, técnico da Ponte, e foram os 2 últimos acessos da Ponte, né? Guto Ferreira, 2014, e o Gilson Kleina, 2011, para o Brasileirão. Saudações, boa tarde, vocês hoje não vão retransmitir a Rádio Bandeirantes 840 de São Paulo, capital. Abraços, Dirceu Carlos de Petrópolis. Dirceu, aqui sim, estamos em rede, né? A Bandeirantes é uma emissora de rede, transmitimos São Paulo, mas temos o nosso horário aqui também, nos clubes de Campinas, tá bom? Então hoje aqui a conversa é Cruzeiro e Pontes, tá bom, amigo? Seja bem-vindo, Dirceu Carlos de Petrópolis. Espero também tá tudo bem com vocês aí. Vocês sofreram pra caramba com chuva também. É o velho problema de Petrópolis, né, amigo? Um abraço pra vocês aí, fiquem com Deus, viu? Olha, contra o Ituano, um site da internet deu 10% de chance e ganhamos. Hoje ganharemos novamente. Macaca gosta de contrariar a lógica. Gabriel Ponte Pretano, bairro Altos do Taquaral, de Piracicaba. Opa! É conterrâneo. É conterrâneo, é bairro bom, hein? Altos do Taquaral, lá também tem, hein? É isso aí. Bom, um abraço também ao amigo, não colocou o nome aqui, é o Gabriel. Tá bom, Gabriel, muito obrigado, viu? Girando aqui, Gleger Zorzinho está conosco já? O Gleger está conosco? Você já vai falar já, Gleger? Boa tarde, Edu. Baita feriado prolongado, positivado da Covid, esperando um milagre dessa macaca safada. Não diga. É o Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial. Pegou Covid? Ô, Daniel. Olha, excelente recuperação para vocês. Olha, eu vi uma notícia hoje. Pessoal, tomem cuidado, hein? 80% dos hospitais do estado de São Paulo já estão com a sua UTI. Já estão com a UTI ocupada. É brincadeira ou não? É brincadeira ou não? 80%. E volta. Você viu ontem no Faustão. Lá foi a infectologista, a Richman, a doutora Rosana Richman. O problema é o seguinte, quanto mais você transmite, quanto mais ele circula, mais o vírus pode voltar de uma outra forma. E se ele voltar de uma outra forma, aí fica mais perigoso. Por enquanto tá fraco. Ele retransmite, tá fraco, mas quanto mais transmite... Vamos lá! Atenção, Gleger Zorzinho, alegria até o fim. Essa macaca para hoje, hein, Gleger? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um abraço para você, um abraço pro CH, pro Boles. Transmissão maravilhosa, jogão de bola daqui a pouquinho. Eu quero dizer o seguinte, Edu, estava dando uma olhada aqui na escalação da Ponte, e nós falávamos muito, né, durante toda a semana sobre a escalação,
quem que o Hélio dos Anjos vai escalar, né? Quem que ele vai colocar no lugar do Luca, quem que ele vai colocar no lugar do Danilo Gomes. E aí surpreende o Hélio e vem com 3 zagueiros. Tá errado? Olha, Edu, não dá para dizer que tá errado ou que tá certo. Eu acho que a Ponte precisa de um jeito de jogar para tentar surpreender o Cruzeiro. Né? A Ponte vinha jogando nas mãos do próprio Hélio dos Anjos de uma forma diferente, vinha jogando com 3 homens à frente, né? Com 3 volantes de marcação, a primeira linha com 4 jogadores, e aí ele surpreende. Eu estou achando o seguinte, e eu quero inclusive ouvir dos meus companheiros aí, né, do CH principalmente, que é um cara que entende muito de futebol, ele vem com 3 zagueiros, porque o Fabrício realmente não passa confiança. E o que ele faz? Traz 3 zagueiros, traz o DG, né, para jogar ali junto com o Fábio Santos e Fabrício para ter uma proteção melhor. Não, olha, se engane quem acha que a Ponte vai vir com o Formiga e com o Arthur como alas, homens espetados, né? Homens jogando à frente. Eu acho que a Ponte vem com uma linha de 5 atrás, para tentar se defender, para tentar se proteger, né? Desse time do Cruzeiro, que provavelmente, assim, é claro e óbvio, o Cruzeiro que vinha numa sequência maravilhosa, perdeu na última partida contra o Vasco, e vai vir buscando o resultado positivo, a recuperação dentro da competição. Vai vir com tudo para cima. Desde o início, né, nós podemos ver que o Cruzeiro vai atacar, vai propor o jogo e vai tentar, de uma forma ou outra, encurralar esse time da Ponte. E aí o Hélio vem com uma linha de 5, né, 3 volantes, são 8 jogadores de marcação. E aí à frente o Nicolas e o Fecim. Eu não teria escalado o Nicolas. Eu acho que ele teria outras opções de jogadores que vem entrado bem, inclusive o caso do Luiz Fernando, né? Que eu acho que é um jogador que poderia ganhar uma oportunidade, mas ele opta pelo Nicolas, que já teve oportunidade, inclusive, e não foi bem. Então, Edu, assim, a expectativa nossa sempre é de que a Ponte possa surpreender, que a Ponte possa arrancar um bom resultado lá em Minas Gerais, mas, aliás, aqui em Minas Gerais, né? Porque eu estou em Minas. Mas, assim, essa é a expectativa, de que a Ponte faça um grande jogo. Mas, olha, é preocupante. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que o DG está estreando, né, como titular, e todos nós aqui conhecemos o Fabrício, que é um jogador que, todo momento que ganha uma oportunidade, se compromete, um jogador que preocupa o torcedor. As opções são poucas? Sim, claro. Mas é o que tem o Hélio dos Anjos, né, o Guilherme dos Anjos hoje, que vai estar no banco, que é o filho do Hélio, né, dando entrevista, se você fechar os olhos, parece que é o próprio Hélio dos Anjos falando. Eu tenho a expectativa de que a Ponte faça um grande jogo. Mas, olha, favoritismo total para o time do Cruzeiro. E eu quero estar certo, viu, Edu? Quero estar certo. Quero que a Ponte surpreenda, faça um grande jogo e traga um bom resultado a Campinas. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser muito difícil, Edu Pinheiro. Sim, alô André Luiz, o repórter feliz. Seu Edu, diga aí que eu também sou de Piracicaba, hein? Não é só o Boris, grande André Luiz, isso vai ser Cruzeiro 0.2, gols de Fecim e Echaporã. Segundo o CH, se o Echaporã fizer um gol, ele sai correndo aqui da rádio, hein? E um detalhe, hein? Sem camisa, tá bom? Não, mas com roupa. Assim. CH, mas com roupa, CH? Com roupa não tem não, pelo menos sem camisa, né? Não, mas mas o fato de eu correr já é inusitado. Já é inusitado. Aliás, o Tigrão estabeleceu aqui o troféu Echaporã, hein? Troféu Echaporã. Seu Echaporã. Quantos gols tem Echaporã com a camisa da Ponte, Edu? O Echaporã até agora, eu posso falar para você o número de jogos, viu? Porque número de gols, nada, viu? Echaporã, deixa eu pegar aqui nos meus arquivos aqui. Atenção, senhor Echaporã. Ele cisca, ele chutou uma na trave, senhores. Veio do Atlético, do rival do Cruzeiro, quem sabe, né? Ele veio, Echaporã, ele pertence, veio do Atlético Mineiro, pertence ao Figueirense. Ele tem na Ponte 10 jogos, deixa eu virar a página aqui, 10 jogos. Né? Aliás, na sua lista aí de atletas da Macaca, você já pode riscar, creio que já riscou, o João Pedro, né? João Pedro já foi também, Ele né? está indo para o Ipiranga de Erechim disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Echaporã foi outro que nos enganou, né? Eu e o Gleger estamos completamente órfãos, que nós botamos a maior fé nesse menino aí. E as informações eram boas, não é?
Até agora, Edu, não justifica, às vezes nem no banco justifica, infelizmente. Eu lamento muito, mas esse Echaporã, por enquanto, nos enganou. 26, 27, 28, sim. Há um chamado? Não, Edu, só para dizer exatamente isso que o CH está dizendo aí sobre o Echaporã, né? Eu não sei, cara, é verdade isso. Quando o Echaporã foi contratado, nós aqui dizíamos, inclusive, poxa vida, esse cara é bom jogador, né? Tem boas informações, é um cara que em todas as partidas em que entrou no Atlético Mineiro foi muito bem, e de repente o cara tem oportunidade e não rende. Seria o peso da camisa, Edu Pinheiro? Seria o peso da cobrança? Seria o peso do incentivo da torcida da Ponte, que é uma torcida maravilhosa e gigantesca? Seria isso, Edu? Porque, olha, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. Um jogador que recebe uma oportunidade de jogar por um time gigantesco, de tanta história e tradição, de uma torcida maravilhosa como é a da Ponte, e o cara não rende, cara. Não é possível. Essas coisas, Edu, eu não consigo entender. Não consigo entender. Depende, né? Se fosse eu, um atleta profissional, estivesse encostado num time gigante, como é o Atlético Mineiro, e de repente aparece uma oportunidade como essa, num time como a Ponte Preta, para disputar uma Série B, meu Deus do céu, eu estaria comendo grama, como come Carlos Batista. Mas como fazer, Edu? Não dá para entender. Seria emocional o problema do Echaporã, Edu? Se eu fosse só emocional, falar para você, hein? Olá, alô, Roberto do Jardim Chapadão, um abraço, Roberto, muito obrigado, viu? Olá, Edu, vamos, Ponte Preta, um abraço, grande Roberto. Deixa eu ver o que mais aqui. Não diga quem aparece por aqui. É a Rosa. Oi, Rosa! O Ray-Ban mais bonito do WhatsApp, Edu. O que vai ser hoje da nossa macaquinha, hein? Ô, Rosa, é o seguinte, hein? Ajoelhada no milho, pelo amor de Deus, e muita reza. Echaporã, falta de futebol mesmo, hein? Diz aqui. Quem que é? É o Matozinho, lá de Itatiba. Alô, Matozinho, sempre participando. Edu, boa tarde. Ei, batata de Rio Preto, hein? Hoje, o corpo inteiro enrolado no milho, hein? Seja o que Deus quiser. Um abraço, Batatinha. Edu. Opa. Só para trazer um detalhe na Rádio Bandeirantes, né? O próprio Carlos Batista, o Batistão, falou hoje na TV que a Ponte está sondando a situação do atacante uruguaio Leandro Bárcia. Ele que passou pelo Sport, jogou por outras equipes, pertence ao Atlético Goianiense. Lembrando que a janela de transferências está fechada ainda, né? Só a partir do dia 18 de julho, praticamente daqui a um mês. Mas há o interesse da Ponte no atacante Leandro Bárcia, uruguaio. Ele que, repito, atuou aqui no Brasil pelo Sport, jogou também no Atlético Goianiense. Seria reforço para a Macaca na sequência da competição. É um atacante, meio atacante, mais atacante propriamente do que um meio atacante, Edu. Ó, dia 25. Edu. Oi, pois não? Pois não? Olha, eu recebi uma mensagem aqui agora. Sim. Lá da Varsóvia. 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 Olha, que O bonito. pessoal está lá acompanhando a Rádio Bandeirantes. José Almir Atílio, né, que é um baita de um ponte pretano, tá ele lá, tá ele, a esposa, né, a família do Rafael. O Rafael é um zagueiro brasileiro que está atuando lá no país, né, um baita de um zagueiro também, jogou no Vitória da Bahia. Filho, sabe de quem, Edu? O Wilson Branco Filho. Você lembra do Wilson ou não? Que foi o goleiro da Ponte? O Wilson Branco Filho. O Rafael é filho do Wilson. O Wilson. Tá jogando lá na Varsóvia. E o José Almir Atílio tá lá com a turma lá, ligado na Bandeirantes. E lá, viu, Edu? Olha aqui, ele tá mandando aqui, ó, a Natália, a esposa Charlotte e a Antonella, filhas, e a Cleia também está lá ouvindo. Então o pessoal tá lá acompanhando a Rádio Bandeirantes. E lá na Varsóvia agora, são 8h30 da noite, viu, Edu? Manda um abraço aí para todo mundo, o pessoal lá na Varsóvia acompanhando a Bandeirantes. Varsóvia, capital da Polônia. Um abraço para vocês, muito obrigado, mas muito obrigado pelo carinho mesmo, hein? Olha, é o seguinte, responda pro Gleger, por favor, o Wilson, né? O filho do Wilson, que ano que jogou? Porque o Wilson, famoso na Ponte, teve o Wilson Quiqueto, goleiro de 69, 70, depois foi pro Santos. E, inclusive, estava trabalhando alguns anos atrás no Santos, depois foi para a Arábia Saudita, mas ele mora em Santos. O Wilson Quiqueto, o Stefan Campineiro, que escreveu o livro da Ponte Diversos Ídolos, foi a Santos entrevistar o Wilson Quiqueto, que inclusive era de Jundiaí. O Wilson Quiqueto, menino de tudo, revelado na Ponte. E você sabe que ele gostava, meu avô que falou, o Wilson Quiqueto, ele, nas horas de folga, tal, na concentração, ele estudava desenho, era um grande desenhista, um grande projetista, Wilson Quiqueto.
É isso aí. Mas eu não me lembro aí qual. E chegou uma mensagem aqui, Edu. Chegou? Não é Varsóvia, é Varsóvia. Ah, O Oráculo Varsóvia. mandou aqui agora. Varsóvia. Perfeito. Depois você fala então que ano que o papai dele jogou na Ponte, tá bom? Um abraço, Antônio Pereira de Sumaré. Boa tarde, macaca safada. Vamos sofrer, vamos fazer um gol no segundo tempo. Levaremos um sufoco. Assinado, repito, Antônio Pereira de Sumaré. Eu volto em 1 minuto, 1 minuto e meio, 1 minuto e 50. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol é do Pinheiro. Nesse intervalo, lembrei de Wilson Maia, que jogou na Ponte, goleiro. Deve ser esse, né? 1980. Recebendo aqui o comunicado que é isso aí, né, Grega? O Wilson Maia. Esse mesmo. É porque o Wilson foi treinador de goleiro nosso, né? E, assim, foi treinador de goleiro na Ponte, foi treinador de goleiro no Guarani, trabalhou no Japão há muitos anos, né? Um baita de um profissional. E o filho dele, um dos filhos dele, que é o Igor, que é o mais velho, se eu não me engano, joga em Portugal. E o Rafael tá lá na Polônia jogando um baita, dois grandes jogadores, né? Que já saíram muito cedo aqui do Brasil e foram fazer sucesso lá em outros países. Então, um grande abraço para o Wilson e aos filhos dele. E o José Almir Atílio tá fazendo uma visita lá pro Rafael e mandou mensagem aqui para nós, viu, Edu? Você nunca mais se encontrou com o Robson? Você lembra de Robson? Claro que eu lembro do Robson. O Robson foi meu treinador de goleiro no Guarani também, antes de ir pro Japão. Jogou no Guarani. Fez muito sucesso. Hein? Revelado na Ponte, jogou no Guarani também. Exatamente, foi treinador de goleiro na Ponte e também no Guarani. E o Robson, quando era treinador de goleiro no Guarani, foi para o Japão. Ficou muito tempo, né, Edu? E o Robson, a última informação que eu tive do Robson, ele morava em Fortaleza. Fortaleza? A esposa dele era de lá e ele estava morando por lá. Depois não tive mais informação, mas grande Robson. Eu entrevistei. Cara também. Entrevistei o Robson aqui no dia do goleiro. O Robson, ele foi vice-campeão paulista pela Ponte em 81 e foi vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 86. Aquela final, Guarani-São Paulo, o Robson era super titular. O campeonato começou em 86 e se estendeu até fevereiro de 87. Mas era o Robson titularíssimo no Guarani. Aí ele se machucou, entrou o Sérgio Neri, que acabou ficando até o final. Mas o Robson, portanto, tem esse passado legal aí. Foi vice na Ponte Paulista e vice-brasileiro no Guarani. Meus amigos, final do Concentração. Só para concluir, prometo, na história, a Ponte já jogou 16 vezes no Mineirão. 16. Incluindo jogos com o Atlético e com o Cruzeiro. E a Ponte ganhou 2 vezes, hein? Foram 2 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. A Ponte ganhou do Atlético Mineiro em 17 de outubro de 99 com 70 mil no Mineirão. 2-1 e o Batista estava no Mineirão nesse dia aqui. 17 de outubro de 99. 2-1 Marco Aurélio.
era o técnico da Ponte. Um dos gols da Macaca foi do Regis Pitbull. E um detalhe, com 16 minutos de jogo, o lateral esquerdo Misso, que veio do Botafogo do Rio, foi expulso. A Macaca se segurou 0-0 no primeiro tempo e depois abriu 2-0. Aí o Atlético Mineiro fez um com o Guilherme, lembra do Guilherme, atacante? E aí se segurou com bola na trave e tudo venceu. E ganhou do Cruzeiro no dia 11 de junho de 2005, 2-1. Cruzeiro 1,2 no Mineirão. Teve uma outra vitória da Ponte em BH, que foi no Estádio Independência em 2012, porque o Mineirão estava sendo preparado para a Copa. E lá, a Ponte ganhou de 2-1 no Independência. Cicinho fez um dos gols e Marcinho, aquele meia que inclusive jogou no Paulista Jundiaí, jogou no Palmeiras e tal. Foi ele que fez a jogada, inclusive, do Cicinho, tá bom? Meus amigos, agora sim, seu Edu, tem que terminar. Vamos terminar, porque vem aí o moço de Piracicaba para Cruzeiro e Ponte. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes.
com B de bola, B de Bandeirantes. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Já, 4 da tarde, a bola vai rolar no Mineirão, no Gigante da Pampulha, em Belo Horizonte, na capital mineira. A Macaca entra em campo para mostrar o seu valor diante do líder Cruzeiro. A expectativa de casa cheia, a Ponte Preta que perdeu na última rodada. E com os resultados deste início de rodada, neste momento está na zona do rebaixamento e busca um resultado positivo diante do Cruzeiro. A Raposa que perdeu na última rodada para o Vasco busca a reabilitação e para aumentar a sua vantagem em relação aos concorrentes Cruzeiro e Ponte Preta e Cruzeiro nesta quinta-feira, feriado, dia 16 de junho de 2022. Já a bola vai rolar e o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui na Bandeirantes, no AM, no FM em Campinas, AM 1170, no FM na faixa estendido 85.7. Para você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão Preto, aquele abraço no AM 1270 e no FM 85.3. No site bandmulti.com.br, pelos aplicativos e também através do YouTube. O nosso canal no YouTube é youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja um cara legal, se inscreva no canal e deixe o seu like. Likes na transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Espalhe para geral. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações assim que alguma transmissão tiver início. Qualquer transmissão tendo início, você recebe a notificação. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens. Futebol da Bandeirantes com a equipe de Carlos Batista para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Para Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000 e Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam. E às 15 horas mais 43 minutos desta quinta-feira, feriado nacional, 4 da tarde, a bola vai rolar para Cruzeiro e Ponte Preta. Vamos girar a nossa equipe. O microfone forte, potente, de muita credibilidade da Rádio Bandeirantes. Para comentar, para analisar, para trazer informações de Ponte Preta e Cruzeiro, a Bandeirantes escala sua dupla de comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado, a sua expectativa. Boa tarde, CH. Boa tarde, Boles. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. A Ponte tenta surpreender. Traz para o jogo o técnico interino, ou o substituto, Guilherme dos Anjos. Aí uma novidade. 3 zagueiros. E outra novidade, o menino Nicolas lá na frente como atacante. Vai dar certo? A gente não tem a mínima ideia. De qualquer maneira, ele tenta uma formação, principalmente pelos altos e muitos desfalques que a Ponte tem para enfrentar o Cruzeiro, que é favorito para o jogo. Bolis. Este CH Kleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece do riscado, já esteve lá dentro. E a sua expectativa para o líder Cruzeiro contra a Macaca. Boa tarde, Kleger. Boa tarde, Bolis. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo duro para a Ponte, um jogo difícil. A Ponte vem de um resultado negativo e o Cruzeiro também. O Cruzeiro joga em casa, Mineirão lotado. E assim, olha, Bolis, independente, a Ponte vem com 3 zagueiros, né? O CH acabou dizendo aí agora, com apenas 2 homens à frente. Mas independente do esquema tático, da plataforma implantada aí pelo Hélio e também pelo Guilherme, que hoje está no banco, independente disso, eu acho que precisa competir, precisa ter concentração no jogo. É um jogo duro, difícil,
O Cruzeiro é o líder da competição, o Cruzeiro quer se recuperar e por que não surpreender? É claro que o esquema, quando você modifica o esquema, você vem com uma mudança radical, pode ser que as coisas andem positivamente. Agora, basta ver a hora que a bola rolar. Vamos ficar de olho, mas eu tenho a expectativa de que a Ponte, pelo menos, traga pontos a Campinas, Leandro Bolli. É isso que o torcedor da Macaca já tem bola rolando, você no AM, no FM, seja muito bem-vindo ao futebol da Bandeirantes Campinas. São as emoções da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 23 graus nesse momento no Mineirão, todos os ingressos vendidos, a expectativa de 60 mil torcedores, mas do outro lado tem um time forte, um time de camisa, um time de tradição, a Associação Atlética Ponte Preta, muita história, uma camisa pesada, Cruzeiro e Ponte Preta, já a bola rola. Lembrando que nesta 13ª rodada da Série B, o Guarani entra em campo no próximo domingo, dia 19, 11 horas da manhã, diante do CSA, buscando a segunda vitória consecutiva na competição e quem sabe até para sair da zona do rebaixamento. Este jogo no Bugre, no domingo, com a narração de Carlos Batista. É ele, aqui no microfonaço da Bandeirantes. E às 15 horas mais 47 minutos, no horário brasileiro de verão ainda não, no horário brasileiro de outono, inverno só a partir deste fim de semana. Voltando para reassumir jornada esportiva da Bandeirantes. Alô, meu caríssimo Edu Pinheiro, mais uma vez, boa tarde, Edu. Grande Boris, um abraço a você, a todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Olha, na Série B já estamos na 13ª rodada, aberta na terça, com Bahia 0, Chapecoense 1, gol do Christian, logo a 2 minutos, o cruzamento foi do Thiago Real, tá bom? E aí, aos 9 minutos, expulsa aí o Perotti do Chapecoense, Chape com 10, se segurou. Depois, no finalzinho, Patrick do Bahia foi expulso. Bahia 0, Chapecoense, um público de 25.900 na Arena Fonte Nova. Nessa quinta-feira tem também, às 20 horas, no Opa, lá em Goiânia, Vila Nova e Operário. Amanhã, sexta, 19, Criciúma e Brusque, 21h30, CRB e Ituano. No sábado, 11 horas em sábado, Grêmio e Sampaio Correia, às 16, Londrina e Vasco, Novo Horizontino e Tombense, 18h30 nos Aflitos, Náutico Esporte e termina domingo, 11 horas no Brinco, com Guarani e CSA. No Brasileirão, tivemos na terça Juventude 1, Santos de virada 2, ontem Ceará 0, Atlético Mineiro 0, Red Bull Bragantino 4, Curitiba 2, Goiás 1, Inter 2, Inter grande campanha, Flamengo se recupera 2, Cruzeiro 0, Atlético Paranaense do Filipão 1, Corinthians também 1, e nós tivemos ainda América Mineiro 0, Fluminense 0. Nessa quinta, daqui a pouco tem Botafogo e São Paulo no Morumbi, 18 horas Palmeiras e Atlético Goianiense, e também às 19 na ressacada Avaí e Fortaleza. São jogos das divisões A e B. O nosso WhatsApp é o 971021493. Um abraço pro Paulo e a Rita Maluca, grande casal. Alô, Paulo, alô, Rita Maluca. O Rogério da Vila Teixeira manda um grande abraço ao Bolis. O Cícero Mariano diz que vai ser 5-0 pro Cruzeiro. E o Marcos Pessoa lembrou muito bem a vitória da Ponte, 2-1 sobre o Atlético Mineiro no Mineirão, daquele público sensacional, né, que a Ponte ganhou. Deixa eu ver aqui, a data foi 99, 70 mil no Mineirão, a Ponte ganhou do Atlético por 2-1. Então, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, com Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e Leandro Renato. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo.
Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Cortador piso manual HD 750 Cortag, só R$ 229,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Bandeirantes. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos aqui no microfonaço da Bandeirantes para você ligado neste feriadão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Participe, interaja conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também através do WhatsApp 971021493, o DDD 19. Antes da ficha técnica do jogo, só para informar que hoje estão ausentes da partida contra o Cruzeiro. Pelos lados da Macaco, o atacante Luca. 3 cartões, o zagueiro Thiago Oliveira, o lateral direito Bernardo e o técnico Hélio dos Anjos expulsos, ou seja, suspensos. O atacante Danilo Gomes com dores musculares, o lateral direito Norberto na transição física e estão pendurados Kaique França, Leonaldi e Fecim, os 3 que são titulares para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Aliás, sem perder tempo, direto e reto, vamos trazer a ficha técnica do jogo, as escalações das duas equipes para você ligado no futebol da Bandeirantes. Chegou a hora com a presença sob os olares de Ronaldo Fenômeno no Mineirão, sendo abraçado, sendo cumprimentado pelos fãs, pela torcida do Cruzeiro. CEO do Cruzeiro, Ronaldo, está presente no Mineirão. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Para a nação Ponte Pretana ligada, acompanhando o futebol da Bandeirantes, a Macaca, definida e escalada para o pega contra o líder Cruzeiro, com Kaique França, o goleiro com a 12. 3 zagueiros, Fábio Sanches 27, Fabrício 4 e Douglas Mendes, o DG 39. Pela primeira vez, apenas 18 anos como titular da Macaca. Igor Formiga é o ala pela direita com a 22. Arthur, o ala pela esquerda com a 15. No meio, Fraga 32, Leonaldi 5 e Ramon Carvalho 40. Na frente, Fecim 20 e Nicolas com a 18. Confirmando a Macaca que hoje terá no banco o auxiliar Guilherme dos Anjos, filho do técnico Hélio dos Anjos. Kaique França, Igor Formiga, Fábio Sanches, Fabrício, Douglas Mendes e Arthur. Fraga, Leonaldi, Ramon, Fecim e Nicolas. No banco, 30, Luan, o goleiro. 7, Moisés Ribeiro, 8, Dodô. 16, Ramires, 19, Amaral, 25, Alisson, 26, Jean Carlos, 29, Echaporã e 55, Matheus Anjos. Bandeirantes! Existe um grande clube na cidade.
É a Raposa, o Cruzeiro, líder da Série B, definido e escalado pelo técnico uruguaio Paulo Pesolano, com Rafael Cabral, goleiro como a 1. São 3 zagueiros também no Cruzeiro. 5, Zé Ivaldo. 26, Lucas Oliveira. Atenção, Lucas Oliveira. E 14, Eduardo Brock. 42, Giovani Jesus. 29, William Correia. 25, Neto Moura. 55, Fernando Carezin. E meia dúzia, Bidu. Na frente, 17, Rafa Silva. E 99, Edu. Confirmando a equipe do técnico Paulo Pesolano, que renovou seu contrato com o Cruzeiro até o final de 2023. 1, Rafael Cabral, 5, Zé Ivaldo, 26, Lucas Oliveira e 14, Eduardo Brock, capitão do time. 42, Giovani Jesus, 29, William Oliveira, 25, Neto Moura, 55, Fernando Canezin e meia dúzia, Bidu. Na frente, 17, Rafa Silva e 99, Edu. No banco, 27, Gabriel Mesquita, 8, Rômulo, 53, Pedrão, 36, Rafael Santos, 15, Adriano, 23, Felipe Machado, 21, Pedro Castro, 48, Daniel Júnior, 11, Vagninho, 29, Vitor Leque, 60, Breno e 33, Rodolfo. Arbitragem do jogo. Apita o jogo no Mineirão, árbitro Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, assistente 1, Vitor Hugo dos Santos e o 2, Rafael Trombeta, também do Paraná. O quarto árbitro é o mineiro Vinícius Gomes do Amaral e o árbitro de vídeo de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso Ferreira. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, o que mais o torcedor da Ponte quer ouvir é como fazer para vencer o Cruzeiro no Mineirão. Bom, primeiro não pode tomar gol bobo, né? Gol cedo. Porque o jogo ele envolve uma série de aspectos fora do campo. O gramado é perfeito, jogar com o Cruzeiro no Mineirão é muito complicado. O Cruzeiro é o líder da competição, tem um time melhor que o time da Ponte. 60 mil pessoas nesse momento estão apoiando o time celeste do Cruzeiro. Então esses são os componentes que dificultam o trabalho da Ponte por si só. A Ponte tem um monte de desfalque, ela que não tem um elenco grande. Então, para essa partida, tem um improviso. Eu vou chamar de improviso porque eu não vi 3 zagueiros jogarem em nenhum momento da Ponte. Vamos ver que, de repente, eu me surpreendo. E vou ver e vou falar durante a partida, evidentemente. Então, a Ponte não tem Luca, tem o meio-campo que, mais uma vez... O meio-campo é que menos me preocupa, porque Fraga, Leonaldo e Ramon já jogaram e até fizeram jogos interessantes. Eu não vejo problema no Arthur, o Formiga é uma incógnita, apesar de ter entrado bem. O principal problema do jogo de hoje, além do Cruzeiro, evidentemente, são os 3 zagueiros e é o Nicolas, que a gente não sabe o que ele pode, como ele pode jogar, se ele vai sentir o jogo, se ele vai dar conta do jogo, enfim. Então, se a normalidade da teoria entrar em campo, o Cruzeiro vence o jogo. Agora, se a Ponte realizar um jogo parecido ao que ele fez, os jogadores da Ponte contra o Bahia, tiver equilíbrio na partida de maneira emocional, e encaixar aí contra-ataques, enfim, e fazer um jogo de marcação muito forte, porque esses 60 mil pessoas aí, esses 60 mil espectadores, pode se voltar contra, porque se a Ponte marcar pra caramba, o time do Cruzeiro pode ficar afobado, e é nisso que a Ponte pode apostar. O que você pensa do jogo? Já já vai começar. Ponte e Cruzeiro, Gleger. Espero a mesma coisa, CH, que tenha uma estratégia bem definida, que o time da Ponte possa competir, jogar de igual para igual, encarar, marcar muito o time do Cruzeiro, que deve propor o jogo desde o início. Né? Essa é a expectativa. Independente da formação, eu acho que você jogando com 3 zagueiros, você fica um pouco mais defensivo, até porque a Ponte tem 3 volantes. Então pode se defender, pode
atrair o time do Cruzeiro e numa escapada, num contra-ataque, tentar surpreender. Essa é a minha expectativa. Nós só vamos ver como é que a Ponte vai jogar a hora que a bola rolar. E se a bola rola, Leandro Boles dá um show aqui na Bandeirantes, Boles. Muito obrigado, Gleger Zorzin. Tudo pronto no Mineirão. Apita o ar. Bola rolando a partir de agora. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, pelo YouTube, no AM, no FM, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. É a Macaca em campo para mostrar o seu valor. Arrebenta a Macaca! É a Ponte Preta em campo diante do líder Cruzeiro no estádio do Mineirão. E com 1 minuto, a primeira falta dura do Lucas Oliveira, zagueiro do time do Cruzeiro, que chegou para matar a jogada e fez falta dura para cima de Ramon Carvalho. O jogo está paralisado, rapaz. Se isso não é falta para cartão, a regra deve ter mudado. O Paulo Roberto Alves Júnior, o árbitro do Paraná, e não tem essa história, CH, se é que com 1 minuto, 30 segundos ou com 45. A falta foi dura, o Ramon Carvalho está fora do campo, inclusive porque a falta foi ali na marginal do campo e com a queda ele acabou saindo das 4 linhas, vai ser atendido e a Ponte tem falta para fazer a cobrança. Ficou barato ali para o Lucas Oliveira. Concordo com o amigo, falta muito forte, fez sim pronto para a batida. A Ponte com seu uniforme tradicional, a camisa branca com a faixa tradicional preta, o Cruzeiro todo de azul. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança, atacando a direita do seu rádio. Se estivéssemos no majestoso, seria o gol da linha do trem. Partiu para a bola, fez sim, pé em outra bola, levantou para DG de cabeça, subiu, tirou lá dentro da defesa. Coloca a bola para fora, Lucas Oliveira cedendo escanteio para Macaca. A Ponte Preta vem para cima no início do jogo. E quem chegava por ali é o menino DG, que cabecearia para o gol se não acontecesse o corte. Escanteio, Macaca. Os 3 zagueiros estão por ali. Fabrício, Fábio Sanches, o capitão, e também o Douglas Mendes, o DG. Escanteio para Macaca para fazer a cobrança aqui na ponta. Capricha aqui da Fecim. Comecinho do jogo no Mineirão. Vem para a cobrança na falta o Fecim. O árbitro está pedindo para esperar um pouquinho ali. Todo mundo está saindo da área. Tem um jogador caído, é o Ramon Carvalho. Ele que sofreu a falta ali cometida pelo Lucas Oliveira no início do jogo. Tentou voltar, mas pelo jeito não vai dar mais para o Ramon Carvalho. A Ponte pode perder um jogador logo no início da partida. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E aí, Gleger Zorzinha, falta duríssima para cima do Ramon Carvalho, cometida pelo zagueiro Lucas Oliveira. Ficou barato para ele. Quem inicia o processo de aquecimento no banco da Macaca é o Felipe Amaral. Ficou barato demais, Bola. Tem que dar o cartão, pô. Independente se tá no começo do jogo ou não, cartão amarelo, pô. O cara deu uma chegada e ele tá sentindo. Provavelmente vai sair aí o Ramon Carvalho. Errou o árbitro, na minha opinião. É isso, jogo parado, Macamóvel no gramado, estádio lotado e agora sim o Fecim vem para a cobrança do escanteio. Escanteio para Macaca para fazer a cobrança, placar de 0-0 no Mineirão. Partiu o Fecim, pé canhoto, levantou lá dentro para a boca do gol, subiu, tira a defesa. Ela volta no rebote ainda para Macaca, domina Nicolas. Sai da ponta, vem para meia, carregou para Leonaldo, para Fecim, boa bola para Leonaldo, tentou levar para o fundo. Chega para fazer o corte na alavanca, William Oliveira. Colocando a bola para fora, setor direito é lateral para Macaca para fazer a cobrança. A Ponte permanece com a posse de bola no campo ofensivo, lá no último terço do campo. Cobra o lateral, aqui o Igor Formiga. Curtinho para Fecim na direita, devolveu para Igor Formiga. Tentou a meia-lua para cima do Bidu, chegou, protegeu o zagueiro, acabou caindo o Igor Formiga. A bola saiu, o Fecim dá uma bronca no Bandeira, que apontou apenas tiro de meta para o time do Cruzeiro. Sai jogando o time mineiro. A Ponte adianta a marcação, vem para a linha ofensiva. Na marcação, pressão para cima do Cruzeiro, que sai jogando aqui atrás com o líbero Lucas Oliveira. Assim como a Ponte, são 3 zagueiros, Zaivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, que mete um bom lançamento aqui na ponta para Bidu. Chegou primeiro o DG, grandalhão, o zagueiro, não quer saber de brincadeira não. Coloca a bola na linha lateral, cedendo o lateral para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. A Ponte ainda com 10.
mancando à beira do campo. O Ramon Carvalho está fazendo aquele teste para ver se dá para voltar ou não. Mas com isso a Ponte permanece com 10. Toda lá atrás nesse momento. Bola para Eduardo Brock. Ele trabalha por dentro com o Lucas Oliveira. Abriu na ponta, devolveu, fez o passe para Neto Moura. Olhou para a área, tá na área. Atenção, vem Cruzeiro, chute cruzado. Douglas Mendes se chega por baixo, tira de qualquer maneira, dá um bico na bola. Na tentativa de finalização do Cruzeiro no início do jogo com Rafa Silva. Foi bem o DG. Colocou a bola para fora depois de ter travado o lance. Lateral para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. O jogo começa com muita velocidade. Rafa Silva na ponta para Bidu. Recolheu, dominou, pedalou para cima do marcador. Ele sai da ponta, vem para meia. Recomeça com o William Oliveira para Eduardo Brock aqui na esquerda. Levantou, jogou lá dentro. Arthur tirou. Tirou de qualquer maneira, tirou de joelho. Afastou a bola momentaneamente da entrada da grande área, mas a bola volta para o time do Cruzeiro, que roda aqui na ponta. A bola chega para Eduardo Brock. Na marginal do gramado para Bidu. Bidu tentou o domínio, a bola escapou. Chega a Fraga, toca na bola, voltou para Fecim. Fecim sai driblando, escapou no primeiro do segundo. Falta. Por trás, cometida pelo William Oliveira. O árbitro agora sim puxa o cartão, mostra o cartão para o jogador do time do Cruzeiro no início do jogo. Quando o Fecim tentava a arrancada, quem por trás fez a falta foi o Rafa Silva. Camisa 17, cartão para ele, hein, CH? Pegada, hein? Pegou no tornozelo, uma falta muito forte, cartão amarelo. Cruzeiro tá com a caixa de ferramentas da Cortag aberta, hein? Brincadeira, cara. Duas pegadas fortíssimas. E só para posicionar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, depois desse lance. Vem bola Macaca, lançamento para Nicolas, ele não domina, a bola passa por ele de cabeça, coloca a bola para fora, Zé Ivaldo. Na chegada perigosa da Macaca, não deu mais realmente para o Ramon Carvalho, entrou o Alisson. O Alisson com a 25 no lugar do Ramon Carvalho com menos de 5 minutos. A Ponte é obrigada a fazer por uma necessidade clínica, médica de contusão. A saída, portanto, de Ramon Carvalho com a 40 e a entrada do Alisson. O Alisson em campo. O Alisson que disputou o Campeonato Mineiro com a camisa do Atlético. Vem para a cobrança do escanteio, a Macaca vem sim para a bola. É mais um escanteio para a Ponte, partiu a bola, pé canhoto. Levantou para a boca do gol, Fábio Sanches de cabeça, ele desvia, a bola passa à esquerda. Vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Cruzeiro. Só para falar do posicionamento dos três zagueiros, né? O DG, menino DG, joga do lado direito. O Fábio Sanches é o zagueiro dos três ao central e o Fabrício faz o lado esquerdo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @Cortag Brasil, 7 minutos e meio, o primeiro tempo, placar de 0-0 no Mineirão. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Cruzeiro pela direita, vem para a Balogia, o Vani Jesus. Recomeça com Lucas Oliveira. Cruzeiro que vem de derrota, perdeu na última rodada para o Vasco, mas mesmo assim se mantém na liderança, são 28 pontos, 9 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. A Ponte pressionou e recuperou, Nicolas tentou passe para Igor Formiga, passe errado. A bola volta no rebote para Eduardo Brock, que recomeça lá atrás com o goleiro Rafael Cabral. Ele empurra curtinho, sai jogando pela meia para Lucas Oliveira. Fez o passe para Neto Moura. Tem Matheus Canezinha abrindo pela meia. Fez o passe pela direita para Rafa Silva. Tentou passe de primeira. Chega bem Fraga. Recupera para Macaca. Empurrou para Arthur. Arthur pela meia. Para o Alisson. Primeira participação. Tentou passe por dentro. Entrou, cortou a defesa. A bola colocada para fora. Leandro. É lateral para o time da Macaca para fazer a cobrança. Fala aí, CH. É o serviço de prestação de serviço, na verdade, né? É uma informação para você que vai viajar nesse feriado prolongado, está viajando e está, por acaso, numa praia no Rio de Janeiro, não se assuste se você cruzar nas praias com pinguins. E explico, nessa época, no litoral fluminense, acredite, está sendo visitada por pinguins. E se você cruzar um pinguim, não leve para colocar dentro da geladeira. Por que eles saem lá da Patagônia e vêm para o litoral do Brasil? Porque aqui é o inverno, nas praias, nas águas, um pouco mais ameno, mais tranquilo, apesar deles gostarem muito do frio. Você prestou atenção, né, Bolis? Sem sombra de dúvidas. Já diria Gil Kleber, o mundo está de cabeça para baixo. Vem embora para o campo ofensivo, o time Macaca, arranca Nicolas, está na área, atenção, tentou bater cruzado e arranca escanteio. A Ponte não se intimida não, com a pressão, com o estádio lotado, vem para cima, tem escanteio para fazer a cobrança, hein, CH? Você por acaso não tem um jogador irmão, né, por aí não, né, Bolis? Bom, que eu saiba não, né? Se Nicolas é parecido com você, hein? Também acho. Escanteio para Macaca para fazer a cobrança, placar de 0-0 no Mineirão, é o terceiro escanteio para Macaca com menos de 10 minutos.
Pela esquerda de novo vem Fecim, capricha Fecim. Zagueiros foram para a área, a macacada reunida. Quer vibrar com a macaca que tem escanteio para bater. Partiu Fecim, pé canhoto, levantou para a boca do gol. Arthur desvia de cabeça, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, esta finalização com perigo. Lambeu o travessão de Rafael Cabral e na disputa levou a pior o jogador do time do Cruzeiro. O jogo está parado neste momento, CH. Tá ali um jogador ali do Cruzeiro, o Lucas, está reclamando, né? Houve um choque no alto, na cabeçada do Arthur. O jogo está parado, a Ponte começa valente. Está bem no jogo até agora. Aliás, ô Gleger, você que tem toda tem a experiência, né? Já esteve lá dentro, conhece o riscado. Como é que é para o jogador, com menos de 5 minutos? Ele evidentemente não tinha uma expectativa de entrar tão cedo. A saída do Ramon Carvalho por contusão. O Alisson em campo. O que passa na cabeça do jogador nesse momento, hein, Gleger? Eu acho que tem que estar preparado, né? Para todo momento, inclusive por isso que no aquecimento todos participam. Com o Alisson em campo, a Ponte passa a ser um pouco mais defensiva, né? O Ramon é o cara que leva a bola, que faz essa transição, né? Mas eu gosto, é um jogador de muita marcação. E a Ponte, como disse o CH agora, e eu concordo 100%, a Ponte está bem no jogo, encarando, evoluindo, só precisa ficar atento a hora que perde a bola, né? No posicionamento. Em alguns momentos eu já percebo aí, mesmo nesse início, uma distância entre as linhas. Não pode deixar esse espaço para que o Cruzeiro evolua. Então, começou bem a macaca, viu, Bolis? Olha, um grande abraço para quem está interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ana Alice Souza, o Eduardo Marques, o Bruce está por aqui também. Fabrício Teixeira, o Gilmar, a Edna Mariano, Carlos Lemos Matozinho, Marcos Carvalho, Alain Martinez, Thiago Belmiro, Mauro Lemos, direto de Jarinu. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Likes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos cravados, primeiro tempo. É a Série B, 13ª rodada no Mineirão. Cruzeiro 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, no Engenhão, hein? Primeiro tempo de Botafogo 0, São Paulo também 0. Atenção, Gaudêncio Sepúlveda de Valença do Piauí na torcida pra Macaca. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sai jogando a macaca pela esquerda, o Alisson recebe, botou na frente, escapou, limpou, fintou, chegou na cobertura, Lucas Oliveira tirou mal, vai sobrar para macaca, para Alisson, de cabeça para Nicolas, tá na área, girou, tentou bater pro gol, foi bloqueado. Explodiu no Eduardo Brock. A bola volta no rebate para Igor Formiga, pela meia para Fraga. Fraga para Douglas Mendes. Na faixa central do gramado, abriu para Fabrício. Fabrício curtinho para Arthur. A Ponte tenta pelo lado esquerdo do campo para o Alisson. Para Arthur, caiu o Alisson, não. O Arthur não marcou a falta, não mandou seguir, o Neto Moura recupera. Fez o passe para Giovani, tentou na frente para Matheus Canezin. Chega primeiro Fraga e do meio campo recua para o goleiro Kaique França. Mata no peito, coloca no terreno, o atacante pressionou e tirou de qualquer maneira. Já rebateu o Neto Moura, levantou a bola para Matheus Canezin. Fabrício corta de cabeça, Fraga pela meia para Léo Naldi. Domina, controla a bola e tira de qualquer maneira, deixou para Nicolas, falta. Mais uma no time do Cruzeiro, agora do Eduardo Brock para cima de Nicolas. O jogo novamente parado no Mineirão. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo! Você que está passando pelas principais rodovias aqui na região de Campinas, obrigado pelo carinho, pela sua audiência no AM e também no FM. Aqui tenta a macaca com Igor Formiga, trava bem, Bidu. No carrinho, coloca a bola para fora, cedendo o lateral, é para macaca fazer a cobrança. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região, pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br, saiba mais. Aliás, no próximo sábado, não esse, no outro, dia 25, Esporte Show da Rádio Bandeirantes, sabadão a partir das 10 horas, lá no Atacado Obra Já, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ao longo da semana.
Vamos trazer mais detalhes com a presença de toda a equipe da Bandeirantes, a equipe comandada por Carlos Batista. Bola para Neto Moura, domina para o time do Cruzeiro. Abre para Zaivaldo, por dentro para Lucas Oliveira, sai na pressão Fraga. Marcado, cercado, ele volta o jogo para Rafael Cabral. Muito tempo de Europa, jogou no Napoli, jogou também na Inglaterra, campeão da Libertadores com o Santos em 2011. Lançamento longo, bola esticada para Biduli, tenta alcançar, não alcança. Alcançou depois que a bola já havia saído, portanto é só tiro de meta para Macaca. E aí, CH, com 15 minutos, o comportamento da Ponte no jogo 0-0. Defensivamente recompõe rápido, bem postada. A Ponte incrivelmente está tranquila no jogo. E o Cruzeiro parece bastante ansioso, né? É o comentário que eu fiz antes da partida. Esses 60 mil ajudam muito, mas eles em algum momento podem atrapalhar. Como? Se o time não encaixar um jogo legal, aqueles que só frequentam o estádio, a gente conhece muito bem, só de vez em quando começam a vaiar o time. Só vai na onda da vitória. Exatamente. Então, vamos aguardar. Até agora, com 15 minutos, eu gosto da Ponte. A Ponte tenta a saída, apertou na marcação, Zé Ivaldo, a bola volta para Leonardo, mata o peito, coloca no terreno, mas passa mal, conserta a Fraga. E começa com Douglas Mendes, vem embora o zagueirão, passa das largas, bota na frente, invade o campo ofensivo, meteu o lançamento para Nicolas, a indecisão do zagueiro com o goleiro, rasga Rafael Cabral. O Eduardo Brock deixou para o Rafael Cabral, olha, 1 segundo a menos ou 2 segundos... Ele tomou a iniciativa de correr atrás da bola. Se ele não toma a iniciativa, o Nicolas chegaria. Lateral para Macaca, Igor Formiga para Leonaldi. Dominou, trabalhou, tentou levar para o fundo. Bidu aparece para fazer o corte, colocando a bola para fora. A Ponte insiste aqui pela direita, tem lateral para fazer a cobrança perto da linha de fundo. 0-0, placar do jogo no Mineirão. Sob os olhares atentos de Ronaldo Fenômeno, CEO do Cruzeiro, está marcando presença no Mineirão. Tem lateral para fazer a cobrança, Macaca, já cobrou Igor Formiga para Leonaldi, devolveu para ele. Empurra para Douglas Mendes do campo ofensivo. Ele inverte lá na esquerda para Fabrício. Fabrício com a canhota. Enfiou no comando para o Alisson. Dominou, limpou, fintou, voltou para Arthur. Arthur olhou para a área, prepara o cruzamento. Pega em outra bola, vai jogar lá dentro. Tira a defesa. Insiste Igor Formiga. Fatiou a bola, levantou para a boca do gol. Voltou para Nicolas. Vai marcar em cima do zagueiro. A sobra para Fraga no bate-rebate. O árbitro marcou a falta. Falta de ataque. O jogo está parado. A defesa do Cruzeiro bate cabeça. E a Ponte não consegue aproveitar em CH. Na verdade, a bola tocou no Nicolas, né? Ele deu um chute, ricocheteou na mão dele e ele acabou ali cometendo a falta. O jogo está parado, tem jogador do Cruzeiro caído, mas o grande detalhe é essa jogada no costado do Bidu, né? É a segunda oportunidade que a Ponte tem de cruzar a bola no costado do lateral esquerdo, que marca mal do Cruzeiro, e quase a Ponte chega com muito perigo. Bolis. Você se referiu ao Nicolas, né? Muito parecido com esse narrador que vos fala. Agora deu uma close, a TV deu uma close ali, a imagem. SH, vou dizer uma coisa para você, tem uma diferença, hein? Sabe qual? Não. Claro que sabe. Eu sou muito mais bonito, mais belo do que o garoto Nicolas. Mas pode ter certeza que o Nicolas joga muito mais do que esse que vos fala. Aqui domina Lucas Oliveira para o time do Cruzeiro. Abertura lá na ponta para Giovani Jesus. Domina, ajeita, para, frente na marginal do gramado, voltou para Zé Ivaldo. Devolve vira bem para Lucas Oliveira, vem para o time do Cruzeiro, fechadinho a Macaca. Rafa Silva tentou de primeira, afasta, tira Léo Náutico, caído, jogador do Cruzeiro, a turma mandou seguir. Vantagem para o time mineiro, vem embora Raposa. Bidu domina, vai se levantando agora o Matheus Canezin. Bola recuada para Lucas Oliveira, tem a posse de bola, de olho no Edu, hein? O Edu já tem gols neste Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro da Série B do ano passado com a camisa do Brusque. Está ali, nesse momento, encaixotado pelos dois zagueiros da Macaca, Fábio Sanches e também Fabrício. Vem o Cruzeiro pela direita, Giovani Jesus se livrou de Arthur, pé direito na bola, levantou para a boca do gol, Kaique França. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa. O Edu tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. O artilheiro da competição é o Luca da Ponte com 6 e o Diego Souza com 5, ao lado do Poveda do Sampaio Correia com 5 gols. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Chegamos a 19 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, vem o Cruzeiro com Lucas Oliveira, enfiou no comando para Canezin, na disputa com o Fabrício, se jogou. Não houve absolutamente nada, a menos que a imagem acabe nos desmentindo, mas em princípio não houve absolutamente nada. A bola ficou de graça nas mãos do goleiro Kaique França. Faz a reposição, pé esquerdo na bola, tentou aqui na frente para Nicolas.
não domina, a Ponte não fica com a bola, já devolve de graça a posse de bola para o time do Cruzeiro. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse Cortag com gemudo.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Aliás, por falar no Instagram, obrigado a você que me segue lá no Instagram, hein? @Leandro Boles com 2 L's e S. Inclusive aqui nos stories, com os bastidores da transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, você segue lá, @Leandro Boles com 2 L's e S. Vem Cruzeiro, Edu no comando tentou a disputa da bola com o Fábio Sanches, a bola volta no rebote para o Alisson, domina, ajeita para Macaca, vira bem para Leonardo, está bastante congestionado por ali, a Ponte já perde a bola para Matheus Canezin, enfiou para Edu, boa bola, tá na área, vem Cruzeiro, vai marcar, rolou para trás, tira Fábio Sanches, a sobra da bola, rasga Leonardo, de qualquer maneira tira para Macaca, insiste o Cruzeiro pela meia esquerda, domina Bidu, pé canhoto, calculou, executou para a boca do gol, cruzamento para Rafa Silva, tira Fabrício, completa Leonardo, rebote, Fraga, de cabeça tira para Macaca, insiste o Cruzeiro, é pressão do Cruzeiro nesse momento, 20 minutos, primeiro tempo, 0-0, Eduardo Brock pela meia, recolheu, dominou, Neto Moura, cabeça do grande círculo, boa inversão para Giovani Jesus, ele mata na coxa, coloca no terreno, se apresentou para o jogo, Neto Moura, tentativa de tabela, a bola passou, o Giovani caiu, o árbitro olhou, e já diria aquele narrador famoso da TV, nada marcou, segue o jogo, CH. Nem tchum. O Guilherme dos Anjos, filho do Hélio, está na beira do gramado dando uma bronca tremenda no Leonaldi. Esse lance, né, a origem desse lance perigoso do Cruzeiro foi um erro de passe do seu Leonaldi no meio campo. Quanto o Cruzeiro não pode dar esse mole. Erro de passe, veio a contracarga e quase o Cruzeiro fez o primeiro. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000 Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. O jogo está parado no Mineirão. Gleger, Zorzinha, sua análise do jogo segue 0-0 no Mineirão. Esse estádio você conhece, né, Gleger? Já tive alguns, já levantei alguns troféus ali, viu, o Boles? Sei. Olha, Boles, eu gosto do jogo, cara, o jogo muito equilibrado, né? A Ponte, na minha opinião, faz um jogo interessante. O Nicolas surpreendendo, né, que é a válvula de escape ali no ataque, chegando com algum perigo, ele é um jogador rápido, se movimenta muito, e quando você joga com 3 zagueiros, você precisa ter mobilidade à frente, né? A Ponte perdeu o Ramon, mas ganha com o Alisson na marcação e aparentemente ele adiantou um pouco mais o Leonaldi para fazer essa transição. Eu estou gostando, eu acho que é isso mesmo, tem que competir, tem que guerrear e tentar em alguns momentos surpreender. Agora, a hora que aparecer a oportunidade tem que botar a bola na rede. A Ponte teve alguns lances de bola parada, teve algumas escapadas com o Nicolas, né? Precisa estar um pouco mais atento, porque é um jogo duro, difícil. A gente percebe um Cruzeiro um pouco ansioso, né? Um pouco assustado com o bom posicionamento da Ponte. Agora, é o momento de surpreender, é o momento de sair na frente, mas tem que ter calma, concentração, né? E um bom posicionamento. Aparentemente a Ponte é organizada e o jogo muito equilibrado, Boles. Partida reiniciado, Douglas Mendes domina aqui beira direita, o time do Cruzeiro apertou a bola, explodiu no Cruzeirense, saiu, é tiro de meta para Macaca. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Amanhã, 12 horas, na tela da Band, os donos da bola, as informações de Ponte Preta e Guarani, os quadros na lata, o personagem do dia, a enquete, é claro, todos os lances, os melhores momentos e a origem, em caso de gol ou gols, de Cruzeiro e Ponte Preta e Cruzeiro. Amanhã, meio-dia, aliás, de segunda a sexta-feira, espalha para geral, os donos da bola com Carlos Batista e toda a equipe da Bandeirantes na tela da Band. Aqui tenta vir o time do Cruzeiro, passe no comando, entra e corta a Fraga, volta no rebote para Nicolas, dominou, girou para cima do marcador, chama a falta e a falta veio. O jogo está parado, falta marcada pelo árbitro paranaense, pois não, Gleger? Não, só para dizer, você estava falando aí dos donos da bola, e amanhã tem uma surpresa agradabilíssima aos telespectadores, né? Amanhã, Edu Pinheiro vai participar dos donos da bola. Olha que legal. Ó, com aquela categoria de sempre, imperdível, hein? Amanhã, meio-dia, na tela da Band, os donos da bola, com a apresentação ilustre, ou com a participação ilustre de Edu Pinheiro. Parem as máquinas. Ó,
Parem as máquinas. Amanhã, Eduardo Pinheiro na tela da Band. Não percam. Aliás, Sérgio Eduardo Pinheiro. O jogo tá parado, tem lateral, a ponte para fazer a cobrança, quase 25 minutos deste primeiro tempo. Você ligado no futebol da Band, no AM, no FM 85.7 da faixa estendida e no AM 1170 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais um lateral para a ponte, o Matheus Canezinho desviou, colocou a bola para fora. Aliás, eu estou dizendo Fernando, o Matheus Canezinho, mas é Fernando. Claro que o ouvinte entendeu. Vem Macaca, tentativa do Alisson, parou na jogada, pediu falta, o árbitro mandou seguir. É só tiro de meta para o time do Cruzeiro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 25 minutos cravados, primeiro tempo. E no tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, Série B, a tradicionalíssima Bezona. 13ª rodada no Mineirão. Cruzeiro e Ponte, 0-0, Edu. 0-0 em primeiro tempo para Botafogo e São Paulo no Engenhão. Alô, Marco 7 de Varginha. Um abraço, meu amigo, obrigado. Luiz de São Paulo. Alô, Carlos Oliveira de Amparo. Ayrton Dias, meu amigo de Campinas, obrigado pelo carinho. O Marcelo Pimentel disse que o Ronaldo tá de olho no Leonardo, hein? Que o Ronaldo vai levar o Leonardo pro Cruzeiro. E de Portugal, o Dario. Alô, Dario, muito obrigado. E de São Luís do Maranhão, o Pé de Pano. A defesa da Ponte fechada, o Lucas Oliveira, o zagueiro que deu aquela chegada forte e tirou o Ramon Carvalho do jogo. Soltou uma bomba mais longe do gol, a bola passou, é só tiro de meta. Que o Kaique França levanta para o de ataque dentro do Ficim. Entrou, cortou Zé Ivaldo, 2 Ponte Pretanos foram para a bola, Leonaldi e Fraga. Mas deu certo, a Ponte consegue ficar com a posse de bola, retomar. Bola para Fábio Sanches, abertura aqui para DG, o Douglas Mendes. Se livra com personalidade da marcação de Rafa Silva, atrapalha a bola na quarta zaga para Fabrício. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto, comando. A credibilidade, toda a sua experiência. O comando do jogo aberto nele, na voz dele. Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é da Odontoclinic. Chame a gente, a sua avaliação. Fone 3342-7000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Vem o Cruzeiro, falta marcada. Falta marcada em cima do William Oliveira. O árbitro puxa o cartão e vai mostrar para o zagueiro da Ponte, o Fábio Sanches. Reclama o zagueiro Ponte Bretano, a falta marcada e o cartão mostrado. E falta um critério para o Paulo Roberto Alves Júnior, porque a falta no início do jogo do Lucas Oliveira em cima do Ramon Carvalho foi muito mais forte do que essa, hein, CH? Foi, mas nesse lance, uma coisa não invalida a outra. Ele pisou no pé do jogador do Cruzeiro. Cartão amarelo. Aquele tinha que ter mostrado cartão amarelo. E esse foi lance para mim de cartão amarelo. E é uma falta perigosa, hein? O Fábio Sanches não está pendurado. Toma cartão amarelo. Kaique França preocupado. Tem falta perigosíssima o time da casa, o Cruzeiro. Atacado Obra Já, tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço. É o maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. 28 é o primeiro tempo, placar de 0-0, é falta para o time do Cruzeiro, volta a crescer o torcedor cruzeirense no Mineirão. Eduardo Brock tem uma patada com a perna esquerda, ele é ignorante nas faltas, hein? Tá ali preparado para fazer a cobrança da falta com a faixa de capitão no braço esquerdo. Eduardo Brock vem para a cobrança, pertinho da bola também, Neto Moura. Autoriza o árbitro, Brock, pé canhoto, a bola explodindo a barreira. Bateu ali no Nicolas, volta no rebote para o time do Cruzeiro, chegou atrasado o Igor Formiga, leva vantagem o time cruzeirense, ficou caído o William Oliveira, bola para Bidu, partiu para a jogada individual, escapou, limpou, fintou, tentou o cruzamento, a bola desviou no Leonardo e saiu. Escanteio para o Cruzeiro em CH. O jogador do Cruzeiro está caído, os atletas pedem cartão amarelo para o Igor Formiga, que fez falta para cima do William Oliveira. Eu achei lance para falta para
para tanto, para amarelo, como eles estão pedindo. De qualquer maneira, tem escanteio o Cruzeiro. Primeiro escanteio para o time mineiro, quase 30 minutos deste primeiro tempo, 0-0, escanteio para o Cruzeiro, vem para a bola Bidu, tem a meia dúzia estampada na camisa, calculou, executou para a boca do gol, Edu de cabeça nas mãos de Kaique França. Sem trabalho algum para fazer a defesa na primeira finalização do Cruzeiro, no gol defendido pelo Kaique França. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. No quinto sinal, são 16 horas 30 minutos. Vem Cruzeiro, bola enfiada para Rafa Silva, chegou, protegeu o Fábio Sanches, não chega para lá no atacante, a bola saiu. Mas segundo o árbitro, bateu ainda no Fábio Sanches antes de sair definitivamente pela linha de fundo. Está apontando escanteio para o Cruzeiro. E realmente bateu, né, CH? Bateu sim, escanteio. Os 3 próximos jogos da Macaca, depois eu falo. Agora, escanteio Cruzeiro. Já deu uma equilibrada o Cruzeiro nos escanteios. A Ponte tem 3, o Cruzeiro 2. 30 minutos, escanteio para o Cruzeiro, placar de 0-0 no Mineirão. Vem para a bola Bidu, autorizado pelo árbitro. Atenção, pé canhoto, partiu para a bola, levantou para a boca do gol de cabeça livre, desviou para fora do Zé Ivaldo. Da Ponte ficou reclamando de uma falta, foi o Edu quem cabeceou, a bola não entrou, então o árbitro evidentemente só apontou o tiro de meta para a Macaca. Próximos jogos da Ponte, Sampaio Correia em Campinas, Vila Nova em Goiânia e Tombense em Campinas. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 31 minutos, primeiro tempo. Série B, 13ª rodada no Mineirão. O placar da Bandeirantes aponta, Ponte Preta 0, Cruzeiro também 0, Edu. Olha, 18 horas, o líder Palmeiras contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque. Alô, Lauter, o Lauter do seu Edu. O Ronaldo tá gordo, hein? Gordo, come bem, né? Ô, Lauter, um abraço. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. A equipe de Carlos Batista no AM, no FM, também no YouTube. A Ponte tenta com Fecinho, escapou no primeiro. Foi pra disputa, insistiu, recuperou para Igor Formiga. Entrada na grande área para Fecinho, dominou, puxou pra canhota. Limpou, clareou, outra finta, pintou, golaço. Ele bateu em cima de Zé Ivaldo. Bloqueado pelo zagueiro do Cruzeiro no bate-rebate, a bola espirrada, sobra nas mãos do goleiro Rafael Cabral. Pé direito já tenta a reposição, a Ponte deu uma saidinha, o Edu escorou de cabeça para trás para Rafa Silva, vem Cruzeiro, devolveu na ponta para Bidu, Edu fugiu para a área, cruzamento para a entrada da grande área, tira o Alisson, tirou mal, voltou para Bidu, Bidu ajeita, domina no fundo, empurrou pela meia, para Zé Ivaldo, para Neto Moura, uma bomba, a bola subiu, foi lá na Lagoa. Longe do gol, é só tiro de meta. Na péssima finalização de Neto Moura, CH. A Ponte começou bem o jogo, equilibrado, tendo chance, agora está sendo pressionada pelo Cruzeiro. Para mim, nesse momento, o Cruzeiro é melhor, a Ponte não fica com a bola, a situação da partida não existe uma pressão muito grande, mas nesse momento o Cruzeiro tem 63% de posse de bola. E o que precisa a Ponte, o Gleger Zorzinho, para voltar a ficar mais com essa bola e não dar espaços para o time do Cruzeiro, que, como bem colocou o CH, não pressiona, mas toda hora tá a bola ali rondando o campo defensivo da Ponte, hein, Gleger? Precisa fazer aquilo que eu estava dizendo, né? Diminuir. Olha, Macaca, segura Gleger, o Alisson, boa bola para Nicolas, dominou, tentou partir com a bola dominada, caiu, o árbitro marcou a falta do Nicolas. Entendeu que ao ser derrubado, ele segurou a bola, derrubado de forma legal, segundo o árbitro, segurou a bola, na verdade houve o corte ali do Zé Ivaldo e realmente segurou a bola o Nicolas, o árbitro apontou a falta. Seguindo o Gleger. Acertou o árbitro, né? Ô Bolis, então, a Ponte dá um espaço ali entre as linhas, eu estava dizendo isso já no meu último comentário, precisa ficar muito atento a isso, porque é ali que o Cruzeiro evolui. Os homens de meio têm qualidade, são jogadores experientes, né, que flutuam por ali. Então a Ponte tem que estar um pouco mais compactada. É claro que em alguns momentos, numa esticada, o Fecim está bem no jogo, o Nicolas está bem no jogo, né? Os homens de meio, porém dá espaço. Então, se não for um time agrupado, pode ter problemas no jogo. E é o que está acontecendo nesse momento. Mas para mim ainda o jogo é equilibrado.
Jogo equilibrado na opinião de Gleger Zorzinho. Aqui vem para o time do Cruzeiro, bola enfiada no meio, William Oliveira para Edu, tá impedido, ele girou, bateu, espalmou, Kaique França voltou para Edu, recolheu, dominou, tá na área, vem Cruzeiro, ainda Edu de calcanhar na ponta, vem o chute cruzado para a boca do gol, só agora o Bandeira marcou impedimento. Por isso que eu demorei para narrar, porque o Edu estava em completo impedimento. Você percebeu, meu caríssimo Edu Pinheiro, que eu não dei aquela entonação na defesa do Kaique França. Porque o Edu estava praticamente na Arena Independência e o lance estava acontecendo no Mineirão. Lamentável, hein? Deu o sinal. Gil Kleber, tira! Depois aí demorou, levantou, aí estorna. Para alegria de Gil Kleber, estornado. Eu não consigo entender essa regra, viu? Eles querem fazer escanteio lateral, toda a bola parada, não é? Principalmente lateral com o pé. Eles mexem de novo na regra do goleiro, se ele pode mexer ou não na hora do pênalti. Eles mexem no VAR. Mas esse tipo de coisa, eu sinceramente, eu não consigo entender essa frescura de deixar rolar, só depois marcar o impedimento. Fica todo mundo com cara de bobo aqui, né? Abraçando a galera aqui no YouTube, o Anderson Fernando, Vai Ponte, o Adão Mesquita, o Davi, a Ana Alice, a Célia Simões, o Márcio Mourão, Andréia Montovani, sempre agitando aqui nas redes sociais, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um cara legal. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. O Alisson domina por time da Ponte, vira meia direita, com o pé direito, meteu o lançamento para a velocidade do Nicolas. Chega primeiro no lance, Zé Ivaldo protege, o Nicolas não desiste, tentou recuperar, ganhou, Zé Ivaldo chega, toca na bola, a bola sai lateral. O Zé Ivaldo vacilou, dançou, cidadão. Perdeu a bola para o Nicolas. Lateral que a Ponte já cobrou. Arthur tem a posse de bola, tentou por dentro, bateu no zagueiro e saiu. Mais um lateral no campo ofensivo para Macaca, 36. Lateral batido, Fraga para Arthur. Arthur tentou devolver curtinho, a bola bateu no marcador, foi embora de novo pela linha lateral. E a bola não sai dali, daquela região do campo, setor esquerdo ofensivo para Macaca. Fecinha quem domina, a marcação de Lucas Oliveira. Nicolas tentou, Fraga brigou. Fecinha ficou com a sobra, levou uma trombada na dividida forte com o zagueiro do time do Cruzeiro. Os dois estão caídos. E agora o árbitro para o jogo após o Arthur ter colocado a bola para fora. Na disputa entre William Oliveira e Fecinho, o jogo está parado no Mineirão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Na verdade foi Fecinho e Giovani Jesus. Os dois na disputa ali, uma disputa forte. O Fecinho ainda segue caído no gramado do Mineirão. Agora 37 primeiro tempo. Série B, 13ª rodada no Mineirão. Placar da Bandeirantes aponta Cruzeiro e Ponte Preta 0-0, Edu Pinheiro. Olha, 39, Botafogo e São Paulo 0-0 no Engenhão. 20 horas tem a sequência da Série B com Vila Nova e Operário. O Paulo e a Rita Maluca. Seu Edu, é o seguinte, o Alisson não tem a mesma qualidade do Ramon. Mas aí é que ele exige demais, Rita Maluca. Sim, obrigado. Lembrando que após o fim do jogo aberto aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, vamos para São Paulo com o segundo tempo de Palmeiras e Atlético Goianiense. O jogo terá início às 18 horas no Allianz Parque. Todo o segundo tempo para você aqui na Bandeirantes e Palmeiras e Atlético Goianiense. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. A dividida foi forte, CH, mas o outro não marcou falta não. Vai dar bola ao chão, a Ponte estava com a bola. Fernando Canezinho está apontando que é lá atrás, mas na verdade não é lá atrás não. Mas enfim, a Ponte fica com a bola. O que você achou da dividida? Eu achei forte. Eu não achei falta. Eu achei que foi um encontrão perigoso e o Fecinho levou a pior. Ainda bem que ele está recuperado. Agora uma beliscada ali no tornozelo do Nicolas. Falta cometida pelo William Oliveira pela meia esquerda. O Arthur vai lá, tá pedindo calma para o William Oliveira. O Arthur Paranaense Paulo Roberto Alves Júnior, que já mostrou 2 cartões para o Rafa Silva no Cruzeiro e para o zagueiro Fábio Sanches da Ponte. Vem Macaca, Igor Formiga, atenção, tá na área, dominou, pé direito, disparou, defendeu!
Rafael Cabral com o pé direito. Uma inversão espetacular, um passe açucarado de Fabrício, lançamento para Igor Formiga. Ele dominou pela lateral da grande área, disparou pro gol. Rafael Cabral colocou para fora, cedendo escanteio, CH. No costado do Bidu, escanteio para ponte, lado direito. 39, primeiro tempo, escanteio para Macaca. Capricha aqui da. Partiu Fecim, levantou, bola curta. Entra e corta Bidu, colocando a bola para fora, mas em lateral. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança na melhor chance do jogo. E foi isso nas costas do Bidu. Lateral que o Igor Formiga cobrou, deixou para Fecim na marginal do gramado para Igor Formiga. Escapou, limpou, fintou, estica a perna esquerda, faz o corte Neto Moura. Desviando a bola, colocando para fora. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança. Para jogar uma pressão no time do Cruzeiro. Um torcedor calado nesse momento. Bola para Fecim, entrada na grande área. Calculou, executou, jogou lá dentro. Rasga, tira de qualquer maneira Giovani Jesus. A bola sai em mais um lateral para Macaca para fazer a cobrança na direita, campo ofensivo. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Aqui vacila Macaca, recupera o Cruzeiro, passe em profundidade muito forte para o Edu. Olha, nem se o Edu tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. E aí, Gleger, 40 minutos e até aqui a melhor chance do jogo foi da Macaca, hein, Gleger? Sem dúvida nenhuma, né? E um lance parecido com aquele gol que a Ponte fez na última partida, né? Lançamento no costado do Fabrício pro Formiga, que é bom jogador, que tem uma leitura interessante de jogo. É um jogador que tem muita profundidade. Aliás, o Arthur precisava ter um pouquinho mais de profundidade lá pelo lado esquerdo também, né? E aí fez uma grande defesa o Rafael, esperou a definição da jogada. Grau e dificuldade da defesa, conceito 7,85. Boa, 7,85. Uma grande defesa do Rafael Cabral. Bola para Macaca com Fraga. Fraga pela meia para o Alisson. Dominou, botou na frente, livrou do marcador. Tem Nicolas no comando, abriu o Fecim. Bola para Fecim. Entrada na grande área, devolveu para o Alisson. Tá na área, bateu cruzado. A bola desvia e vai embora pela linha lateral. Mais uma trama ofensiva legal da Macaca. O chute cruzado do Alisson explodiu no zagueiro e saiu. De novo a Ponte em CH. É o pé salvador ali da zaga do Cruzeiro, lateral do ataque. A Ponte nesse momento volta a jogar bem. Igor Formiga para Fecim, chegou Bidu para cortar. Fraga fica com a sobra de cabeça, devolveu lá na frente. A bola passou pelo Fecim, o Bidu protege no limite. A bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Leandro. Sim. Jogadores pendurados na Ponte na partida de hoje, evidentemente. Kaique França, Leonaldi e Fecim. Aliás, como é que está se comportando o garoto Douglas Mendes, apenas 18 anos recém-completados, pela primeira vez como titular. E aí, CH? Dando conta do recado por enquanto. Aqui Arthur tem a posse de bola para Macaca, tentou no primeiro, no segundo lance, a bola travou, mas voltou para Arthur que carrega a bola, cortou por dentro, faz boa jogada, vem embora Macaca, inverteu da esquerda para a direita para Igor Formiga, tentou também com Fecim, Fecim prendeu, segurou, voltou pela meia para Fraga, Fraga ajeita, ilumina, levanta a cabeça, volta para Douglas Mendes, daí o DG, fazendo inversão, a bola chega em Fabrício, a Ponte neste momento todinha no campo ofensivo, Fabrício botou na frente, livrou da marcação do Fernando Canezin, empurrou no comando, mas o Leonaldi não entendeu a jogada. Mas foi forte, a bola saiu, não chegou a sair porque o Rafael Cabral evitou para sair jogando para o time mineiro. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Hoje, quinta-feira, feriadão, é dia de basquete na tela da Band, hein? 22 horas, o jogo 6 da finalíssima da NBA entre Golden State Warriors e Boston Celtics. Caso o Golden do Stephen Curry vença, chega a 4 vitórias, 4-2 e conquista o título da NBA. 22 horas na tela da Band com a narração do Ivan Bruno. Aqui domina o time da Macaca com o Leonaldi. Ele ajeita, domina, mas voltou da posição irregular. O bandeira dedurou, o árbitro confirmou, é posse de bola para o time mineiro. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. A Ponte melhorou a posse de bola, né? E hoje, nesse momento, até agora 43 no primeiro tempo, a Ponte finalizou mais que o Cruzeiro, 7-6. Olha o Cruzeiro, lançamento para Edu, tá na área, girou, pé direito, arriscou, disparou e é gol!
Mas subiu a bandeira, hein? O bandeirinha marcou impedimento, o Edu finalizou, foi comemorar com a massa cruzeirense. Evidentemente que o lance vai ser revisado. Deu a impressão de que realmente estava impedido o Edu no lançamento. Lance que agora a gente vai ter a dúvida. Ih, rapaz, me parece que o Arthur dava condições, hein? Lá em cima, o Arthur dava condições. Tô achando que eu vou narrar esse gol. E aí, CH? Para mim, impedido. E para você, Gleger Zorzi, impedido ou não? Para mim, impedido também. Bom, o lance vai ser revisado, né? O árbitro, evidentemente, não precisa ir para a cabine do VAR, porque o impedimento é ou não é, sim ou não. Ele está recebendo as orientações do árbitro assistente de vídeo. O árbitro de vídeo é o Rodrigo Ferreira e tem um assistente de vídeo. É um lance difícil porque o Arthur pisa e sai e o Edu entra. O Edu domina, finaliza bem no canto do Kaique França. O lance está sendo revisado pela arbitragem no finalzinho do primeiro tempo. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior conversa com o VAR. Edu na disputa com o Arthur, ele finalizou e fez o gol. Há toda uma expectativa, aquela demora normal no futebol do Brasil. O Edu fica também na expectativa, o torcedor do Cruzeiro também. Ele finalizou, colocou lá dentro o Paulo Roberto Alves Júnior. A linha está sendo traçada, né? Para uma definição correta do lance. O árbitro conversa com o árbitro de vídeo nesse momento. A galera fica na pressão. O Edu novamente observando o árbitro. Ninguém reclama. O Leonardo deu uma encostadinha ali. E o árbitro segue conversando com alguns seus jogadores que chegam pertinho dele ali. Estamos com 45 minutos e meio nesse momento. Uma definição se o gol do Cruzeiro vai ser validado ou não. Confirma o gol, hein? Confirma o gol. O árbitro está confirmando o gol do Cruzeiro. Edu recebe na entrada da grande área, pé direito, bateu no canto e é gol! É gol, é gol, é gol! Gol do Cruzeiro! Edu tem a 99 estampada na camisa. No lançamento que saiu lá de trás, o Arthur ficou vacilando, parado no lance. O Edu entrou livre na entrada da grande área, marca do artilheiro, o cheiro do gol. Disparou um chute forte, cruzado, potente. O Kaique França pulou, mas nada pôde fazer. Está aberto o placar do Mineirão. Faz a festa nação cruzeirense, o cabuloso, a raposa está na frente. Edu, 45 o primeiro tempo, está registrado. 1 para o Cruzeiro, 0 para a Ponte Preta. E o detalhe do gol, Carlos Henrique. O Arthur deu condição. E quem estava com ele no lance? Fabrício. Fabrício perdeu na corrida e o artilheiro bateu cruzado, um golaço, não é? Com a perna direita, nada pôde fazer o Kaique e o Fabrício não deu conta de correr atrás do Edu, né? Faz o 5º gol o Edu no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro na frente, 1-0. E a Ponte Gleger é castigada após um ótimo primeiro tempo. A Ponte leva o gol aos 45 minutos, hein, Gleger? E você jogando com 3 zagueiros não pode vacilar dessa forma, né? O Fabrício realmente ficou ali olhando a bola, esqueceu de marcar o jogador. Eu fiquei na dúvida, mas o lance muito difícil, né? Por isso a demora do VAR para decidir se foi gol ou não. Eu fiquei com a impressão que estava à frente um pouquinho, mas aí a hora que traçou a linha, Edu em condições, fez um belíssimo gol, né? Um chute cruzado, sem chances para o Kaique França, mas foi castigada realmente. A Ponte castigada porque fez um bom primeiro tempo e não merecia tomar o gol, principalmente no finalzinho do primeiro tempo. Foi a primeira finalização do Cruzeiro, 2, né? O Cruzeiro teve uma, mas muito fraca, que o Kaique França defendeu. E agora esta finalização fatal, 1-0 para o Cruzeiro. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas, ou chame no zap 19 999-357534. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. 1-0 para o time do Cruzeiro, deu mais um minutinho, vamos até 49 no Mineirão. 1-0 para o Cruzeiro, o gol marcado pelo Edu. Bola recuada para Kaique França, sai jogando no campo defensivo para Macaca, abertura para Fabrício. Já tem a marcação do Fernando Canezinha, acabou escorregando, Leonardo patinou, recupera Giovanni Jesus, vem Cruzeiro, pela meia direita, colocou na área para Edu, dominou, tá na área, Fábio Sanches.
Aparece bem para fazer o corte, afasta lá atrás, tira de qualquer maneira a Fraga. Nicolas escuro de cabeça, rebateu o Lucas Oliveira. A bola voltou para o time do Cruzeiro. A Ponte tem que rezar para terminar logo o primeiro tempo só com 1-0, hein? O Cruzeiro vem para cima, tentando o segundo gol. O Bidu tem a posse de bola, acaba voltando para Eduardo Brock. Neste momento, a situação é boa para o Cruzeiro. Apoiado pelo seu torcedor que lota o Mineirão. Vem de novo o Cruzeiro. Será que vai dar tempo de um último ataque? Se ele recuar, o Arthur vai terminar. Recua a bola, o Arthur vai terminar. Bola para o William Oliveira, deixou para Lucas Oliveira. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Mineirão. A Ponte leva o gol aos 45 minutos deste primeiro tempo. Lance ajustado, impedido não estava, porque o Arthur dava condições para o Edu, que finalizou. O Cruzeiro termina o primeiro tempo em vantagem. E a bola parou de rolar no Mineirão, Edu Pinheiro. Mineirão lotado, Ronaldinho vendo, tá aí a reprise do gol do Edu. Edu, aquele que era da equipe lá do Brusque, agora está no Cruzeiro. Alô, Fazenda do Gilmar, um abraço para vocês, hein? A Ponte hoje sem o Bernardo, lateral direito, sem o Norberto também, que joga na lateral direita, sem o Lucas suspenso, sem o Hélio dos Anjos no banco, sem o Thiago Oliveira, zagueiro suspenso, sem o Danilo Gomes, entregue ao departamento médico. A Ponte começou com Kaique França, Igor Formiga, na ala direita, 3 zagueiros, Fabrício, Fábio Sanches e Douglas Mendes, em surpresa, 18 anos, parece bem seguro, e o Arthur na lateral esquerda, o ala esquerda. No meio, Fraga, Leonaldi e Ramon, Fecim e Nicolas. Só que com menos de 1 minuto de jogo, o Lucas Oliveira deu uma entrada no Ramon. Ramon tentou ficar em campo, mas aos 5 minutos saiu, entrou o Alisson, tá bom? Amarelos, Rafael Silva do Cruzeiro, levou a 5 minutos. E o Fábio Santos levou a 20 minutos, hein? O gol foi do Edu aos 42 minutos e Hélio dos Anjos, repito aqui, tá suspenso, é o Guilherme dos Anjos, né? Do banco também. E quem tá com ele é o Nenê, hein? O Nenê, ex-zagueiro da Ponte, hoje da comissão técnica, no banco também da Ponte, auxiliando aí o Guilherme dos Anjos, tá bom? Oi, Zorzinho, olha, aquele lance do Igor Formiga, a 38 minutos, uma inversão do Fabrício, grande lançamento pro Igor Formiga, tava sem ângulo, nas costas do Bidu, bate e o goleirão tira com os pés, hein? Ali a Ponte perdeu, aí na sequência, um pouquinho depois, o Cruzeiro faz 1-0. Oi, CH, desculpa, como é que começa com você? Oi, CH. Alô, CH? Está vindo, atenção. Oi, Edu, dois. atenção. Oi, Edu. Inversão, hein? Você deu um ameaço, entendeu? É. Eu quase torci o joelho. Pois é, falei, eu vou pegar na pegadinha hoje, hein? Pra ver como é que nós estamos aí. Aí, Zorzinho, Edu, eu gostei do primeiro tempo da Ponte. Eu não gostei desse gol, evidentemente. Foi surpreendente. Pelo aquilo que eu esperava do jogo, eu gostei do DG. Eu acho que o meio campo, fora o Leonaldi, que está em outra órbita, não estou gostando do Léo. Dos 3, o único que eu não estou gostando é do Leonaldi. Está disperso no jogo. Esse menino Nicolas está bem no jogo. O Alisson está dando aqueles rabos de arraia que ele dá normalmente. É um jogador que você olha ele trabalhar. É um jogador que tem uma característica muito dele, né? É o típico peladeiro, mas ele tem bastante vontade, vai se enrolando com a bola e é muito útil. E o Nicolas brigando lá ferrenhamente contra os zagueiros do Cruzeiro. Está dando conta, está dando conta. O que faltou para a Ponte, ela teve chance de fazer o primeiro gol. Faltou um pouco mais de sorte, eu acho que incomodou. Os dois times chutaram 7 bolas para o gol. A Ponte chutou uma a menos para o gol. Tem chute travado, tem chute para fora. O jogo foi, nos números, bem equilibrado, mas o Cruzeiro ele teve mais domínio da partida. Ele apertou mais a Ponte sem grandes oportunidades. A grande oportunidade do jogo foi com o Formiga, para a Ponte, né? Então foi um jogo que faltou um pouquinho mais. Se não fosse essa linha de impedimento mal feita, o Arthur, né, deu condição, e na corrida não tem jeito, né? O Fabrício é muito lento, perdeu para o Edu, que está em grande fase. O cara é um bólido, aí bateu cruzado, o Kaique não pôde fazer absolutamente nada. Foi um golaço. Golaço do Cruzeiro, e não dá para falar que é injusto, não. Eu acho que os dois times, se a Ponte tivesse feito 1-0 no Cruzeiro, eu não falaria que seria injusto. Como eu não posso falar que está 1-0 para o Cruzeiro e o resultado é injusto. Foi uma partida muito jogada, muito disputada. Os dois times com bastante vontade, né? Um jogo de xadrez,
né, muito picotado em alguns momentos da partida, mas eu gostei no desempenho da Ponte. Aquele medo que nós tínhamos não aconteceu. O time, na primeira parte do jogo, até 15 minutos, ela neutralizou o Cruzeiro com uma marcação muito forte. E agora, para a segunda etapa, eu voltaria da mesma maneira, só tendo uma conversa mas bem firme com o Leonaldi. O Leonaldi errou demais no primeiro tempo e tem que voltar ligado, de repente pode estar até contundido, a gente não sabe. E se isso acontecer, tem que trocar ali na posição dele e botar o menino Amaral. Mas o que não pode acontecer, né, é bobeira no início do segundo tempo. Para a Ponte carregar a possibilidade de um resultado legal na partida, continuar viva no jogo, ela tem que voltar acesa como ela começou o jogo. Bem acesa, marcando muito. Os dois sistemas de jogo, eles estão, Gleger fala muito disso, espelhados. Os dois times jogam com 3 zagueiros, é muito parecido, só que a qualidade técnica de 2 jogadores, para mim, nesse momento, além do Edu lá na frente, estão fazendo a diferença. No meio-campo, a Ponte tem o Fraga e o Leonaldi para fazer a armação, já não tem o Ramon, que saiu machucado, e o Cruzeiro tem 2 jogadores que botam a bola no chão e passam muito bem. Eu vou falar de 2, o William Oliveira e o Neto Moura. Esses 2 são os motores do meio-campo do Cruzeiro e eles não erram. Eles não erram. Fazem o balanço de um lado para o outro e essa é a diferença do jogo. Não pode dar liberdade para os 2 e o Leonaldi tem que entrar na partida. Mas foi um primeiro tempo de regular para bom da Ponte. Agora, para o segundo tempo, tem que tentar fazer o gol de empate rápido para poder administrar a partida. Edu? Beleza, olha, doutor Flávio Logan, que é sociólogo, obrigado, viu, professor doutor, um abraço ao senhor, falando aqui do DG. Por que não coloca o DG, rapaz? Os meninos da base, coisa linda, parece um veterano. Edu, Fabrício não dá, assinado Rita Maluca, mais um gol sofrido nas costas do Fabrício, não colocou aqui o nome. Edu, até quando o Fabrício? Ele não tem velocidade, muito lento. Amor dos anjos, hein? Um abraço do Ramos, segura Ramos, poderia não ter árbitro. Quando sai gols, o VAR decide. Sidão do Proença, Ponte Pretano, hein? É contra o árbitro. Deixa no piloto automático, deixa pro VAR. A culpa do gol do Cruzeiro não é do Fabrício, e sim do Arthur, que deu condições. Ok, seu Edu? É o Vitor de Campinas. Obrigado, Vitor. Edu, esses caras estão fazendo falta nenhuma, hein? Os que não estão jogando não estão fazendo falta. Diz aqui o final, 39-59, gente. A Ponte tudo certinho, até 42, gol do Edu, intervalo. Cruzeiro 1, Ponte 0, já. Gleger Zorozin vai opinar. Agora 16h56. Bandsat Digital. Informação e tecnologia. 60 emissoras em todo o país, conectadas via satélite. Bandsat. Os fatos no Brasil e no mundo que mexem com você. Comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo.
Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Argamassa AC1 20 kg cinza quartzolite só R$ 15,90. Acima de 90 unidades só R$ 14,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Do Pinheiro. Há 20 minutos teve esse lance aqui, tirada do Fábio Sanches. A primeira ponte bem tranquila, equilibrada e tal, mas a primeira estocada do Cruzeiro, o Fábio Sanches deu um corte providencial, hein, Boli? Bola para Matheus Canezinho, enfiou para Edu, boa bola, tá na área, vem Cruzeiro, vai marcar, rolou para trás, tira Fábio Sanches, a sobra da bola, rasga Leonaldi. De qualquer maneira, tira. Depois era erro do Leonaldi, começou com o erro do Leonaldi. Olha o Gabriel de Piracicaba. Arthur dormiu, aliás, Fabrício deixou Formiga na cara do gol, verdade, deveria ter ido pra rede, essa é a diferença, tem que ter tranquilidade na frente do goleiro, não faz toma, né? O Fabrício deu uma baita inversão pro Igor Formiga, melhor chance da Ponte, 38 minutos, Bolis. Vem Macaca, Igor Formiga, atenção, tá na área, dominou, pé direito, disparou, defendeu, Rafael Cabral com o pé direito, uma inversão espetacular, um passe açucarado de Fabrício, lançamento para Igor Formiga, ele dominou pela lateral da grande área, disparou pro gol, Rafael Cabral colocou para fora, cedendo escanteio, CH. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. E a 42 o Edu marcou 1-0 intervalo para o Cruzeiro. Oi, Gleger Zorzin. Edu, eu gostei demais do primeiro tempo da Ponte, tá? A Ponte fez um jogo muito equilibrado, encarou, jogou de igual para igual. Teve, inclusive, a primeira oportunidade real de gol, né, nos pés do Formiga, narrada por Leandro Bolis agora há pouco aí no replay aí. Mas assim, Edu, o problema é que quando você começa a jogar, né, começa a impor e partir para cima e criar algumas oportunidades, cria um certo, não vou dizer conforto no jogo, mas assim, o excesso de confiança, né? O Fabrício ficou olhando a bola, né? Não pode. Eu não concordo quando dizem que o Arthur errou, que deu condições. O Arthur estava lá posicionado do lado esquerdo, a Ponte vem com uma linha de 5. CH disse aí agora há pouco e é exatamente isso. Um jogo espelhado, né? Um jogo que os dois times mantêm a mesma plataforma tática, né? E aí o Fabrício tem que encostar no Edu, né? É o único jogador, ele está ali na marcação. Ele é o jogador da caça, né? Como diz aí na língua dos boleiros, né? Quando você joga com 3 zagueiros, os 2 de lado vão na caça e um fica lá na sobra. E o Fabrício vacilou, deixou o Edu ali com liberdade, né? E ele inteligentemente é bom jogador, tem uma leitura legal de jogo, né? Foi lá e fez o gol. Não dá para credenciar a culpa no Arthur, que estava lá na recomposição, fechando o lado esquerdo, como tem feito, como fez durante todo o primeiro tempo, né? E a Ponte acabou tomando o gol, sendo castigada, porque na minha opinião, apesar de estar um jogo equilibrado, a Ponte tomou conta do primeiro tempo, criou as melhores chances, né? Gostei da movimentação do Nicolas, gostei do Fecim também, né? 2 jogadores que fazem aí esse ataque, né? A transição da Ponte, apesar de também achar que o Leonaldi está errando muito, né? Mas ele não tem essa característica, né? É um jogador mais de marcação, é um jogador de entregar essa bola no meio, mas a Ponte não tem um meia, né? Um meia de articular, um meia de armação, a Ponte não tem esse jogador. E por isso a dificuldade em alguns momentos. Mas assim, se a Ponte voltar da mesma forma, pode ser que empate o jogo, né? Não está difícil o jogo para a Ponte. É só estar um pouco mais atenta, ligada. Às vezes, o detalhe acaba prejudicando. E foi o que aconteceu com a Ponte. Foi pega ali num detalhe onde o Fabrício ficou olhando a bola, né? E o Edu teve a escapada lá e fez o gol. Não dá para você estar jogando contra um Cruzeiro, enfrentando um cara que é artilheiro, que no caso é o Edu, e deixar o cara sozinho. Então esses pequenos detalhes às vezes complicam. E foi o que complicou a Ponte, né? Gostei do posicionamento, gostei da imposição da Ponte, né? Gostei, mesmo com pouco tempo de treinamento, os 3 zagueiros por ali, né? Na grande parte aí do primeiro tempo a Ponte sustentou, né? Você vê que o Kaique França não fez nenhuma defesa, teve aquela defesa só naquele lance, estava impedido com o próprio Edu, né? E o lance do gol, então muito pouco, né?
isso mostra o bom posicionamento, isso mostra a organização. Claro que em alguns momentos do primeiro tempo a Ponte deu espaço entre as linhas e isso fez com que o Cruzeiro evoluísse algumas jogadas, então tem que diminuir esse espaço, né, agrupar um pouco o time, mesmo quando você joga com 3 zagueiros, você tem uma amplitude maior, você adianta os seus alas, né, os homens de meio tem que ter um pouco mais de amplitude também, até porque os 3 zagueiros estão ali na sustentação, mas tem que estar agrupado, tem que estar organizado, e a Ponte vacilou em alguns momentos, e foi onde o Cruzeiro conseguiu, inclusive, criar algumas oportunidades. Mas, para mim, a Ponte, assim, conseguiu equilibrar, foi melhor em parte do primeiro tempo, e agora tem que voltar para o segundo tempo da mesma forma. Não dá para ficar agora, porque tomou 1-0, retraído, esperando o Cruzeiro. Né? Nós acabamos vendo o lance aí agora, realmente, deu condição ao Arthur, e o Edu fez o gol aí em condição legal. Eu fiquei na dúvida, na minha opinião, o Edu estava um pouco à frente, mas aí a questão do lançamento, né? A hora que sai a bola, né? A hora que sai a bola, ele estava em condição legal e o gol validado pelo VAR, né? Até o VAR ficou um pouco na dúvida também, que demorou, né? Para validar o gol. Mas é o seguinte, Edu, tem que manter o mesmo posicionamento, a mesma organização e tentar, da mesma forma que fez o primeiro tempo, chegar em alguns momentos e fazer o gol. Nesses lançamentos nas costas lá com o Formiga, o Arthur apareceu um pouco mais à frente, né? O Leonaldo melhorar esse passe da transição, e é isso que tem que fazer a Ponte. Vai começar o segundo tempo, Leandro Boles. Obrigado, meu caro Gleger, Zorzinho, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no Mineirão. Ô Gleger, aliás, se você vai nos auxiliando aí, porque tivemos um probleminha técnico de uma forma geral nesse momento, e aqui pro ouvinte a gente não esconde absolutamente nada. Estamos no off-tube, né? E aparecendo algum tipo de situação, você traz pra gente aí. Já começou, né, Gleger? Já, a bola já rolou lá no Mineirão. A bola já tá rolando, a Ponte com a bola nesse momento, mas aquele início, né, Bola? Sempre no início é um pouco mais tranquilo, né, mais calmo. Toca a bola aqui, toca a bola ali. E olha, aparentemente o Cruzeiro adianta as suas linhas, viu? Tenta agora vir para tentar definir o jogo, mas a Ponte aparentemente organizada também. A Ponte está em campo com Kaique França, Igor Formiga, Fábio Sanches, que já recebeu cartão, Fabrício, Douglas Mendes e Arthur, Fraga, Leonaldo, começou com o Ramon, mas ele saiu logo no início, levou uma pancada forte do zagueiro do time do Cruzeiro e entrou no seu lugar o Alisson, Fecim Nicolas. E o Cruzeiro com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Giovanni Jesus, William Oliveira, Neto Moura e Fernando Canezinha, além de Bidu, Rafa Silva e Edu, autor do gol marcado, portanto, pelo Edu, aos 45 minutos da primeira etapa, 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro que com esse resultado vai chegando a 10 vitórias, 31 pontos. 31. E a Ponte permanecendo com 12, né, Edu? Olha, a situação difícil da Ponte, porque a Ponte perdendo, ela congela nos 12, aliás, com a vitória da Chapecoense. Chapecoense foi terça-feira, ganhou em plena Salvador 1-0 do Bahia. Essa vitória deixou a Ponte a Ponte entrou na zona de rebaixamento, entendeu? E olha que a Chapecoense, terminando a rodada, vai ficar com um jogo a menos, tá? Chapecoense e a equipe do Londrina vão ficar com um jogo a menos, porque aquele jogo que deveria ser em Chapecó, o avião que conduzia o Londrina não conseguiu descer lá em Chapecó, tá? E não tem data marcada ainda, Chapecoense e Londrina, tá? Então é o seguinte, Cruzeiro tá indo para 31 pontos, em segundo Bahia 25, já jogou, perdeu, em terceiro Vasco 24, em quarto Sport 19, em quinto Grêmio com 18, em sexto Cruzeiro, aliás, Criciúma, em sexto Criciúma com 16, em sétimo Tombense 16, em oitavo Operário 15, em oitavo Sampaio Correia 15, em décimo Londrina 15, em décimo primeiro Chapecoense com 15, em décimo segundo CRB com 14, em décimo terceiro o Novo Horizontino com 14, em décimo quarto Brusque com 13, em décimo quinto Ituano 13, em décimo sexto CSA com 13, Náutico tem 12, a Ponte 12, o Guarani 12 e Vila Nova, último com 10. Só que... pois não, Boris? Gol do Cruzeiro. Oi? Matheus Bidu. Está sendo revisado o lance, mas o Matheus Bidu faz o segundo gol para o Cruzeiro. Deixa eu ver aqui, Edu. Lance normal, tá? Lance normal. Está sendo revisado, mas para mim, gol legal. Matheus Bidu, 2-0 Cruzeiro. Quantos minutos aí, Gleger? 2 minutos de jogo. 2 minutos. O Rafa Silva ficou com a sobra pela direita
e acabou cruzando rasteiro. A bola passou por toda a defesa da Ponte e o Bidu aparece na segunda trave e acabou completando. Cruzeiro 2-0. Aí fica difícil porque a Ponte toma mais um gol e ela perde para o Náutico. O Náutico, sem jogar, já passa na frente da Ponte. Então, 17º, zona de rebaixamento. O Náutico, que vai jogar, tem 12. Agora, 18º, a Ponte com 12, né? E o saldo aí de -5. Em 19º, penúltimo, Guarani com 12 vai jogar. E o Vila Nova, último, com 10, tá? E para azar da Ponte ainda, você vê, o Náutico, o Guarani e o Vila Nova vão jogar em casa. O Vila Nova joga 20 horas contra o Operário hoje, hein? No Opa, lá em Goiânia, Vila Nova e Operário. O Náutico joga amanhã, 18h30 nos aflitos, contra o Sport. Tudo bem, jogo difícil, mas joga em casa, né? É o clássico Náutico Sport, o clássico de Recife, tá bom? E o Guarani, 11 horas domingo em casa contra o CSA. Então, de repente, gente, a Ponte pode terminar na última colocação essa rodada em caso de derrota hoje para o Cruzeiro. O Cruzeiro, grande campanha. Lembrando que o Cruzeiro ganhou aí todos os jogos no Mineirão, hein? O Cruzeiro venceu todas como mandante, né? Todas. Tá aí, vem de derrota para o Vasco, mas no Mineirão vem fazendo uma campanha realmente sensacional. Então, Bidu marca aí 2-0 para o Cruzeiro. Estamos no início do segundo tempo, estamos com um probleminha aqui nas nossas dependências, daí do porquê da gente ainda não estar transmitindo o segundo tempo dessa partida, tá? A Ponte, ela vai jogando com Kaique França e com 3 zagueiros, Fabrício, Fábio Chances e Douglas Mendes. Todo mundo gostando do Douglas Mendes, hein? Fez 18 anos segunda-feira esse menino aqui, hein? O Igor Formiga na ala direita e o Arthur na ala esquerda. Fraga, Leonaldi e o Alisson, que entrou no lugar do Ramon. O Ramon saiu com 5 minutos de jogo, hein? Tinha menos de 1 minuto quando o Lucas Oliveira deu uma entrada no Ramon. Aí ele tentou ficar em campo, com 5 minutos saiu. E na frente fez sim, e o Nicolas. Nicolas tem 21 anos, pertencia ao Atlético Mineiro, mas jogou no Atlético Mineiro e pertence ao Figueirense, tá? Olha, no banco, quem que a Ponte tem? O goleiro Luan. Tem o Moisés Ribeiro, que é volante. Tem o Dodô, que é atacante. Tem o Ramírez, que é atacante. O Felipe Amaral, hein? É o terceiro jogo dele. Ele ficou 2 fora por contusão. Hoje está no banco, o menino Amaral. Tem o Jean Carlos, para a lateral esquerda. Tem o Echaporã e o Matheus Anjos, hein? Esse é o banco da Ponte, né? Até agora, na história, a Ponte, 17 jogos no Mineirão, incluindo esse de hoje. 17 jogos no Mineirão, a Ponte teve 2 vitórias lá, 3 empates e 11 derrotas, com essa está sendo a 12ª derrota, tá? A Ponte ganhou em 17 de outubro de 99, 2-1 no Atlético Mineiro, um público de 70 mil, e ganhou no dia 11 de junho de 2005, ganhando o Cruzeiro por 2-1. O retrospecto entre Ponte e Cruzeiro, antes do jogo de hoje, 29 jogos, com 7 vitórias da Ponte, 5 empates e 15 vitórias do Cruzeiro. Bem, meu caro Leandro Borges, no aguardo aí da nossa regularização. Isso, para voltar, né, Edu? Eu aproveito para lembrar que Rocha Autopeças, há 29 anos, oferece peças de qualidade com preços justos. É só você acessar o site rochaautopeças.com.br e escolher o WhatsApp da loja mais próxima de você. Como é que segue o jogo aí, Gleger? Zorzinho com 6 minutos na etapa final, está 2-0 para o Cruzeiro, hein, Gleger? Exatamente, Boles. E o Cruzeiro pressionando muito, né? O Fabrício sentiu uma contusão ali, está em campo ainda, mancando muito. E o Cruzeiro em cima da Ponte. Na Ponte não consegue respirar. Mineirão enlouquecido, né? A gente vê a torcida ali enlouquecida com o resultado 2-0. E o Cruzeiro em cima. A Ponte ainda, com esses 7 minutos e meio agora, não consegue passar o meio de campo. Como eu disse lá no início, né, o Cruzeiro veio para cima, adiantou as suas linhas, né, marca muito forte. A Ponte não consegue sair. Nesse momento, uma falta ali muito dura em cima do Leonaldi, né? Nós vamos ver aqui, não teve o cartão amarelo, né? Mas o Cruzeiro muito bem no jogo, muito bem encurralando a Ponte tenta aí, mas só com chutões ali. O Fabrício deu um lançamento agora, que foi lá no Rafael Cabral. Cruzeiro em cima da macaca, viu, Boris? Problemas, viu? A Ponte voltou muito mal para esse segundo tempo. O Bidu
que fez o gol, inclusive a válvula de escape do Cruzeiro a todo momento ali nas costas, aparecendo, dando trabalho pro Formiga, né? É o lado que o Cruzeiro está jogando. Está jogando ali, Neto Moura, bom jogador, né? Articula, arma, tenta. E nesse momento o Cruzeiro muito, mas muito melhor. E a Ponte voltou totalmente, mas totalmente diferente do que foi no primeiro tempo. Não consegue sair jogando. Kaique França recebe a bola agora, dá um chutão, o Cruzeiro domina novamente, vem para cima. O Cruzeiro domina o jogo, viu, Bolis? 8 minutos e meio, só dá Cruzeiro. Muito bem, está 2-0 para o Cruzeiro, com quase 9 minutos desta etapa final. O Cruzeiro vence a Macaca por 2-0. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. É aquela velha história, né, CH? O time vem para o segundo tempo na expectativa de evitar que o time adversário, que já vencia por 1-0, logo no início não faça esse gol, e acabou fazendo o Cruzeiro, o segundo gol, totalmente o que a Ponte estava pensando de uma forma contrária, ou seja, 2-0 para o Cruzeiro, e agora, convenhamos, fica difícil para reverter o placar. Quando se tem um grupo, né, muito com jogadores problemáticos, né, muito curto, o grupo da Ponte de jogadores é muito... Não tem opção, né? Não tem opção a Ponte. Você olha para o banco de reservas, você vê Dodô, Ramírez, o Alisson que já entrou, Moisés Ribleiro, Giancarlo. Na frente tem Matheus os Anjos e Chaporã. Quer dizer, o que o Guilherme dos Anjos tem para fazer é muito pouco. E fica bem complicado, né? A Ponte, repito, que fez um bom primeiro tempo, mas na segunda etapa, Bolis e Edu Pinheiro voltou completamente diferente do que assistimos na primeira etapa. Leandro Bolis. Muito bem, já estamos com um probleminha aqui, mas já voltaremos para transmitir todas as informações para você. 2-0 para o Cruzeiro. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Segue 2-0 para o Cruzeiro, a Ponte perdendo e, com esse resultado, permanecendo também na zona do rebaixamento. Só para repetir a classificação aí, Edu. Olha, eu vou falar para você, hein, a Ponte, então, tomando esse gol, a Ponte no saldo, o Náutico, sem jogar, ultrapassou a Ponte, hein? Primeiro, o jogo de terça-feira, em que a Chapecoense ganhou do Bahia lá em Salvador, 1-0, vitória da Chapecoense subiu e empurrou a Ponte para a 17ª, primeira da zona. E agora, tomando 2-0, o Náutico estava atrás, mas tomando 2-0 no saldo, a Ponte desce para baixo do Náutico na 18ª colocação com 12. E repito, o Náutico vai jogar, o Guarani vai jogar, o Vila Nova vai jogar. Os três vão jogar em casa. O Náutico tem o clássico com o Sport, o Guarani fecha a rodada 11 horas domingo contra o CSA no Brinco. E o Vila Nova joga hoje, hein? Joga logo mais. Logo mais o Vila Nova pega o Operário, lá no Oba, né? A Ponte pode terminar na última colocação, tá bom? Cruzeiro ganhando 31, líder. Em segundo, Bahia, 25. Em quarto, Vasco, 24. Em terceiro, Vasco, 24. Em quarto, Sport, 19. Em quinto, Grêmio, 18. Em sexto, Criciúma, 16. Em sétimo, Tombense, 16. Em oitavo, Operário, 15. Em nono, Sampaio Correia, 15. Em décimo, Londrina, 15. Em 11º, Chapecoense, 15. Em 12º, CRB, com 14. Em 13º, Novo Horizontino, com 14. Em 14º, Brusque, 13. Em 15º, Ituano, 13. Em 16º, CSA, com 13. E os quatro últimos, Náutico, 12. Ponte, 12. Guarani, 12. E Vila Nova, com 10 pontos ganhos. Pelo WhatsApp, acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho de sempre. Deixa eu ver aqui, perdemos 5 partidas por culpa do Fabrício, pela sua lentidão. Não colocou aqui o nome, final 0184. Pelo amor de Deus, esse Fabrício é mais lento que uma tartaruga. Todo jogo ele compromete. Misericórdia. Sou Márcio Rosa, final 3247. Olha, boa tarde a todos. Perfeito o comentário do Gleger. Fabrício deveria estar colocado no gol do Edu, né? Deveria estar colado no Edu, né? No gol do Cruzeiro. Parabéns, Geraldo, né? Parabéns, né?
Alô, Geraldo, muito obrigado. E na bronca também com o Fabrício. Boa tarde. O VAR não mostrou as linhas. Para mim estava em impedimento. Desafio 48, mas parece que mostrou depois, viu? Realmente estava... O Arthur dava condições. Deixa eu ver aqui. Ponte Preta jogando bem. Pena que o Fabrício em campo, hein? É o Matozinho de Itatiba. Pessoal pegando no pé do Fabrício. Boa tarde, Edu e a toda a equipe. Nota 10, o Rádio Brasileiro. Uma pena esse resultado, pois o futebol apresentado pela Ponte não merecia esse desfecho. Assinado professor Milton, handebol do Patrulheiros Campinas. Deixa eu ver o que mais aqui. Não, isso aqui é mensagem política. Pessoal bravo aqui com o Lula. Fora, Hélio dos Anjos. E leve o Fabrício junto. Olha, o Hélio dos Anjos é o seguinte, hein? O Hélio dos Anjos é a 17ª partida dele. Ele estreou contra o Mirassol, né? Lá em Mirassol, a Ponte empatou 1-1 pelo Paulistão. Aí, nas mãos dele, a Ponte foi rebaixada, todo mundo sabe, aquele 2-2 contra o Ituano, naquele fatídico 19 de março. Majestoso, hein? Ponte Ituano 2-2, Macaca rebaixada. E aí começava essa Série B. Somando tudo, inclusive com o resultado atual, são 17 jogos. Repito, incluindo esse. 17 jogos, são 3 vitórias em 17 jogos, hein? 5 empates e essa a 9ª derrota. 9ª derrota. O aproveitamento do Hélio dos Anjos é de 27%. É impossível com 27% você se manter como técnico. Não existe isso. E na Série B, o aproveitamento da Ponte na Série B é 30%. Tem muita coisa, não aumenta o preço do dólar por causa disso. Não aumenta. Mas com esse resultado, mesmo, né, começando com os desfalques e tal, a Ponte vai ficar, aliás, uma pressão enorme. A torcida, a diretoria vai ficar um oi Berlim, vai ficar com a saia justa. Como é que vai ficar com esse plantel e a Ponte terminando, podendo ficar e terminar em último lugar? Terrível. Nós estamos o quê? Na 13ª rodada, né, Bob? 13ª rodada. 19, né? Primeiro turno, faltam poucas rodadas aí. E 19 as rodadas do segundo turno. Bom, Greg, diga pra nós aí o aspecto do jogo, o que você tá... Deu uma melhorada, Bidu já faz 2-0 no começo do segundo tempo, só tá Cruzeiro pressão, deu uma reagida a Ponte? Deu uma reagida agora há pouco, o Formiga deu um chute ali, o Rafael Cabral fez uma boa defesa. Foi em cima dele, né? Mas estava bem posicionado, o bom goleiro do Cruzeiro. Nesse momento, Edu, 17 minutos, chegamos aos 17. Cruzeiro toca a bola, né? Aquela velha e empoeirada manutenção de resultado, mas a Ponte sem força para atacar. A Ponte, a hora que rouba a sua bola, você vê que nesse momento o Fecim está aqui, ó, atrás da linha do meio de campo, tentando evoluir a jogada e a Ponte não tem alternativa de jogo. O Cruzeiro melhora na partida, muito bem posicionado, muito bem organizado. A Ponte chegou lá com o Formiga numa esticada novamente do Fabrício. Ele deu um lançamento lá nas costas, no costado da defesa. O Formiga trouxe para dentro, de perna esquerda, bateu e o Rafael Cabral fez uma boa defesa no centro do gol. Mas nesse ainda continua. Olha o Cruzeiro, viu, Edu? Pera aí que tem um contra-ataque aqui. O Edu... Não, houve o corte ali. DG fez um belíssimo corte. Esse menino tá bem no jogo, viu, Edu? DG tá muito bem. Do DG, viu, cara? Pois não, Edu? Não, o pessoal tá gostando do DG, viu? Rapaz, nesse momento aqui uma escapada do Cruzeiro, o Edu, rapaz, foi pra cima no mano a mano com o DG e ele fez o corte ali, poderia ter sido o 3º gol do Cruzeiro. Mas o DG, que pra mim tá sendo aí o homem do jogo até o momento, foi bem, fez o corte. Tá assim, Edu, a Ponte tenta, o Cruzeiro bem posicionado, a hora que o Cruzeiro rouba a bola, tenta uma esticada ou outra, mas toca a bola de um lado para o outro. Jogo que encaminha para uma derrota da Ponte, viu, Edu? 18 minutos, né? A Ponte sem força para atacar. E na minha opinião, a Ponte já sente fisicamente, tá? Os homens de frente mal fisicamente, né? Não tem força para chegar. O Nicolas, que fez um bom primeiro tempo, tá muito mal no segundo tempo. Agora o Arthur tentou uma jogada de fundo ali. Oi, Gleger. Tropeçou na bola, viu? Não deu falta, né, Gleger? Não deu falta. Não deu falta. Muito bem, a partida segue no estádio do Mineirão, placar de 2-0 para o Cruzeiro, agora com 18 minutos, o Cruzeiro fará nesse momento a sua primeira alteração, está entrando o Rodolfo com a 33,
E a saída do Rafa Silva com a 17. Portanto, Rodolfo, 33, entra no time do Cruzeiro, saindo Rafa Silva com a 17. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Para você ligado no AM, no FM, vamos juntos. Estamos com 18 minutos do segundo tempo no Mineirão. Placar de 2-0 para o Cruzeiro. É a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Domina Zaivaldo para o time do Cruzeiro na marginal do gramado. Ele volta por dentro, recomeça com o líbero do time cruzeirense, que é o Lucas Oliveira. Pela meia para Fernando Canezinho. Boa bola para o William Oliveira. Enfiou no comando. Chega bem Fabrício. Recupera para Macaca. Soltou curtinho para Léo Naldi. Arranca, vem trazendo a ponte para o campo ofensivo. Demorou para tocar. Foi desarmado pelo jogador do Cruzeiro, Neto Moro. O Léo Naldi ficou caído. O Fecim já cobrou rapidamente o lateral, mas o Léo Naldi segue caído. O Arthur vai carregando a bola, se levanta Léo Naldi. No comando tem apenas o Nicolas, isolado, tentou passe para ele, tira a defesa no primeiro ou no segundo lance, completa Giovanni Jesus. Deixou para o William Oliveira, levanta a bola no comando para Edu. Chega Fabrício, toca na bola, no bate-rebate, sobra para Léo Naldi, para Fabrício, que recomeça no campo defensivo para Macaca. Tentativa de lançamento no comando do Fraga para absolutamente ninguém. A bola foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta em CH. Tomar um gol no segundo tempo com 1 minuto, o emocional vai para a lata do lixo, né? Aí tudo que você planejou para o segundo tempo vai por água abaixo, fica mais complicado. A Ponte está tentando arrumar forças, a tentativa é muito grande do controle emocional, mas nesse momento fica muito difícil. Tem bastante jogo pela frente, mas aquilo que eu disse no último comentário que fiz, as opções do banco de reservas para mudar uma situação de jogo, aí que fica difícil. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. 19 minutos e meio, segundo tempo, faz a festa a torcida cruzeirense. O Cruzeiro vai chegando a 31 pontos na liderança isolada no Campeonato Brasileiro da Série B. Completando a 13ª rodada. Bola para Arthur, Arthur para Léo Naldi, mas tem jogo ainda. A Ponte tenta, Léo Naldi caiu, levou vantagem no lance. A bola não chegou no Fecim, porque o Fecim parou pedindo falta. Que o árbitro não marcou em cima do Léo Naldi, a bola sobrou para o time do Cruzeiro. Dominando o primeiro terço do campo, Lucas Oliveira faz a abertura na quarta zaga para Eduardo Brock. Empurrou no comando, tentou Rodolfo, chega a DG, faz o corte o garoto da Ponte, solta para Igor Formiga. Dominou, balançou para cima do marcador, pelo meio pediu o Léo Naldi, demorou para tocar, mas houve a falta. Do Rodolfo para cima dele, o árbitro apontou, o jogo está parado, com posse de bola para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 21 minutos, segundo tempo. Brasileiro da Série B, 13ª rodada no Mineirão. O placar da Bandeirantes aponta Cruzeiro 2. Ponte Preta 0, Edu. Olha, gol do Botafogo, hein? Lá no Engenhão, Kaique marca Botafogo 1, São Paulo 0, 18 horas, Palmeiras e Atlético Goianiense. E às 19, Avaí e Fortaleza. Aqui vem a Ponte, lançamento no comando, na proteção do zagueiro Rafael Cabral, saiu do gol para fazer a cobrança, a defesa. A Ponte mexe, foram 2 alterações, saíram Fraga com a 32 e Nicolas com a 18, para as entradas de Felipe Amaral com a 19 e Ramires com a 16. E aí, Gleger, as 2 primeiras alterações da Macaca. Eu acho que o Fraga cansou, né? Cansou, tava desgastado ali no meio de campo. Ele coloca o Amaral, jogador mais jovem, jogador de marcação, né? A Ponte mantém a mesma plataforma. E a entrada do Ramires no lugar do Nicolas, eu tava dizendo agora há pouco, né? O Nicolas cansou. Fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo a gente percebeu ele muito desgastado no jogo. Vamos ver o Ramires, que nas outras oportunidades não foi bem. A Ponte tenta o toque de cabeça lá no comando, chegou para Ramires, soltou para Fecim, Fecim dominou, demorou para devolver para Ramires. Volta no rebote ainda para Ponte, para Igor Formiga, ficou caído Fecim. O árbitro manda seguir na disputa, chegou, rasgou Fábio Sanches, ela volta para o William Oliveira. Segue caído Fecim, o jogo não para. Vem para o time do Cruzeiro com Edu, ele recebe, domina pela meia direita, soltou na ponta para Rodolfo, partiu para cima do marcador, dominou Edu, entrada na grande área, cortou, limpou, fintou, chega DG. Entra em quarta, tira de qualquer maneira para Macaca. Levanta o comando para Ramires. Ramires olhou lá na frente, só viu gente de azul.
E aí ele dominou e foi desarmado facilmente. Recupera o time do Cruzeiro. Vem embora o Cruzeiro de novo. Placar de 2-0 para o Cruzeiro. DG estava arrumando ali a meia. E levantou-se rapidamente, fez o corte porque o Edu sairia na cara do gol. A Ponte tem a posse de bola na marginal do gramado com Felipe Amaral. Ele ajeita, domina, girou para cima do marcador, soltou para Léo Naldi. Faz boa jogada pela direita, bota na frente. Chega Eduardo Brock. Aparece para fazer o corte e colocar a bola para fora. Cedendo o lateral para Macaca fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Olha lá. O DG tá caído, hein? Preocupa. Me parece que não consegue. Olha lá, tá pedindo substituição. Lamentavelmente o menino tá machucado. É uma pena. É uma pena porque ele fez, pelo menos para mim, eu não sei o que o Gleger pensa, mas fez um bom jogo, a estreia dele, o menino, e o problema é no tornozelo esquerdo. Vamos ver o que o professor Guilherme vai fazer, caso o DG não possa continuar. Ele tirou, inclusive, a chuteira do pé esquerdo e está saindo nesse momento. Foi uma disputa ali com o Edu. Ah, ele girou a perna e tirou. E ao tocar na bola, me parece que a perna não estava totalmente forte, né? Fixa. O pé, no caso, né? Infelizmente. E aí é uma contusão. Matheus Anjos, é isso? Ele vai colocar um meia e vai tirar um dos zagueiros. Vai para um 4-4-2. Vamos ver o que a Ponte vai poder fazer com o sonolento Matheus Anjos. Foi sozinho do DG, né, Gleger? Ele foi tirar ali e tirou na disputa com o Edu, mas parece que não foi tão forte assim com o pé direito na bola. E acabou se machucando. Vem para o time do Cruzeiro, o lançamento para Rodolfo, na entrada da grande área, dominou, chega por trás para fazer o corte, colocando a bola para fora o Alisson. Cedendo o lateral para o time do Cruzeiro, é isso, Gleger? Exatamente, né, Bolas? Que pena, né, cara? Tava fazendo um grande jogo. Para mim, o homem do jogo até agora. Fez uma belíssima partida, o 39 DG. Merecia já ter entrado nesse time há muito tempo, nós vínhamos pedindo. Mostrou que nós estávamos certos, mas numa dividida ali, ó, a gente vê o lance novamente. É, foi outro lance, né? É, ele sente ali na dividida, ó, fica o pé dele prende, né? Olha aí, ó. Olha lá, prendeu, teve um entorse no pé ali. Dói uma barbaridade isso aí, mas é uma pena. A Ponte perde e agora tem que mudar a estratégia. Agora, vamos ver o que o Matheus Anjos, né? Como disse o CH, o sonolento Matheus Anjos no time da Ponte, que precisa de intensidade. E colocou o Matheus Anjos. Isso, e foi a última mexida da Ponte, porque já foram 3 paradas. A Ponte não pode mais parar. E com isso, as 4 alterações, foram processadas 4 alterações, não vai poder fazer mais uma mexida, porque já tivemos 3 paradas. Na verdade, só para confirmar, o lance foi na disputa com o Edu, uma disputa de bola, e o Douglas Mendes tira, mas o Edu acaba pisando no tornozelo, acho até que de forma involuntária, foi para a disputa e atingiu o tornozelo do DG. Aqui na proteção do zagueiro do time do Cruzeiro, o Rafael Cabral saiu do gol, mas acabou se chocando com o próprio companheiro de zaga, o Zé Ivaldo, que está reclamando que foi empurrado pelo jogador da Ponte. O árbitro nada marcou falta, apenas parou o jogo porque o goleiro tem esta prerrogativa. Daqui a pouco tem 2 mexidas no Cruzeiro, hein? Anote no seu papel aí, por favor. Pois não. Vem aí o Adriano 15 e o Rômulo número 8, já no Cruzeiro. Fórmula 1 é na tela da Band, GP do Canadá, nesse domingo, 14 horas e 30 minutos, a largada. A Fórmula 1 é aqui na Band, na hashtag F1 na Band, aliás. Fórmula 1 na Band, contrato renovado por mais 3 anos na tela da Band, tem a Fórmula 1. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Obrigado a você que está conosco, esteve conosco até nos momentos complicados ali da transmissão. Segue conosco no YouTube, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E se inscreva no canal, likes, muitos likes. E se inscrevam no canal, seja um cara legal. Valeu, rapaziada, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo segue parado, o goleiro Rafael Cabral está sendo atendido pelo departamento médico do time mineiro. Olha, à beira do gramado, o professor Guilherme conversa com o Léo Naldi. A Ponte tem que encontrar um gol para voltar para o jogo, né? É a única maneira que ela tem. Tem que fazer isso rápido para tentar alguma partida, alguma coisa nessa partida de hoje. 2-0 para o Cruzeiro e nitidamente o time celeste está tirando o pé, né? Aí a gente revê o gol do Bidu, né?
uma bobeira geral da zaga da Ponte, um cruzamento que veio do lado direito. Então tem que voltar rápido para o jogo. E a maneira que para voltar no jogo é marcar firme e tentar ir surpreender. Vai mexer o Cruzeiro, o Bolis. Vai lá. O Neto Moura Pinheiro está indo embora. Entrando o Adriano, número 15. E tem uma outra mexida aí, né? O Rômulo vem para o jogo e já eu confirmo quem saiu. Rômulo é aquele mesmo, né? Revelado pelo Vasco, passou pelo Flamengo, futebol europeu. Em campo também do time do Cruzeiro, do técnico uruguaio Paulo Pesolano, que renovou o seu contrato, permanece do time mineiro. A gente coloca permanece no condicional, né? Porque a vida de treinador do Brasil, a gente sabe que toda hora muda. Mas em princípio ele permanece. Saída errada no time do Cruzeiro, a Ponte recupera Matheus Anjos. Dominou, tá na área, puxou, fez a finta, levou pro fundo, bateu cruzado de cabeça, o desvio do Alisson pra fora. Foi embora pela linha de fundo, a Ponte pressionou, recuperou e quase marcou em CH. Foi um bom momento, pena que passou, perdeu o tempo da bola o Alisson, que ele estava ali na marca do pênalti, podendo fazer o primeiro gol da equipe da Ponte. Quem foi embora para a entrada do Rômulo foi o Giovani, 42, foi embora no Cruzeiro, a entrada, a novidade é Rômulo. Número 8. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Quase 29, segundo tempo, 2-0 para o Cruzeiro. Bola para Kaique França, o goleiro com a canhota, levanta para o campo de ataque. Fecim vai brigar. Entrou, cortou a defesa, a bola volta no rebate com Fábio Sanches. Tentou pelo meio para Felipe Amaral. Caiu, pediu falta, ele marcou a falta, hein, CH? Marcou sim, falta marcada, o Amaral pede até o cartão amarelo, que não aconteceu. Foi uma falta por trás. A Ponte tem pressa, lado direito, campo de ataque. Perde o jogo para o Cruzeiro, 2-0. Igor Formiga para Ramires, domina na marginal do gramado para Macaca. Tentou levar para o fundo, chega, faz o corte, Bidu. Mas segundo o árbitro, a bola bateu ainda no jogador da Ponte. Ele está marcando apenas tiro de meta para o Cruzeiro. E estas alterações aí na Macaca. Ou a alteração, a entrada do Matheus Anjos, hein, o Gleger? Bolis, o Matheus Anjos é um jogador técnico, né? Mas muito lento, né? A dinâmica muito baixa. Você vê que o ritmo do jogo pede uma intensidade e ele não tem. Eu queria só falar com o CH uma coisa, né, cara? Olha o Cruzeiro aí, ó. A Ponte perdeu com o Arthur a bola, mas conseguiu a recuperação ali com o Fábio Sanches, colocou a bola pela linha de fundo e está marcado escanteio na falha da defesa da Ponte Bretana. Não pode dar essa bobeira, né? Não pode dar essa bobeira, a Ponte está indo para o tudo ou nada e na contracarga quase o terceiro gol da equipe celeste. Escanteio lado direito, escanteio Cruzeiro. Chegamos meia hora, 30 minutos de segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. São as emoções da Série B, 13ª rodada. É o quarto escanteio para o time do Cruzeiro. 2-0 para a Raposa. Escanteio para o Cruzeiro. Atenção, cruzamento para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro o Igor Formiga. A sobra da bola para Matheus Sejus. Ele divide com o William Oliveira. Os dois caem. O Atro manda seguir, a bola volta para o time do Cruzeiro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos, segundo tempo. Série B, 13ª rodada no Mineirão. Cruzeiro 2, Ponte Preta 0, Edu. Olha, Brasileirão, segundo tempo no Engenhão, Botafogo 1, São Paulo 0, 18 horas tem Palmeiras e Atlético Goianiense, às 19 Avaí e Fortaleza. E na Série B ainda hoje, 20 horas, Vila Nova e Operário. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Cruzeiro arranca Rodolfo, pela direita dominou, vem Cruzeiro entrando na grande área, balançou para cima do marcador, parou, enfiou no comando boa, a bola pintou mais um, bola rolada por dentro, Fernando Canezinho tentou a finta na hora H, Igor Formiga. Desarma o Canezinho quando ele se preparava para fazer o toque pro Edu. A Ponte vem no contra-ataque, lançado, Ramires está na área, bate cruzado, a bola explode no zagueiro, vai embora. Parece que o Bandeirinha marcou impedimento, foi isso mesmo, e com a bola não entrou, o lance não precisa, né? Não deve ser revisado. Ele marcou impedimento no ataque. Ponte Bretana, é bola para o time do Cruzeiro. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo.
Bola para o time do Cruzeiro com Rafael Cabral. Abriu para Eduardo Brock. Empurra por dentro para William Oliveira. A ponte aperta na marcação com o Alisson. Fez o passe para a direita para Lucas Oliveira. Tentou passe na frente. Tentou tirar o Fabrício. Não conseguiu no primeiro lance. Fábio Sanches tira. A bola sobe, mas não ganha distância. Sobra para o time do Cruzeiro com o Rodolfo. Recebe na ponta. Vem cruzamento rasteiro. Igor Formiga tocou para trás. Kaique França! Consegue a recuperação, mas não estava valendo absolutamente mais nada, porque estava impedido o atacante do Cruzeiro, se bem que a bola não chegou, né, para o atacante cruzeirense, o Edu. De qualquer forma, ele marcou impedimento no início do lance, impedimento do Rodolfo. Agora, quase o Igor Formiga faz um gol contra em CH. Na velocidade no contra-ataque, agora é a vez do Cruzeiro contra-atacar, né? Ainda bem, impedimento marcado. 33 segundo tempo, Cruzeiro na frente, 2-0. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. O comando mais uma vez dele. Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Jogo parado, falta em cima do William Oliveira. Tem falta o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. A Raposa vai chegando a 31 pontos, a 10ª vitória nesta Série B. Em contrapartida, a Ponte vai permanecendo na zona do rebaixamento com apenas 12 pontos somados. O próximo jogo na quinta-feira, majestoso, 9h30 da noite contra o Sampaio Correia. Domina Zaivaldo, ele tem a posse de bola dominada para o time cruzeirense. Pé direito, tenta a ligação direta, defesa, ataque para o William Oliveira. Rodolfo tocou, tentou o comando para Adriano, afasta a defesa. Arthur chega, toca na bola, a bola vai embora pela linha de fundo, está marcado escanteio para o Cruzeiro. Sem pressa alguma. Lado direito, vai chegando devagarzinho o atleta do Cruzeiro para fazer a cobrança. Na grande área, os grandalhões zagueiros do Cruzeiro. Mais uma vez, lado direito, preocupado Kaique França. A Ponte que já não tem mais 3 zagueiros, com a saída, a contusão do Douglas Mendes, o DG, Fabrício e Fábio Sanches, da dupla defensiva da Ponte. Cruzamento para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro, afastou Fábio Sanches, completa Felipe Amaral, dá um pique na bola, o Matheus Anjos vai brigar. Diante de 2 cruzeirenses, ficou inteiro, melhor, fácil no lance, o William Oliveira, recuando para Rafael Cabral, que abandona a sua grande área, tenta o lançamento para Bidu, Bidu escorou de cabeça, evitou a saída da bola pela linha lateral, na sequência pisou na bola o Cruzeirense, a Ponte recupera, Felipe Amaral para Igor Formiga, cruzou lá dentro, Rafael Cabral, sai tranquilo do gol para fazer a defesa. A Ponte ainda tentou, né, Gleger? Nesse lance onde o time do Cruzeiro estava desorganizado aqui atrás, mas o cruzamento do Igor Formiga não chegou nos pés do Matheus Anjos, hein, Gleger? Exatamente, né? E assim, olha quem vai ter que resolver o problema da Ponte, né? O Matheus Anjos. É ele que está ali à frente, ele que é o homem de ataque nesse momento. O Fecinho está aqui do lado esquerdo, mas não consegue evoluir absolutamente nada. Tá difícil, a situação da Ponte está muito complicada no jogo. O Cruzeiro mais perto do terceiro gol do que a Ponte do primeiro, viu, Boris? Para você ligado no futebol da Bandeirantes, estamos aqui no estúdio anexo ao CB Studio Stadium, o estúdio principal, transmitindo para você as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B, 13ª rodada no AM, no FM, neste dia 16, feriado Corpus Christi. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência, você que está no seu carro, passando pelas principais rodovias aqui na região, com rádio ligado na Bandeirantes, com toda a equipe de Carlos Batista, Praça Nasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. 36,5, segundo tempo, placar de 2-0 para o Cruzeiro. Um gol no finalzinho do primeiro tempo e o segundo gol no comecinho do segundo. Primeiro gol marcado pelo Edu aos 45, o lance foi revisado. O Arthur dava condições para o Edu. E no comecinho do segundo tempo, o Bidu, o ex-bugrino Bidu, ampliou para a Macaca que desce, aliás, ampliou para o Cruzeiro, mas quem desce é a Macaca. Arthur com liberdade, pé canhoto, girou, disparou, pé
pega Rafael Cabral. Chute forte, cruzado com a perna esquerda. No meio do caminho a bola foi desviada e consequentemente amortecida para a defesa tranquila de Rafael Cabral, CH. Foi uma bomba de perna esquerda, deu sorte o Rafael, porque houve um desvio. Quase a ponte chega e diminui o placar. Embora o time do Cruzeiro, lançamento para Rodolfo em completo impedimento, o jogo está parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37,5, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta mansão, eu confirmo Série B Abezona, 13ª rodada no Mineirão. Cruzeiro 2, 0 para Macaco, Edu. Continua em finalzinho, Engenhão, Botafogo 1, São Paulo 0, líder Palmeiras, joga às 18 contra o Atlético Goianiense. Olha lá em Boston, nos ouvindo o Lino. Alô, Lino, muito obrigado. Quem avisa é o Eduardo do Jardim Miriam. Com Betfola, Bet Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bola Macaca, lançado o Fecim pela ponta no mano a mano. Parte uma pra cima dele, Fecim. Pra cima do Zé Ivaldo. Dominou, balançou, pedalou, tentou na entrada da grande área. Caiu, o árbitro abriu os braços e mandou seguir. Ficou caído ali o Fecim. Não foi falta não, CH? O que você achou? Foi nada. Segue o jogo, a bola para o time do Cruzeiro, quem domina é Adriano, tem Rômulo pedindo, abertura lá do outro lado, pelo setor canhoto para Bidu, Bidu deixou curtinho para Edu, autor do primeiro gol do jogo, Edu, recebeu, dominou o pé direito e tentou no comando, Fábio Sanches não tirou, para sorte da Macaca, a bola não chegou no Rodolfo, chega assim nas mãos do goleiro Kaique França. Daqui a pouco o Bruno, aliás, Breno, deixa eu ver aqui o número 60, é o Breno. Daqui a pouco no Cruzeiro e o 23, mais conhecido como Felipe Machado. Felipe com I. Felipe Machado, já no Celeste. É a posse de bola o time do Cruzeiro com Fernando Canezin, abre para Rômulo, usa toda a sua experiência com o pé direito, volta para Zé Ivaldo na faixa central do gramado agora com o Lucas Oliveira. Empurra lá na ponta, Adriano passou da bola, deixou para Bidu, com liberdade para canhota, olhou para a área, partiu para cima da marcação de Igor Formiga. Voltou por dentro, soltou para Adriano, toca a bola o time do Cruzeiro do quinto sinal, confirmo, são 17h45. Lançamento para ninguém, tira aqui atrás Arthur. Felipe Amaral foi de uma forma estranha para a bola. Não conseguiu tirar, o Cruzeiro segue com a posse de bola no campo ofensivo. Edu tentou lançamento no peito do Fabrício. Ele mata no peito, coloca no terreno, mas toca mal. De graça para ninguém, a bola volta de novo para o time cruzeirense. Atacado, obra já, tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço. E maior estoque de Campinas e região, então visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301, acesse obrajá.com.br e saiba mais. Chegamos a 40 minutos, segundo tempo está 2-0 para o Cruzeiro. Cruzeiro que fará nesse momento duas alterações. O primeiro que vai sair é o 99, Edu, para a entrada do 60. Quem é o 60 aí, CH? O 60 é mais conhecido como Breno. Breno. E quem vai embora é o 55. É o Canezin. Fernando Canezin. É um sobrinho distante do Zé Arnaldo. Vai embora no jogo, vem aí o 23. Felipe Machado é a novidade no Cruzeiro. Cruzeiro tem escanteio para fazer a cobrança aqui pela direita. 2-0 para o time mineiro. Na bola parada, Rômulo autorizado. Pé direito vai jogar lá dentro. Atenção. Levantou a meia altura. Tirou de cabeça o Igor Formiga. Colocou a bola para fora em lateral para o time do Cruzeiro. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Cruzeiro está chegando a 31 pontos em 13 rodadas. Uma belíssima campanha do Cruzeiro, ou seja, de 39 pontos disputados, está chegando ao 31º ponto o time cruzeirense. Essa é a 13ª rodada. Vem Cruzeiro. Rômulo tentou na direita o cruzamento. Fabrício de cabeça cortou. Matheus Anjos brigou. No meio do caminho, o Leonaldo tocou de cabeça. A bola não sai dali da entrada da grande área. Vai sobrar para o Cruzeiro. Fabrício rebateu. A bola explodiu no atacante do Cruzeiro e foi embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 41 e 40, segundo tempo.
Brasileiro da Série B, 13ª rodada no Mineirão. Cruzeiro 2, a Ponte 0, Edu. Olha, a Ponte, 18ª, tomou o segundo gol e o Náutico, sem jogar, já ultrapassou a Ponte no saldo. Então a Ponte é 18ª, zona de rebaixamento, 12 pontos e pode ser ultrapassada por Guarani e por Vila Nova. E a Macaca volta a jogar quinta, 21h30, majestoso Ponte Sampaio Correia. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Rapaziada, no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A sua interação, curtindo, compartilhando, comentando. Valeu, rapaziada. Ative o sininho, se inscreva no canal para receber as notificações. Assim, sempre que uma transmissão esportiva tiver início, uma transmissão de uma forma geral, esporte e jornalismo, em nosso canal no YouTube, você vai receber uma notificação. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 43. Cruzeiro tenta a dividida, Adriano perdeu a bola voltou para o time Ponte Pretano, mas o árbitro apitou a falta. Falta em cima do Rodolfo, o jogo novamente parado no Mineirão, com posse de bola para o time mineiro. E aí, Gleger, finalzinho do jogo, que esperar para esses instantes finais? A Ponte está perdendo mais uma na Série B. Já o Gleger, aqui o jogo está parado, tem falta para fazer a cobrança do time do Cruzeiro, que está vencendo por 2-0 a Macaca. Bola para Zé Ivaldo, ele domina no campo defensivo, fez o passe por dentro. Ajeita, domina William Oliveira, parou, prendeu, olhou, pensou, pé direito, tentou o lançamento para absolutamente ninguém. A bola foi direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para a Macaca fazer a cobrança. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. A Ponte tenta o passe lá na frente, afastou, tirou a defesa, volta no rebote para o time do Cruzeiro com Zé Evaldo. Na marginal do gramado, tentou arrancar, chegou Fecim, desviou, tocou na bola, a bola saiu. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Cruzeiro no campo defensivo. Zé Evaldo cobra, ele volta, recomeça no campo defensivo. Passe feito atrás para Lucas Oliveira, meteu o lançamento na canhota para Bidu, já pisando no campo ofensivo. Bidu ajeita, domina, para, prende, volta, recomeça com o capitão Eduardo Brock. A Ponte marca a distância, sai na marcação, mas não consegue retomar a posse de bola. Lucas Oliveira para Zé Evaldo no meio campo, recua para o goleiro Rafael Cabral. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, na faixa estendida 85.7. No FM, no AM 1170 para você de Ribeirão, 85.3 e no AM 1270. Tenta o Cruzeiro com o Breno, buscava o passe por dentro, a bola foi desviada. E o Kaique França saiu do gol para fazer a defesa. Chegamos a 45 no Mineirão. 2-0 para o Cruzeiro. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Mais 4 minutos, vamos até 49 no Mineirão. Placar de 2-0 para o Cruzeiro. Vem Cruzeiro para o campo ofensivo. Kaique França saiu do gol. Me parece que tocou com a mão fora da área e vai ser expulso, hein? E é isso que ocorre. Está expulso Kaique França. Ele saiu para cortar a trajetória da bola, mas a bola quicou, ganhou velocidade. Tentou mergulhar para tirar de cabeça porque estava fora da área, mas tocou com o braço na bola fora da área. E como determina a regra, além da falta, está expulso o goleiro da Macaca, em Gleger Zorzin. Não tem como, né, Boles? O último homem foi mal, o Kaique França no lance, ele perdeu o tempo da bola. Para mim, expulso corretamente. Está expulso o Kaique França e a Ponte já fez todas as alterações, terá que improvisar alguém no gol nesse momento. Kaique França saiu e realmente acertou, né? A bola com o braço esquerdo fora da área. A bola passaria pelo Kaique França, fatalmente chegaria no atacante do time do Cruzeiro. Está expulso o Kaique França. Boris. Pois não. Só uma informação, a Ponte fez 5 alterações? Na verdade fez 4, né, Edu? Mas fez como 4, ela havia então parado no início do jogo para fazer aquela primeira alteração, a entrada fez do 4, Alisson, tá conta com uma alteração.
Ele Depois só pode colocar o goleiro reserva e tem que tirar um, né? Isso. Tirou um. Depois foram processadas mais 2 alterações com uma parada e a última entrada do Matheus Anjos no lugar do Douglas Mendes. Por isso vai ter que improvisar um goleiro nesse momento. O Kaique França, que até então havia jogado todas as partidas deste Campeonato Brasileiro da Série B, já é um desfalque certo para o jogo da quinta-feira contra o Sampaio Correia no Majestoso. Nenhuma dúvida, né, CH? Realmente tocou com o braço na bola. Uma judiação, né? Uma judiação, ele perdeu o tempo da bola, expulso. E a Ponte com 10 agora, ainda bem que está no final do jogo, né, Boris? Fábio Sanches tenta argumentar ali com o Arthur, mas não tem realmente o que fazer nesse momento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas, ou chame no zap 19999357534. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. O VAR está sendo checado porque existe uma dúvida na condição de impedimento. Se aconteceu o impedimento, não, agora está confirmando realmente lance normal e o Kaique está expulso. Muito bem, resta saber quem é que vai jogar improvisado ali no gol, né? Me parece que ele vai passar a luva para o Alisson. O Alisson que encostou ali. Ponte, hein? Como é que é? É, que fase a Ponte, né, Boris? Meu Deus. Situação complicadíssima. Agora provavelmente vai o Alisson ali pro gol, mas que situação da Macaca, hein? Tá indo realmente o Alisson pro gol. Ele coloca a camisa do Kaique França, camisa 12. O Kaique França está saindo, foi expulso. Como disse o CH, existia a expectativa de impedimento, mas sabe quem estava condições para ele? Arthur. Deu condições no primeiro gol e estava dando condições também para o atacante do time do Cruzeiro, o Rodolfo, que sairia na cara do gol se não fosse o Kaique França ter colocado. Vai sem luva mesmo o Alisson, hein? Vai sem luva, não pode, né? Não pode jogar sem luva, é que o árbitro não esteve atento. Tá sem luva ali o Alisson, o árbitro viu. E o Alisson vai para a meta Ponte Bretana. Tem falta o time do Cruzeiro, autorizado a cobrança, a bola desvia na barreira, sobe, vai embora pela linha de fundo. Tem escanteio o time do Cruzeiro. Rapaz, eu acho que é a primeira vez que eu narro um jogo de um goleiro de linha improvisado e ele não utiliza a luva. Não é muito comum isso, né? Está sem luva o Alisson, jogador de linha que foi pro gol. Deu mais 2 minutos, o árbitro, vamos até 51, está 2-0 para o Cruzeiro. A Ponte com 10, o Kaique França foi expulso. Tem escanteio o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Autorizado, o Bidu partiu para a bola, levantou para a boca do gol. Alisson! Saiu do gol sem luva, deu um soco na bola, tirou da área. Na sequência do lance, tenta o Cruzeiro, afasta a defesa, falta. Falta em cima ali do jogador da Ponte, levou vantagem. A Ponte com dificuldades para sair. Igor Formiga dominou, pressionado pelo Breno. Tentou tirar, Adriano apertou na marcação. Ele levanta a bola no meio do caminho. Desviou o Igor Formiga, mas na sequência a bola saiu. Saiu em lateral para o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Ô Gleger, e essa saída aí do Alisson, hein, Gleger? Foi bem, hein? Foi lá em cima no segundo andar, deu um soco na bola, como manda o figurino. Foi bem o Alisson nesse lance, mas sem luva, né, Bolis? Aí, mas tá tudo certo, tá tudo certo. O Alisson não é goleiro, né? E que situação, viu? A gente fica muito chateado porque a situação da Ponte no jogo é ruim e no campeonato é péssimo. Vem embora a Macaca pro campo de ataque, domina Matheus Anjos, dominou, limpou, fintou na marginal do gramado, tentou a finta no primeiro, chega rasgando o William Oliveira, toca na bola antes de sair, bateu ainda no Matheus Anjos. Então é lateral pro time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Vai terminar o jogo no Mineirão. Placar de 2-0 para o Cruzeiro. A Macaca vai conhecendo a sua 7ª derrota no Campeonato Brasileiro. São 13 gols sofridos, apenas 8 gols marcados, um saldo negativo de 5 gols. Vai conhecendo, portanto, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. No momento em que não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o jogo no Mineirão. Vitória do líder Cruzeiro. 2 para o Cruzeiro, Edu no primeiro tempo, Bidu no segundo tempo, 0 para o Macaca. A Ponte perde mais uma na competição e o Cruzeiro segue na liderança isolada, chegando agora a 31 pontos. E na reta final, uma situação curiosa, com a expulsão do Kaique França, o Alisson, jogador de linha, foi pro gol.
Inclusive cortou um cruzamento em uma cobrança de escanteio do Matheus Bidu. Sem luva o Alisson. Festa da torcida cruzeirense, deu o Cruzeiro, a bola parou de rolar e na sequência vem aí Edu Pinheiro e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, quem puder me ajudar aí com o público, eu agradeço, viu? Por favor, qual seria o público no Mineirão? A gente está vendo aqui lotado, festa azul. Bom, gente, é o seguinte, a Ponte, repetindo aqui a situação, em termos de classificação, mesmo o Náutico não jogando, pelos 2 gols que a Ponte sofreu, no saldo, o Náutico, que vai jogar, ultrapassou a Ponte. A Ponte era a 17ª antes do jogo, é 18ª agora, com 12 pontos. O Náutico também tem 12, mais saldo melhor. Guarani tem 12, a Ponte tem uma vitória a mais. E o Vila Nova, 10 pontos. Vila Nova joga em casa daqui a pouco contra o Operário. O Guarani fecha a rodada domingo, 11 horas. Guarani e CSA. E o Náutico tem o clássico contra o Sport amanhã, tá? Enfim, a Ponte pode terminar na última colocação. O negócio é o seguinte, gente. Com quantos pontos você escapa? Você escapa, provavelmente, o número provável, 44. A Ponte tem 12. 44 escapa, o número mais provável. Faltam 6 jogos para terminar o primeiro turno e 18 do segundo turno. Então, faltam 24. 24 jogos faltam. A Ponte precisa de 32 pontos em 24 jogos. Ou seja, a Ponte precisa de 10 vitórias ou, dependendo, 9 vitórias e 3 empates. 9 vitórias, no mínimo, a Ponte vai precisar para escapar do rebaixamento. Em julho tem a tal janela. Dizem que, né, jogadores irão chegar. Vamos ver aqui o que está dizendo aqui a galera. Está aqui, muito obrigado. É triste ver o futebol da Ponte, mas nas mãos de gente tão incompetente. É o Marcelo Pianca. Obrigado, viu, Marcelo? Edu, infelizmente, esse time vai cair. Triste rotina dos torcedores. É o Xandão Fera, hein? Xandão Fera, abraço, Xandão. O Kaique é bom goleiro, pena que abaixo. Goleiro alto, pega mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Edu, que inferno, hein? Não bastasse o tal Ramires, Kaique faz uma caca dessa. Vamos lá. Bom, 2-0 vence o Cruzeiro. Tá aí a equipe cumprimentando aí os torcedores, todo mundo aí de mãos atadas, fazendo aquela vibração, agora batendo palma. Cruzeiro super líder aqui, uma campanha espetacular, 31 pontos e ganhou todos os jogos no Mineirão. Oi, CH, 2-0 Cruzeiro, queremos ouvi-lo. Segundo tempo da Ponte não existiu, né, Edu? Lamentavelmente, a gente foi iludido com o primeiro tempo. A Ponte jogou bem, encarou o Cruzeiro, foi infelizmente castigada no último minuto do primeiro tempo. Uma pena, uma falha individual, uma dupla falha, né? Na linha última, o Arthur bobeou e o Fabrício perdeu na corrida do Edu, fazendo 1-0. E quando você volta para o segundo tempo, depois do treinador ir lá, né, reiterar o que tem que ser feito, a 1 minuto você toma 2-0, aí, meu amigo, para você voltar emocionalmente para o jogo, demora 20 minutos. Aí o Cruzeiro, que estava bem no jogo já no primeiro tempo, bem postado, uma equipe mais arrumada, mais organizada, com mais jogadores à disposição no banco de reservas, inclusive, fica mais fácil para administrar, né? A Ponte teve que jogar no segundo tempo contra o Cruzeiro, contra a torcida do Cruzeiro e contra o emocional. Tomar um gol a 1 minuto do segundo tempo não podia ter acontecido. Isso foi uma das pautas que eu coloquei no meu comentário, intervalo do jogo. Olha, quando voltar, não pode tomar um gol rápido, porque o Cruzeiro já está com moral. Se voltar fazendo mais um gol, fazendo 2-0, aí o que está difícil vai ficar praticamente impossível. E, infelizmente, isso aconteceu muito porque a Ponte voltou completamente diferente no segundo tempo. Uma postura desatenta, um time mal arrumado, desconcentrado,
E tudo que aconteceu no Mineirão, na grande parte do jogo, né, tirando o primeiro tempo, ou parte do primeiro tempo, não tem nenhuma novidade, né? Para todos nós, tanto o Gleger, como o Tigrão, como eu, fomos praticamente unânimes em dizer que dificilmente a Ponte conseguiria segurar o Cruzeiro, porque está em outro estágio, não é só de tamanho, de camisa. No campeonato não é 31 pontos, é isso? O Cruzeiro foi, Edu? 31? Não, pera um pouquinho, acho que aumentou, foi a 31, isso, perdão, 31 pontos. É muita diferença. São praticamente 20 pontos a mais, são 19 pontos a mais. É muita coisa, não é? E vou repetir, não tem uma seleção, não. Tem um time organizado, com um técnico que encontrou uma maneira de jogar, e no meio-campo, para mim, é o grande segredo do Cruzeiro. Neto Moura e esse William Oliveira, eles estão jogando o fino da bola. Eles põem a bola onde quer, tem um passe preciso, eles ditam, né, pelo menos no jogo de hoje, para mim, eles ditaram o ritmo da partida. Não dá para contestar. 2-0 para um time que foi mais organizado, foi mais letal, não é? Então, por isso que não dá para contestar em nenhuma hipótese. Uma pena que no final do jogo aconteceu essa fatalidade com o Kaique França, que não merece isso. Uma bola esticada, e ele foi sair na bola, perdeu o tempo da bola na cabeçada que ele gostaria de dar, aí teve que botar a mão fora da área e foi expulso de campo. Lamento pelo resultado, lamento pelo comportamento do time no segundo tempo, lamento pelo baixo desempenho, lamento pelo Fabrício, que de novo falhou, não é? E lamento pelo Kaique França, né? Que é um goleiro que tinha jogado até então todas as partidas e agora, em virtude do cartão vermelho, vai desfalcar a Ponte contra o Sampaio Correia semana que vem na cidade de Campinas. Cruzeiro 2-0. Não dá para discutir a vitória do time da casa, Edu. Olha, deixa eu ver aqui, já, Galeguesorzinho, toma aqui, participando do WhatsApp, bombão, Edu, cadê os apoiadores da chapa MRV que falaram de renovação total, hein? Deram um tiro no pé, Robson do Parque Prado, Edu, 2 jogos e 3 expulsões. Time sem técnica, sem estratégia, sem emocional, não dá mais para a Ilha dos Anjos. Abraços do Marcelo Pimentel. Time jogou bem, com vários desfalques, mas precisa contratar, não colocou o nome aqui. Valeu, Macaca Guerreira, o Carlos Batozinho, hein? Vai dispensar o Fabrício Chaporã e Matheus Anjos, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. O que fizeram com a Ponte, hein? Com o Fabrício, tira uma bola daquela. Ressalva pro DG. Tirando o DG, os demais, Giovani de Hortolândia. Obrigado, Giovani. Normal perder para o Cruzeiro no Mineirão, que é líder. Já nos próximos 3 jogos serão para 9 pontos, hein? Sampaio Correia, Vila Nova e Tombense. Atenção, hein? Pronto! Capaz de Hélio dos Anjos se empolgar com o novo goleiro da linha, de inventar nova posição. Pablo Castanheira, da Praia Grande. Obrigado, Will. Pablo, segundo gol, completamente impedido, uma vergonha também. Diz aqui, segundo gol impedido, foi um cruzamento, né? Toda a zaga bobeia, o Bidu entra. Deixa eu ver o que mais aqui. Os jogadores são péssimos, o técnico horrível. Agora ninguém fala do presidente e gerente de futebol, que contrataram e não aparecem para dar satisfações, né? Será que estão satisfeitos? Agora Hélio vem com a mesma ladainha do Coritiba, chega de Fabrício, Eberlim e companhia, é o André Sauaia. Me desculpe se não foi essa pronúncia. Edu, enquanto vier dos Anjos, Fabrício será escalado. É o Ricardo Said, de Nova Aparecida, Campinas, distrito, né? De Campinas, Nova Aparecida. Fabrício com o zagueiro não dá, é o Carlos Jardim do Lago, segura Carlão. Vamos lá, Zorzinho, pessoal na bronca aqui, Cruzeiro 2, Ponte 0. Edu, e o torcedor tem que ficar chateado mesmo, né? Um resultado realmente muito ruim para a Ponte. Eu quero dizer que a Ponte, no primeiro tempo, apesar de ir para o intervalo perdendo de 1-0, fez um bom primeiro tempo. Nós falávamos, inclusive, durante todo o jogo, que a Ponte equilibrou a partida, criou algumas oportunidades, teve, inclusive, chance de sair na frente, né? Mas aí a gente sabe da limitação, né? E outro detalhe que é importante a gente dizer, aliás, um ouvinte aí acabou mandando mensagem dizendo isso, esse jogo do Cruzeiro nós não podemos credenciá-lo, né? Não podemos colocar aí no planejamento. O Cruzeiro é líder da competição, montou um time não só para subir, mas sim para ser campeão. E a Ponte, um time de permanência, né? E um time que vai brigar para não cair. Essa é a realidade da Ponte hoje. Que tem Fabrício, que tem Matheus Anjos, né? E que tem outras peças aí muito limitadas.
Hoje a Ponte realmente se volta para o segundo tempo com a mesma postura do primeiro tempo, eu acredito até que poderia empatar o jogo, por que não? O problema é que já no início do segundo tempo, eu dizia, inclusive aqui, olha, o Cruzeiro voltou com tudo para cima, voltou pressionando e com 2 minutos e pouco, acabou fazendo o segundo gol. E aí ele cuida qualquer tipo de reação, né? Nós vimos que a Ponte lutou, guerreou, tentou, mas não tem capacidade, não tem força, digamos assim, para encarar um Cruzeiro jogando no Mineirão com mais de 60 mil pagantes. Então é difícil, realmente situação muito complicada da Macaca, né? A rodada ainda não terminou, a Ponte pode terminar em último colocado, e isso é muito complicado, é muito problemático, digamos assim, e preocupante. Preocupante porque a gente não vê uma reação, né? Não vê, tudo bem, a Ponte enfrenta um time jogando em casa, perde, né? Como Londrina, que estava ali na mesma posição, ali lutando junto, né? Aí enfrenta o líder da competição, que não dá para credenciar, perde novamente. E agora, como disse o ouvinte, a Ponte tem 3 jogos aí, se não fizer 9 pontos, vai virar o turno com cheia de problemas. Ah, mas a Ponte tem que contratar. Sim, mas tem que esperar a janela, né? Tem que esperar a janela. E até lá, quantos pontos a Ponte vai fazer? Então, eu quero dizer o seguinte, claro que tem culpa a Hélio dos Anjos, claro que tem culpa a diretoria, claro que tem culpa os jogadores, mas essa é a limitação e esse é o elenco que foi montado. Então, que sejam cobrados aqueles realmente que montaram o elenco, né? Aqueles que deram esse elenco para o Hélio dos Anjos, que também tem a sua parcela de culpa, porque ajudou na montagem, né? Ele deu os pitacos aí nos jogadores que chegaram aí do Campeonato Paulista para agora. E assim, é tentar uma recuperação na próxima partida. Não tem outro pensamento. Não tem outro pensamento. E a Ponte, sem dúvida nenhuma, hoje, pelo primeiro tempo, a gente até ficou um pouco surpreendido, digamos assim, né? Porque eu esperava o Cruzeiro chegando mais, pressionando mais. A Ponte equilibrou o jogo. Foi um jogo do primeiro tempo equilibrado. E no segundo tempo, a hora que o Cruzeiro, no início da segunda etapa, faz o segundo gol, aí fica difícil para você equilibrar, né? Aí fica difícil para você tentar qualquer reação. Aí você tem que sair, você dá espaço. Aí você, em alguns momentos, desorganiza. E eu falei aqui, chamado pelo Boles, a Ponte está mais próxima de tomar o terceiro do que fazer o primeiro. E aí perde uma peça, tem que colocar o Matheus Anjos. Será que o Matheus Anjos vai resolver a situação de ataque da Ponte? Não dá para a gente ficar aqui nem comentando, para falar a verdade. Então eu dou uma vitória, uma derrota lamentável para a Ponte e uma vitória incontestável do Cruzeiro, que apesar de ter feito um primeiro tempo equilibrado, o segundo tempo massacrou, né? Amassou a Ponte ali, digamos assim. Fez por onde e mereceu o resultado, Edu Pinheiro. Olha, e saiu a renda, hein? Olha que público, Público 56.624, 56.624 é a renda 1.775.474,50. Olha só que sucesso faz o Cruzeiro na Série B. Um dos maiores públicos, se não o maior público da Série B. Muito obrigado ao amigo Wagner Ferreira, da imprensa aqui de Campinas, nos auxiliando aqui. Obrigado, viu, Wagner? Presidente da nossa querida ASEC. 56.624, né? Olha, é o seguinte, alô, Carlos Cavalcante, muito obrigado, você aqui nos auxiliando aqui na classificação da Série B, o porquê que o Náutico ultrapassou a Ponte foi no Gols Pro, porque 12 pontos cada um, Náutico e Ponte, 3 vitórias cada um, saldo menos 5, e no Gols Pro, o Náutico marcou 10, a Ponte marcou 8, daí do porquê do Náutico sem jogar, é o 17º e a Ponte 18º, repito, mas o Náutico, o Guarani e o Vila Nova vão jogar e a Ponte pode, né, a Ponte 18ª, mas pode piorar ainda mais a sua classificação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no YouTube, no Facebook, nas diversas plataformas. Nosso muito obrigado. A gente vai para o nosso jogo aberto. E depois vamos entrar no segundo tempo aí do Palmeiras e Atlético Goianiense. 12 minutos, 0-0 e acabou no Engenhão, hein? Botafogo 1, São Paulo 0. Vamos para o jogo aberto aqui fechado, hein? Cruzeiro 2, Ponte 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes.
Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Edu Pinheiro. E o craque do jogo. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sensacional, grande, meu caro Gilberto Silva pela ponta esquerda, hein? O craque do jogo, primeiro a voltar aqui, Cruzeiro 2.0. Oi, Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Valeu, Edu, de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes, agora no Jogo Aberto. Olha, Edu, claro que uma derrota acaba trazendo uma situação delicada em relação à pontuação para a Ponte. Mas dá para tirar como positivo a estreia do DG. Havia uma expectativa muito grande em relação ao garoto, acabou de completar 18 anos, a pressão, jogando em estádio cheio, e ele com muita personalidade foi bem. Infelizmente acabou se machucando na reta final da partida, mas enquanto esteve em campo mostrou muita personalidade. Então, para mim, até como motivação para ele, incentivo, eu fico com Douglas Mendes, o DG, conceito bom para o zagueiro da Ponte. Um abraço, Edu, para você e para todos que estiveram mais uma vez conosco aqui na Bandeirantes. Valeu, Boris, grande narração, hein? Muito obrigado, grande Boris. DG, ele saiu aos 24 do segundo tempo, machucado, hein? O Edu deu um pisão nele, fatalidade do garoto, primeira vez como titular, a Ponte tentando com 3 zagueiros, a equipe aí do Vale dos Anjos, hein? Olha, obrigado ao Marcos Pessoa de Serra Negra, que a Ponte tem a devida tradição de ser vitrine para o futebol brasileiro, mas na Série A2, e se for para ser, perde imediatamente esse patamar de vitrine, viu? Sinal de alerta aceso, hein? Um abraço, viu, Marcos Pessoa? Oi, CH, o craque do jogo. Até como incentivo. Ele não fez uma grande partida, mas ele deu conta do recado. Espero que não tenha sido nada sério com a contusão no tornozelo dele. Espero que ele esteja na próxima partida. Craque do jogo, conceito regular, DG. Tá aí, DG, hein? DG, Douglas Mendes, ganha mais um voto, hein? Garoto da base, 18 anos, personalidade. Alô, Giovanni de Hortolândia, hein, Edu? Mais uma vez, a Ponte perdeu por erros próprios, aonde foi massacrada, como diz o Gleger. O que aconteceu foi erros infantis. É isso aí, Giovanni. Muito obrigado, viu? Alô, Gleger, o craque do jogo. DG, Edu, sem dúvida nenhuma. Para mim, o craque do jogo. Então, DG é o craque do jogo, um voto incentivo. Realmente,
Aliás, é o que a pessoa pensa aqui no WhatsApp, viu? Muitos elogios ao menino DG, muitos. Olha, a Ponte não tem como tirar, a não ser que ele saiu contundido, não tenha condições para o próximo jogo. Mas se não colocar o DG, a torcida vai meter a boca mais ainda, hein? Já nós temos aqui no nosso quadro a ficha técnica, a defesa do jogo e depois o conceito, o gabarito, hein? Jogador por jogador. Agora 18 e 17. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento, preço baixo e ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Café São Joaquim 500 gramas, R$16,99. Cerveja Heineken 350 ml, R$3,89. Filé Mignon, peça vácuo, R$62,95 kg. Ofertas válidas até dia 19 de junho. Confira no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral. Único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Junho chegou com clima de ofertas no Atacado da Construção Obra Já. Você não pode perder. Cortador piso manual HD 750 Cortag, só R$ 229,90. E para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, em nome de Rose Pisos, a ficha técnica no Mineirão. A Ponte entrou com Kaique França, Igor Formiga, os 3 zagueiros, Fabrício, Fábio Sanches e Douglas Mendes. E Arthur na lateral esquerda. No meio, Fraga, Leonaldi, Ramon. E na frente, Fecim e Nicolas. Lembrando que a Ponte não teve aí o Lucas suspenso, o Thiago Oliveira, zagueiro suspenso, Danilo Gomes, atacante, departamento médico, Hélio dos Anjos no banco também não estava suspenso, Bernardo machucado, aliás, Bernardo suspenso também. Lateral direito, Bernardo suspenso e Norberto, outro lateral direito, na fase final aí de recuperação. No banco da Ponte hoje foi o Guilherme dos Anjos, filho de Hélio dos Anjos, tá bom? A primeira alteração, logo a 5 minutos de jogo, sai Ramon, levou uma entrada aí do Lucas Oliveira e entrou o Alisson com 5 minutos de jogo, repito. Depois, o segundo momento de alteração foi a 20 do segundo tempo. Saiu Fraga, entrou Amaralzinho e saiu Nicolas, entrou Ramírez. Aqui atacante por atacante, volante por volante. E depois, a 24 do segundo tempo,
saiu Douglas Mendes, machucado DG, eleito craque do jogo, e entrou Matheus Anjos. Saiu um zagueiro, entrou um meio atacante, porque a Ponte perdia de 2-0, então não adiantava colocar zagueiro por zagueiro. E aí, essa foi a equipe da Ponte. O Cruzeiro com Rafael Cabral, com 3 zagueiros também, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, o Giovani ala direita, Neto Moura ex-Ponte, depois Adriano, William Oliveira, Fernando Carezin, depois Machado e Bidu, ex-Guarani. Na lateral esquerda, o ala esquerda, Rafa Silva, depois Rodolfo e Edu, depois o Breno, a equipe do técnico Paulo Pesolano. Apitou Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná. Cartão amarelo para Rafa Silva do Cruzeiro a 5 minutos de jogo e para o Fábio Sanches também. E cartão vermelho para o goleiro Kaique França aos 46 do segundo tempo, nos acréscimos. E no gol foi o Alisson. Saiu o Kaique França expulso. O Alisson terminou como goleiro porque a Ponte tinha feito 4 substituições em 3 paradas. Não tinha como fazer a 5ª substituição. Vamos aos gols aqui. Edu, a 42 do primeiro tempo, 1-0. E Bidu, a 2 do segundo tempo, 2-0. Público no Mineirão, 56.624 e a renda 1.775. A ficha técnica em nome de Rose Pisos, Cruzeiro 2, Ponte 0. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Um abraço ao João do Cambuí, muito bravo aqui, viu, João? Muito longo aqui o seu texto aqui, agradeço sempre o carinho de sempre, né? Bravo, realmente, olha, o João do Cambuí, tá aqui, tá pé da vida com a macaca. Bom, 2-0 Cruzeiro, vamos lá, a defesa do jogo, essa daqui, ó, a 38 do primeiro tempo tava 0-0. 0-0, Igor Formiga, de repente, descambado pela direita, aparece na área. Ele não tinha muito ângulo, não. Mas bate firme, o goleirão do Cruzeiro tira com as pernas. Oi, gole. Vem macaca, Igor Formiga, atenção, tá na área, dominou, pé direito, disparou, defendeu, Rafael Cabral com o pé direito, uma inversão espetacular, um passe açucarado de Fabrício, lançamento para Igor Formiga, ele dominou pela lateral da grande área, disparou pro gol, Rafael Cabral colocou para fora, cedendo escanteio do CH. É verdade, realmente aí foi uma inversão aí do Fabrício, belo cruzamento, né? O lançamento do Fabrício pro Igor Formiga. Olha, 4 minutos depois o Cruzeiro fez 1-0 com o Bidu, tá? Vamos passar daqui o lance 4 aí, Giba. 36 segundo tempo, já estava 2-0. O Arthur tenta de longe, hein, Bole? Arthur com liberdade, pé canhoto, girou, disparou, pega Rafael Cabral. Chute forte, cruzado com a perna esquerda. No meio do caminho a bola foi desviada e consequentemente amortecida para a defesa tranquila de Rafael. Teve um desvio aí, mas o goleiro do Cruzeiro atento. É o seguinte, ó, aqui para o incentivo e para registro, porque o Kaique França foi expulso e o Alisson foi pro gol, né? E aí teve um escanteio para o Cruzeiro. Vamos lá, que o Boles narra assim. Tem escanteio o time do Cruzeiro para fazer a cobrança. Autorizado, o Bidu partiu para a bola, levantou para a boca do gol. Alisson! Saiu do gol sem luva, deu um soco na bola, tirou da área. Para quem não é goleiro, até Zorzinho falou, boa saída, hein? Surpreende o Alisson. É um lance incentivo, digamos assim. Ou essa vai ser a defesa do jogo, hein, Zorzinho? Não, né, Edu? Ele foi bem, o Alisson foi bem, deu um soco na bola sem luvas, inclusive, fez o movimento correto, fez o movimento de goleiro ali, afastando a bola para fora da grande área, mas a defesa do jogo, para mim, sem dúvida nenhuma, aquela do Rafael Cabral, aos 38 do segundo, no chute do Formiga. Ok, para você, CH. Acompanhe o relator. E o relator escolheu essa, você também, 38 do primeiro tempo.
Lance 2. Vem Macaca, Igor Formiga, atenção, tá na área, dominou, pé direito, disparou, defendeu, Rafael Cabral com o pé direito, uma inversão espetacular, um passe açucarado de Fabrício, lançamento para Igor Formiga, ele dominou pela lateral da grande área, disparou pro gol, Rafael Cabral colocou para fora, cedendo escanteio, CH. O costado do Bidu. O vídeo mandou aqui uma mensagem aqui, essa foi a defesa do jogo. Parabéns, o time toma 2 gols e a equipe de vocês elege o zagueiro, que nem sequer terminou o jogo como craque. Pra você ver, viu, Marcos? Final 34-72, é que o menino surpreendeu. O time da Ponte em si, juntando tudo, pra você ter uma ideia, eu não sei o que o CH acha e o Gregor também, o que ficou em campo o DG, quer dizer, ele surpreendeu pelo futebol, 18 anos o menino, né? Foi uma grande surpresa aí, também muita gente aqui elogiando o DG. Tá bom, Marcos? É um voto de incentivo só, gente. O ouvinte está bravo, revoltado. Realmente, nós não tivemos aí nenhum grande destaque. Pelo menos para mim, foi um voto de incentivo. Mas aqui eu estou percebendo pela internet, a torcida está brava, Edu. Ah, tá brava, hein? Final aqui... Edu. Sim. Oi, Zorzinho. Não, só para dizer, eu tô com o CH nessa. E assim, quer saber de uma coisa? Pro ouvinte aí, ele foi muito melhor. Se juntar todas as partidas do Fabrício, esse aí, ó, o DG jogou aí o primeiro tempo e uma parte do segundo, foi melhor do que o Fabrício em todas elas que ele disputou. Tá vendo, Marcos? Tá explicado, então, realmente, olha, a torcida gostou do DG. Esse que é o detalhe, né? Mais uma surpresa. Olha, atenção, hein? Allianz Parque, gol do Atlético Goianiense. 29, primeiro tempo, Palmeiras 0, Atlético Goianiense 1. E terminou Botafogo 1, São Paulo 0. Aqui, Cruzeiro 2.0, já. O gabarito, hein? O gabarito, o conceito, jogador por jogador. Se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Agora, 18h28. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 33427000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Gabarito do jogo. Gabarito do jogo, Cruzeiro 2.0. Alô, Glegor Zorzinho. Vamos lá, para você então, o conceito do jogo. E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Primeiro tempo foi melhor, Edu, o conceito do jogo regular. A Ponte tem 3 vitórias, precisa de mais 9 vitórias e 4 empates para não cair, acho difícil. Final 65-15. E para você, CH, do jogo? Regular, melhor o primeiro tempo. Deixa eu ver, quanto ano passa, hein, Edu? E o cara não sai no meio do jogo, é o craque da partida, numa derrota 2-0. Não pode mais falar mal porque o Berlim corta o patrocínio? Não, aqui não tem isso não. Não tem nada de Berlim cortar patrocínio, porque a gente fala isso, aquilo.
vai desagradar o Iberlin. Inclusive, já nos concedeu várias entrevistas aqui, o Iberlin, tá? Vamos lá, então, Jorginho. Agora o Kaique França. Olha, se ele foi culpado nos gols aí, né? Tá, o primeiro gol foi do Edu, né? Entrou na área, bateu. O segundo gol foi um chute cruzado, se ele teve culpa nos gols. E no erro dele, na expulsão, perdeu o tempo da bola, num longo lançamento aí. Quem era o menino, quem ia chegar era o Rodolfo, né? Ia chegar e perdeu o tempo da bola. Qual é o conceito do Kaique França, que jogou até aqui todos os jogos da Série B? Ele não teve culpa nos gols, Edu, porém falhou no lance. O goleiro do gabarito do Kaique França não pode perder o tempo da bola como ele perdeu. Se ele não coloca a mão na bola, o Rodolfo conseguiria fazer o terceiro gol do Cruzeiro. Então, para mim, o conceito dele é regular. Vamos para os 3 zagueiros, começando com o CH. A Ponte entra com 3. Fabrício, Fábio Sanches e Douglas Mendes. O Douglas Mendes saiu a 24 do segundo tempo, os outros 2 permaneceram aí o tempo todo. Fábio Sanches foi amarelado. No gol do Edu, vocês aí analisaram aí, observaram, o Fabrício estava com o Edu. Se bem que o Arthur dava condições, mas o Fabrício estava com o Edu, tá? No segundo, foi uma bobeada geral ou não, enfim. Cruzamento do lado do Arthur, rasteirinho, né? A zaga bobeia, vocês também, né? Flagraram essas e outras. Vamos lá, o trio de zagueiros da Ponte. Com você, CH. Olha, Edu, eu vou falar dos zagueiros, mas eu não posso ficar calado com esse comentário infeliz do nosso ouvinte. Eu recebi até o apelido de bate-pesado aqui dentro, dado pelo Batista, pela minha maneira de trabalhar e pelas minhas opiniões, muitas vezes contundentes. Eu estou aqui há mais de 14 anos, vai fazer 15. Eu nunca, em momento nenhum, recebi nenhuma orientação para maneirar, para segurar, para escolher palavras, para fazer qualquer tipo de comentário que eu tenha empunhado nesse microfone. Isso é uma afirmação absolutamente infeliz. Eu ia falar um outro adjetivo. Respirei fundo para não perder a razão. Quem ouve o dia a dia do nosso trabalho, nós erramos, cometemos muitos equívocos, todos os dias, graças a Deus. Mas esse time de comentário eu não aceito. Aqui ninguém ganha dinheiro de ninguém. Ninguém. Eu não posso deixar passar batido isso. Me desculpe, mas o ouvinte que falou isso não deveria nem ter sido mencionado, Edu. Me perdoe, tá? Sim. Porque isso é de um absurdo que é revoltante isso. Eu estou todo dia aqui na rádio e na televisão. Vamos ao que interessa, porque a maioria dos nossos ouvintes não pensa assim. A grande maioria. Não funcionou, né? Os 3 zagueiros não funcionou. E não funcionou por causa do Fabrício. Tinha que jogar o DG e o Fábio Sanches. Seria diferente, não sei, não tenho bola de cristal, mas o Fabrício não funciona nunca. Com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 5 volantes, com 4 volantes, ele não funciona. Então o DG foi ruim, regular, o Fábio foi regular e o Fabrício foi péssimo. Muito bem, Jorginho, para você, os 3 zagueiros, o Fabrício, Fábio Sanches e o DG. Depois, o DG saiu a 24 segundos tempo, entrou o Matheus Anjos. Mas, enfim, 3 zagueiros atuou já a Ponte. Olha, Edu, o DG, para mim, foi uma surpresa muito positiva. Eu gostei demais dele. Acho que ele deveria, inclusive, ter entrado nesse time já há algum tempo. Vou dar um conceito regular para ele, né? Ele acabou sentindo uma contusão ali saindo. O Fabrício realmente foi muito mal, conceito ruim. E o Fábio regular também. O Fábio correu, lutou, tentou, mas a limitação técnica da Ponte é muito, muito baixa, né? Então, repetindo, Edu, Fábio Sanches e DG regular e Fabrício ruim. Bem, vamos aqui aos laterais, aos alas. O Igor Formiga, olha, ele teve a chance, estava 0-0, 38 no primeiro tempo, dentro da área, uma batida forte, não tinha muito ângulo. E o goleiro do Cruzeiro colocou para escanteio uma das propostas da defesa do jogo. Teve uma também a 31 no segundo tempo. O Igor Formiga salvou, deu um corte providencial. Canezinho ia fazer, hein? Essas e outras, CH. Igor Formiga. Eu acho que ele deu conta. Ele teve esse momento muito legal, né, no primeiro tempo. Eu não acho que comprometeu, não.
Não acho. Eu não vi nenhuma grande falha dele. Trabalho regular, Edu. É isso aí. Ô Zorzinho, o Arthur hoje azarado, cara, porque ó, o Arthur, ele que deu condições para o gol do Edu, 1-0, né? 42 primeiro tempo, foi pro VAR e tal. Arthur, pimba, condição. E na expulsão do Kaique França, quem dava condições também, porque ele foi expulso e tal, aí você lembra que o árbitro parou para ver o lance no vídeo? Sim, Ele parou, lembro. porque se tivesse expulsão, o Kaique França ia voltar e tal, não seria mais expulso. Aí, revendo o lance, não, mas não estava expulso, não, o menino Rodolfo, né? Então, Arthur dava condição. Então, seu Kaique França, o senhor está expulso. E o Arthur azarado hoje, ou incompetente, ou não sei o quê, e o conceito dele, Zorzinho? Eu acho que o termo a ser usado é que ele é limitado, né? Esse é o termo. Acho que quando você joga com 3 zagueiros, e o CH frisou agora aí a participação do Formiga, e eu quero dizer que eu concordo, mas o Arthur não foi bem. Ele tinha que, pelo menos, ser um pouco mais objetivo à frente, dar um pouco mais de oportunidades. E na hora de defender, ele acabou pisando na bola. Não foi só esses 2 lances, não, tá? Em outros também. Então o conceito do Arthur é ruim. CH, vamos aos volantes, vai. Primeiro Fraga, depois Amaral. Amaral entrou a 20 segundo tempo no lugar do Fraga. A Fraga veio do 15. Amaralzinho, como foi? Amaral aparecendo depois de 2 jogos, né? Amaralzinho não jogou. Contra o Londrina, aliás, contra o Ituano e também não jogou contra o Londrina, né? Começou no banco e aparecendo aí o Amaralzinho aí, uma grande revelação da Ponte aí. O Edu, você não acha que o Moisés Ribeiro joga nesse meio campo da Ponte, não? Moisés Ribeiro? Aquele que deu passe errado contra o São Paulo? Sim, ele é mais jogador que esse Fraga aí. Esse Fraga aí é... Ah, bom, sim. Esse Fraga aí é jogador que tem que jogar Série C. Desculpa, ele não tem leitura de jogo, ele não compromete. Hoje quem foi mal dos 2 volantes foi o Naldi, no primeiro tempo. No segundo tempo ele tentou melhorar, mas aí o time tomou um direto no queixo e foi a nocaute, né? Com 1 minuto do segundo tempo. Aí todo mundo, emocionalmente, teve problema no jogo. Mas o Moisés Ribeiro joga mais que esse Fraga aí. Não gosto, não. Acho que não tem dinâmica, se coloca mal. Até tem algumas jogadas interessantes, mas eu não gostei. Ruim para o Fraga e ruim para o Leoneldi. Bom, para você, o senhorzinho, o Leonaldi, como é que foi? Jogou o tempo todo, tá pendurado, hein? Tá pendurado, mas não levou o amarelo. Leonaldi, que veio da base do Taubaté para a base da Ponte. Também não gostei. Acho que o Leonaldi hoje não foi bem, não. É bom jogador, é um jogador que sempre tem uma regularidade. Inclusive, um ouvinte disse, né? Olha, o Ronaldo Fenômeno está lá para ver o Leonaldi. Porque é um jogador que tem se destacado, mas hoje foi mal. Conceito ruim. CH, o Alisson, porque o Ramon, claro, né, saiu com 5 minutos, entrou o Alisson e terminou como goleiro, hein? Terminou como goleiro. Se você quiser também dar nota pelo pouco tempo de goleiro que ele ficou, tirando uma de escanteio lá, esse menino, o Alisson, deixa eu ver de onde que ele veio. Ele disputou o Mineiro, né, pelo Atlético, lá de São João del Rei. E foi uma indicação do Roger aí, né? Foi a 8ª partida de o Alisson, que é volante. O que você achou do Alisson? Edu, posso fazer uma pergunta? Será que eu saberia responder? Quantos desfalques a Ponte teve hoje? Você tem anotado aí? Tá aqui, tá Bernardo, Luca 2, Silvério Contação 3, Thiago 4, Danilo Gomes 5. E Norberto, né, fase final, 6. 6. Isso. Se perdeu o treineiro. Sim. Perdeu o Ramon com quanto tempo de jogo? O Ramon, ele tomou menos de 1 minuto, ele tomou uma do Lucas Oliveira, tá? Mas a substituição foi a 5 minutos. Aí ele tentou ficar em campo, caiu e tal. 5 minutos, ele saiu. E a Ponte teve que colocar 2 meninos em campo para enfrentar o Cruzeiro contra 60 mil pessoas, contra o líder do campeonato, o DG, e lá na frente colocou o Nicolas. Essa revolta da torcida não pode ser pelo jogo de hoje. Eu estou defendendo a Ponte, não. O que aconteceu no Mineirão era previsto. Estava no script. Não tem nada de anormal. É que a torcida está brava porque no primeiro tempo nós tivemos a impressão que dava para encarar. Mas não deu. Não deu porque não tem time, não dá para comparar. Nesse momento, não dá para comparar. Eu só queria fazer esse comentário. Você me perguntou de quem mesmo, Edu? Desculpe. Do menino Alisson. Não, só para informar que o Palmeiras empata, viu? Já informo. Quem empata o Palmeiras
1-1 no Allianz Parque, final do primeiro tempo. Daqui a pouco, segundo tempo aqui na Band, viu? O menino Alisson, que entrou no lugar do Ramon, ele terminou como goleiro. Se você quiser também dar nota, 2 notas, uma como volante e outra como goleiro, CH. Lá em Jundiaí tem um zagueiro que às vezes joga como volante. Eu não sei se ele está aposentado, mas jogava futebol amador, chamado Chamate. Chamate. Chamate, back central e primeiro volante às vezes. O Alisson é igualzinho a ele. Ele não tem jeito de jogador profissional, né? Não estou pegando no pé do menino, não. Ele tem uma passada, um negócio esquisito. Eu não consigo gostar dele jogando futebol. Pode ser até que eu esteja errado, né? Como jogador ruim, como goleiro, Edu, ótimo dos ótimos. Zé Rafael que empatou. Zé Rafael empata para o Palmeiras 1-1 no Allianz Parque, 43 do primeiro tempo agora, hein? E o São Paulo perdeu. Botafogo 1, São Paulo 0 lá no Rio, no Engenhão. Vamos pro Fecim. Fecim, rima com Zorzim. Jogou o tempo todo, jogou pendurado. O que você achou e o conceito dele? Zorzim. O Fecim. Fecim rima com Zorzim. Alô, Gleger Zorzim? Perdemos o contato momentaneamente? Alô? Oi, Edu, voltou? Não, voltou. Espera um pouquinho. Voltou, vamos lá. Mas espera um pouquinho que já tem... Olha, você deu um pequeno intervalo, deu tempo do Palmeiras fazer 2 gols, Zorzinho. O Zé Rafael empatou e o Palmeiras marcou o segundo gol. Já informo quem, hein? Já virou 2-1 Palmeiras, hein? Que péssima fase do Palmeiras, credo! O Zorzinho jogou pendurado, jogou o tempo todo e fez sim, rima com o Zorzinho, o conceito dele. Olha, Edu, ele foi, assim, na minha opinião, sacrificado um pouco, tá? Jogou fora de posição, jogou tentando ali uma evolução ou outra. Pelo esforço do Fecim, eu vou dar um regular com muita, assim... Boa vontade. Com muita vontade, exatamente, Edu. Eu vou dar um regular para ele, mas, assim, hoje foi longe de ser aquele Fecim que nós já vimos. Regular. Gustavo Gomes faz o segundo Palmeiras, hein? Escalei no Cartola. Sensacional. E eu escalei o Zé Rafael, viu? O CH, escalei o Zé Rafael. Você tá com quanto no parcial agora? Rapaz, eu vou falar pra você, hein? Vocês... Né? Tô com 81 no parcial. É só escalar o time inteiro do Palmeiras, vocês vão bem no Cartola, viu? É verdade. Eu acho que sai o terceiro gol, hein? Só se for erro da internet. É o terceiro aqui? Me ajudando aqui... O Danilo Capucci me ajudando aqui, porque eu pensei que fosse repetição, viu, Danilo? Eu pensei que fosse repetição. Gente, é o terceiro já. Ainda bem que está terminando o primeiro tempo para a torcida do Atlético Goianiense, hein? Olha que é 3-0, impressionante, hein? Impressionante. Tudo toque de primeira, fácil. A minha internet dá uma oscilada aqui, Edu. Minha internet dá uma oscilada, o Palmeiras faz o gol, cara. Impressionante. Vamos lá, Ponte perdeu 2-0, 2-0 vence o Cruzeiro e agora o Nicolas. O Nicolas, ele foi até 20 do segundo tempo, entrou Ramírez depois, hein? Vamos lá, CH, você falando aí do Nicolas, que eu acho que veio também, ele pertence ao Atlético Mineiro. O Nicolas, deixa eu ver aqui, o Nicolas, ele veio, veio do Inter, perdão. Nicolas veio do Internacional, tem apenas 21 anos, tá? Jogou hoje no lugar do Luca, Nicolas e depois o Ramírez. O que você achou, CH? Quem fez o terceiro gol foi Gustavo Scarpa. 3-1. 3-1, hein? Meu Deus, é o massacre da Serra Elétrica. Você perguntou de quem mesmo, Edu? Do Nicolas. Nicolas. Que começou jogando, depois saiu a 20 no segundo tempo, entrou o Ramírez. Nicolas, que veio do Internacional. Não, o Ramírez não dá para pontuar, né, Edu? Não tem a mínima condição de jogar na Ponte. Eu gostei do Nicolas. Como diria o profeta, aquele profeta, eu fiquei com vontade de assistir mais o jogador em campo. Olha, conceito regular. Conceito regular. Esse Ramírez, ele veio do Red Bull Bragantino, tá? Menino de tudo, Red Bull Bragantino, chegou no começo do ano, esse Ramírez aí, tá? Olha, dos que entraram, eu só não perguntei do Amaralzinho, olha, eu perguntei, mas passou batido, Amaral e Matheus Anjos. Amaral entrou a 20 segundo tempo, Matheus Anjos entrou a 24. Algo a acrescentar, o Zorzinho CH, Amaral e Matheus Anjos? Nada. Sem comentários. Sem comentários. Então vamos lá, começar pelo CH para falar sobre a direção técnica. Foi do Hélio dos Anjos, mas no banco sentou Guilherme dos Anjos, né, o seu filho. Bem, por aquilo que escalaram, 3 zagueiros e tal,
por aquilo que alterou, se funcionou, não funcionou, não funcionou, porque perdeu, né? Mas qual é o conceito hoje da direção técnica, hein, CH? Não foi um desastre, mas eles têm culpa direto. Tentou espelhar o jogo, mesma maneira de jogar, com 3 zagueiros, aquela coisa toda. E o treinador que coloca o Fabrício para jogar tem que ser responsabilizado. Então, o conceito do professor, aprendiz de professor, né? O Guilherme dos Anjos, hoje é ruim, Edu. Só uma pergunta, o Bidu, ele pertence ao Guarani ainda? Não pertence, né? Tem um percentual, sim. Tem percentual ainda, né? Tá. E esse Cruzeiro, CH, para encerrar contigo, líder do campeonato, grande campanha, ganhou todas no Mineirão, público hoje quase 57 mil, tem público, tem administração, Ronaldo na frente. E o Cruzeiro, como é que você achou? Não é assim, não achei, sinceramente, você falou tudo. Não é uma coisa excepcional e tal, mas... O que você achou desse Cruzeiro aí, o CH? Vai brigar pelo título. Muito por conta do campeonato ser tecnicamente muito fraco. Os times estão sem dinheiro, vamos ver agora na janela. Na janela o campeonato vai mudar, Edu. Muita gente vai perder jogador e muita gente vai se reforçar. Por que vai perder jogador? Porque não há dinheiro no mercado. Os times da Série A estão sem dinheiro. E alguns destaques da Série B vão deixar a Série B para jogar a Série A. Anota aí o que eu estou falando. Então, alguns times vão se enfraquecer e outros serão devidamente reforçados. Então, calma. Mas o Cruzeiro, até agora, para mim, vai disputar título sem nenhuma dúvida. Olha, de novo me avisando aqui, o Danilo, Edu, mais um gol. É reprise não, mais um gol, Edu, 4-1. Você tá de brincadeira, pô. O Palmeiras marcou, empatou a 42 com o Zé Rafael, 2-1 aos 44 com o Gustavo Gomes, 3-1 com o Gustavo Scarpa a 45 e Dudu faz o 4º gol. Inacreditável. É brincadeira. Que fase do Palmeiras, hein? Sensacional. Um abraço, hein, CH? Bom descanso. Tá bom. Eu acho que foi o Gustavo Gomes que fez o gol, hein? Não, é erro da internet, viu? Você tem razão. Aqui tá marcado o Dudu, eu olhei assim, mas o Dudu tá diferente, tá cabeludo, ficou maior. É Gustavo Gomes de novo. É zagueiro, não é zagueiro? Gustavo Gomes, não é zagueiro? Gustavo Gomes é zagueiro. É zagueiro e eu tô indo quase... Só com ele tô fazendo 20. Essa rodada eu faço mais de 100. Edu, foi um grande prazer estar contigo mais uma vez. Um grande abraço, um ótimo feriado para todo mundo, um restante. Eu estarei de folga amanhã. Não estarei, você estará na televisão dando aquela audiência maravilhosa. Amanhã dá 8 pontos com você, seguramente. Parem as máquinas. Amanhã, meio-dia, na tela da Band, Sérgio Eduardo Pinheiro e o seu topete grisalho. Tchau, Edu! Tchau, tchau, tchau! Tchau. É isso aí. Vamos lá, Zorzinho, daqui a pouco o segundo tempo, hein? O segundo tempo do jogo do Palmeiras aqui em rede nacional, que virada 4-1 no Atlético Goianiense. Oi, Zorzinho, a direção técnica aí, como é que foi hoje? Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos, hein? Entrando com 3 zagueiros, novidade e tal. Por aquilo que escalou pelas alterações, qual é o conceito? Eles têm a parcela de culpa, é claro e óbvio, né? Eles escalam, eles participaram de algumas contratações para a Série B. Eu respeito muito o Hélio, né? A gente tem informação de que o filho dele eu não conheço. Quando eu trabalhei com o Hélio, o auxiliar dele era outro, era o Marcelo Costa. E agora é o Guilherme dos Anjos. E a gente tem informação de que é um baita de um profissional, um cara que sabe muito de futebol. Mas hoje, realmente, com as mudanças, e é claro que isso daí foi o Hélio que proporcionou, ele que treinou, né? E o Guilherme só dirigiu o time na partida. Mas, assim, eu acho que o maior culpado desse time da Ponte realmente é o pessoal da diretoria, que tem que vir a público e falar, e dar uma satisfação ao seu torcedor. Eu sempre falo e cobro muito dos atletas, dos jogadores, mas a gente percebe que a limitação técnica da Ponte, e eles estão indo realmente no limite. A Ponte não consegue dar mais do que deu na partida de hoje. E não foi suficiente para vencer o Cruzeiro. E não foi suficiente para, pelo menos, empatar com Londrina. Então, Edu, para o Guilherme dos Anjos e o Hélio junto, claro, para a dupla dos Anjos, o conceito é ruim na partida de hoje. Mas, repito, diretoria da Ponte, a torcida merece uma satisfação. O torcedor da Ponte está magoado, está chateado, a situação é perigosa, problemática e preocupante. E o torcedor precisa de uma satisfação. Certo, Edu?
Beleza, para encerrar esse Cruzeiro aqui, o que você acha, ô Zorzinho? Para mim, é um dos favoritos ao título. Né? Tem um time muito organizado, tem um treinador que acabou de renovar o seu contrato, e é um cara inteligente, é um cara que sabe das coisas, organizou esse time. O Cruzeiro que tropeçou contra o Vasco na última partida, lá no Maracanã, recuperou hoje. Né? É um time que vai de vento em polpa ao título. Né? A passos largos, dizia aquele. Então, Edu, sem dúvida nenhuma, para mim, tá? O Cruzeiro, que é uma belíssima de uma entidade, que tem uma torcida maravilhosa, e eu sou muito grato ao Cruzeiro, tive a oportunidade de trabalhar nesse gigante do futebol brasileiro. O seu torcedor realmente não merece um time como esse na segunda divisão, na Série B, né? E para mim, sem dúvida nenhuma, vai retornar à primeira e vai ser campeão da Série B. Anota aí, Edu, anota aí no papel aí, anota aí. Sim, tá anotado. 16/6, Zorzinho falou, Cruzeiro campeão, hein? Zorzinho de algum. Zorzinho, um abraço, até amanhã. Bom divertimento aí, viu? Eu quero convidar também aos nossos ouvintes, aos telespectadores, que amanhã, olha lá, hein? Amanhã, às 12 horas, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, com a apresentação de Carlos Batista, vai ter Edu Pinheiro. Amanhã vai explodir a audiência. Vou ter que Um pintar abraço para você, Edu. Estaremos juntos. Obrigado. Estarei amanhã no programa Esporte em Debate, né? E estarei na partida do Guarani no domingo às 11 horas. Um grande abraço, Edu, e até a próxima, se Deus quiser. Zorzinho é uma peça, viu? Grande abraço para você, então, até mais, viu? Vamos lá, vamos dar uma faturada. Eu venho no Em Dia com a Bola, daqui a pouco o segundo tempo. Que virada, em Palmeiras 4, Atlético Goianiense 1 aqui, Cruzeiro 2, Ponte 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Fundi, tirolês, emmental 400 gramas, R$ 32,90. Picanha subife, peça vácuo, R$ 59,95 quilo para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach, 350 ml, R$ 13,59. Ofertas válidas até dia 19 de junho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. E começamos pro brasileiro da Série B. Brasileiro da Série B. Né? Nós tivemos a 13ª rodada, a abertura, né? 13ª rodada. Começou na terça-feira com uma partida lá em Salvador, ali na Fonte Nova, Bahia 0, Chapecoense 1.
O gol marcado logo no começo pelo Christian, cruzamento do Thiago Real. O Christian marcou 1-0 e ficou nisso, hein? A equipe do Gilson Kleina ganha da equipe do Guto Ferreira. Bom, nessa quinta-feira você curtiu aqui Cruzeiro 2.0, gols de Edu e Bidu. Edu no final do primeiro tempo, Bidu comecinho do segundo tempo e um público espetacular de 56.624. Olha, na terça lá em Salvador, Bahia 0, Chapecoense 1, o público de 25.922, tá? Daqui a pouco, 20 horas, lá no Oba, em Goiânia, tem Vila Nova e Operário. Bem, amanhã, sexta, teremos 2 jogos. 19 horas, Criciúma e Brusque, 21h30 no Rei Pelé, CRB e Ituano. Sábado, teremos 11 horas, sábado, hein? 11 horas, Grêmio e Sampaio Correia. Às 16, Londrina e Vasco. Às 16, Novo Horizontino e Tombense. 18h30 nos aflitos, Náutico Esporte, o clássico pernambucano. E domingo, 11 horas, Guarani e CSA. Quem narra aqui da Band é o amigo Batista. Olha a Série B, vamos lá, classificação. O Cruzeiro com a vitória, mais líder do que nunca, com 31. Em primeiro, Cruzeiro 31. Em segundo, Bahia 25. Em terceiro, Vasco 24. Em quarto, Sport 19. Em quinto, Grêmio com 18. Em sexto, Criciúma com 16. Em sétimo, Tombense 16. Em oitavo, Operário 15. Em nono, Sampaio Correia 15. Em décimo, Londrina com 15. Em 11º, Chapecoense 15. Em 12º, CRB com 14. Em 13º, Novo Horizontino 14. Em 14º, Brusque com 13. Na 15ª, Ituano com 13. Em 16º, CSA com 13. E aí os 4 últimos, Náutico 12, Ponte 12, Guarani penúltimo 12 e o Vila Nova tem 10. Só que o Vila vai jogar, o Guarani vai jogar e o Náutico também vai jogar. O que aconteceu? A Chapecoense, quando na terça ganhou do Bahia lá dentro, já ultrapassou a Ponte, empurrou a Ponte para a zona de rebaixamento. A Ponte era 17ª. E com os 2 gols que sofreu hoje, a Ponte, o Náutico ultrapassou a Ponte no critério gols pró. Porque tomando 2 gols, Náutico e Ponte, 12 pontos, ambos com 3 vitórias, no saldo -5 para os 2. No critérios gols pró, o Náutico marcou 10, a Ponte marcou 8, daí do porquê do Náutico ter ultrapassado a Ponte. E repito, vai jogar, hein? E a Ponte pode piorar a sua situação, porque o Guarani joga em casa com o CSA domingo, se vencer vai a 15, ultrapassa a Ponte, e se o Vila Nova, daqui a pouco, pontuar, se o Vila Nova ganhar, tem 10, né? A Ponte tem 12, se o Vila Nova ganhar do Operário, então o Vila Nova também ultrapassa a Ponte, tá? Bom, é isso aí. Hoje subiriam Cruzeiro, Bahia, Vasco, Sport, desceriam Náutico, Ponte, Guarani e o Vila Nova. E depois que terminar a rodada, só um detalhe, Chapecoense e Londrina ficarão com um jogo a menos, porque pela 10ª rodada eles não atuaram, seria o jogo em Chapecó, mas o avião que conduzia a delegação do Londrina não conseguiu pousar lá em Chapecó, tá bom? É isso aí. Olha, no Brasileirão nós tivemos aí ontem a abertura da 12ª rodada, na realidade terça. Na terça-feira, Brasileirão, 12ª rodada, lá em Caxias. Eduardo Batista em técnico do Juventude. Juventude 1, Santos de virada 2. O Ricardo Bueno, 25 do primeiro tempo, 1-0 para o Juventude. Depois o volante Yuri do Juventude foi expulso no final do primeiro tempo. Juventude com 10. Aí o Eduardo Baumerman, zagueirão do Santos, empatou 1-1 a 11 do segundo tempo. E Marcos Leonardo, a 31, marcou o gol da vitória. Juventude 1, Santos 2, Santos grande campanha. Ontem tivemos Ceará 0, Atlético Mineiro também 0. Em Bragança, grande resultado do Bragantino, metendo 4-2 no Curitiba. O Johan de falta 1-0 Braga, Arthur 2-0 e Johan 3-0. Depois o Igor Paixão marcou o primeiro do Curitiba, Natan 4-1 Red Bull Bragantino e o Cleito no finalzinho marcando o segundo do Curitiba. Tivemos em Goiânia, Goiás 1, Inter 2, Inter também grande campanha, Inter no Brasileirão 11 partidas invictas, só perdeu na estreia pro Atlético Mineiro 2-0, hein?
vem arrancando, tá certo que teve alguns empates aí, mas uma grande arrancada. O Edenilson, muito bom, 1-0 Inter. O Da Silva empatou pro Goiás. E o Alan Patrick, o gol da vitória do Internacional. No Maracanã, o Flamengo se recupera e por enquanto sai da zona. Gols do Ayrton Lucas e do Gabigol. Flamengo 2, Cuiabá 0. Tivemos a Arena da Baixada, o Atlético Paranaense do Filipão contra o Corinthians. O Roger Guedes de falta 1-0 Corinthians. Depois o Hugo Moura do Atlético e o Ronildo do Corinthians foram expulsos, tá? O Rony do Corinthians expulso. E aí, no segundo tempo, um pênalti cometido aí, pênalti para o Corinthians, aliás, para o Atlético, perdão. Quem cobrou foi o argentino Davi Terans. Acabou batendo, empatando o Atlético 1, Corinthians também 1. E tivemos ainda ontem América 0, Fluminense 0. O Alê do América foi expulso com 11 minutos de jogo, tá bom? Nessa quinta-feira, o Botafogo acabou ganhando aí do São Paulo 1-0. Gol marcado pelo Kaique, né? Kaique marcou o Botafogo com São Paulo 0. E olha, que jogo do Palmeiras. Já o segundo tempo, hein? O Atlético Goianiense fez 1-0 com o Diego Churin. Aí o Palmeiras disparou a partir de 42 minutos. Zé Rafael empatou. A 44, Gustavo Gomes 2-1 virou. 45, Gustavo Scarpa 3-1. E aos 49, Gustavo Gomes 4-1, virada sensacional. E repito, já o segundo tempo aqui na Band em rede nacional, tá bom? Olha, na Série C de Cebola, meu caro Gilberto Sufi, apenas deixando aqui registrado que tem 2 paulistas, Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? O Mirassol joga domingo 11 horas, Mirassol e São José de Porto Alegre. O Mirassol do Ricardo Catalá já perdeu o primeiro lugar, o Mirassol perdeu a liderança, tá? O Mirassol acabou perdendo aí pro ABC lá em Natal 1-0 e perdeu a liderança, tá? E o Botafogo joga domingo, 17 horas no Barradão contra o Vitória. O Botafogo, 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate, não tá bem com o Paulo Baier, hein? No comando do Botafogo Ribeirão Preto, mas não conseguiu. Bem, aqui na Band você ficou em dia com a bola e vem aí o segundo tempo de, por enquanto, Palmeiras 4, Atlético Goianiense 1.